preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados a uma massa imensa do país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes desse programa. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 15 horas mais 3 minutos. Lucas de Souza. Alegria é fazer o que gosta. E aqui nos canais Futebol Interior, eu, Lucas de Souza, com muita alegria, com muita ousadia, de volta a casa, que um dia eu nem deveria ter saído, mas tô de volta. Feliz da vida, muito contente em mais uma vez abrir esta jornada esportiva, a segunda rodada do Paulistão Sicredi 2025. Daqui a pouquinho, a partir das 16 horas, a bola rola no estádio Doutor Major Levi Sobrinho, em Limeira, para Inter de Limeira e Guarani. No oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região, Restaurante do Dadá. Disque ou peça pelo WhatsApp 997883821. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre a toda semana muitos prêmios e ainda ajuda no Hospital de Amor. Estamos ao vivo para todo o Brasil neste sábado, dia 18 de janeiro de 2025, trazendo para você daqui a pouquinho todas as emoções de Inter de Limeira e Guarani, segunda rodada do Paulistão Sicredi. A Inter de Limeira que não estreou na primeira rodada por conta de que o São Paulo, está disputando aí a FC Series. Aquele torneio de pré-temporada nos Estados Unidos. Portanto, a Inter de Limeira fazendo a sua estreia hoje no Campeonato Paulista, jogando em casa diante do seu torcedor no Estádio Limeirão. O Guarani, por sua vez, vem de vitória, estreou com o pé direito, bateu o Botafogo de Ribeirão Preto pelo placar de 2-0, jogando no Brinco de Ouro da Princesa. Um gol contra do zagueiro Edson e outro gol marcado pelo Giva, que pode ser uma novidade aí nessa equipe titular do Guarani. Daqui a pouquinho, o Albert Cavalcante trazendo todas as informações iniciais de Guarani e também de Inter de Limeira.
Agora às 15 horas mais 5 minutos, horário oficial de Campinas. Eu já abraço a galera que tá aqui conosco no YouTube, no nosso pré-jogo. Olha aqui o Zé Maduro dizendo: espero que vocês não sofram como sofreram no campeonato passado com o Guarani. É bem verdade, é o momento de reconstrução, é o momento de retorno da minha parte aqui, é o momento de retomada e claro, estaremos juntos aí ao longo deste ano, fazendo aí a cobertura dos jogos de Guarani e Ponte Preta, aguardando, esperando que os times de Campinas consigam se recuperar, consigam retomar ao seu posto, subir de divisão, tanto o Guarani como a Ponte subirem da Série C para a Série B, recuperarem os seus melhores dias, recuperarem-se dentro do cenário nacional. Futebol interior que tem como diretor executivo o nosso Elcio Paiola e também a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Martias. A coordenação de esportes é de Carlos Corsato. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. É o Campeonato Paulista em destaque para você aqui na tarde deste sábado, segunda rodada do Campeonato Paulista. Falando em Campeonato Paulista, antes de eu passar a bola aqui para o Albert Cavalcante para ele trazer os primeiros e principais destaques de Guarani e Inter, vou dar uma passeada aqui pelos resultados principais do cenário do futebol brasileiro, também alguns resultados do futebol internacional. Segunda rodada do Campeonato Paulista, o Paulistão Sicredi acontecendo neste sábado, 3 jogos. Além desta Inter de Limeira e Guarani que você acompanha daqui a pouquinho, Noroeste e Palmeiras se enfrentam às 18h30 no Alfredo de Castilho em Bauru. Noroeste que bateu o Velo Clube na estreia pelo placar de 2-0. Palmeiras que também vem de vitória, bateu a Portuguesa pelo mesmo placar de 2-0. A Portuguesa, por sua vez, encara, recebe o Novo Horizontino. Novo Horizontino que perdeu para a Ponte Preta em casa por 1-0. Você acompanhou aqui na voz de Marcelo Corsato, Pedro Lino, o Albert Cavalcante esteve aqui também fazendo o posto do Guarani. Então, Portuguesa e Novo Horizontino se enfrentam no estádio do Canindé. O Canindé será o último jogo do Canindé hoje, nesse dia 18, porque vai passar por reforma. Tudo isso faz parte do planejamento da nova SAF da Lusa, um aporte financeiro muito grande que a Portuguesa tem a partir de agora, né? Mais de 1 bilhão em investimentos, e parte deste investimento da SAF passa pela reforma do estádio do Canindé. Então esses os jogos do Campeonato Paulista da Série A1. Tá rolando também Paulistão A2. Pela Série A2 do Campeonato Paulista, o Santo André vai empatando sem gols com Primavera. O São Bento e Votuporanguense, 15 de Piracicaba e Linense. São Bento e Votuporanguense se enfrentam em Sorocaba às 16 horas e às 18 horas, 15 de Piracicaba e Linense. Pela Série A3, começando hoje, mais cedo, União Suzana empatou com União São João por 0-0. Tá rolando nesse momento Rio Branco 0, São Bernardo 0 em Americana, Rio Preto 0, Catanduva também 0. Esses jogos começaram às 3 da tarde. Às 16 horas, Itapirense e Monte Azul. E às 17, Lemense e Comercial. E ao meu lado ele, meu fiel escudeiro, tava com uma saudade danada de trabalhar junto desse rapaz. No moço de Valinhos, Vinhedo e adjacências, o nosso Albert Cavalcante. Felipe Marques, põe a vinheta do homem aí. Albert Cavalcante. O quê? De vinheta nova? Sobe o hino do Bugrão. Que beleza, Albert. Satisfação estar do lado do amigo. Mais um ano, se Deus quiser, de muita alegria, de muita ousadia, trazendo o melhor aqui do futebol campineiro, alegrando, se Deus quiser, o torcedor que tá em casa. O que você me conta desse Guarani pra esse jogo contra a Inter de Limeira? Albert, uma ótima tarde pra você. Voltou, né, safado? Tô de volta. Ah, tá certo. O importante é isso. Lucas de Souza, seja bem-vindo. Você tava né? com saudade? Ah, sim, claro, né? Nós temos saudades aí de todos vocês. Vocês são sensacionais, sensacionais. Né? E muito bom, né? Receber o amigo à casa, né? E que tudo, né, que ano 2025 seja muito proveitoso e que nós possamos aí contar as histórias, né, e mais histórias do Guarani Futebol Clube nesse Campeonato Paulista, também quem sabe na Série C, né, vamos ver se vão renovar o contrato, né, mas que tá tudo certo. Tomara que os times de Campinas logrem êxito, né, muito bom, né, a vitória do Guarani, né, e também a vitória da Ponte Preta, só lembrando que acho que 32 anos, né, que os dois times de Campinas não estreavam vencendo, né, e o Guarani que desde 2022, a última vitória do Guarani estreia em Campeonato Paulista foi contra o São Paulo, no estádio Brinquedo da Princesa, com gols de Diogo Matheus de falta, e o Break, Lucão do Break, que fez o gol e saiu dançando o Break, foi 2-1, né? E foi estreia do Campeonato Paulista, a última vitória do Guarani. Dito isso, Lucas de Souza e amigos, o Guarani venceu, convenceu, aí fica pelo seu critério. O importante são os 3 pontos, né? E o Guarani conquistou os 3 pontos,
né? O Guarani que vinha de uma sequência terrível, né? O Guarani caiu para a Série C do Campeonato Brasileiro. E nós sabemos, né, que, obviamente, né, por queda das receitas, tanto por conta da RJ e também por conta da Série C mesmo. O Guarani que disputou muitos jogadores com times, vamos dizer assim, que seria da prateleira um pouquinho acima, acabou perdendo alguns jogadores, né? E esses que vieram, mostraram a vontade, né? Hoje o que vale mais nesse Campeonato Paulista, né, Lucas de Souza, para, né, torcedor do Guarani, todos que nos acompanham pelos canais de futebol interior, é o resultado. Hoje o Guarani Futebol Clube tem que jogar pelo resultado. Jogou bonito, foi gol de letra, é gol contra, igual aconteceu na primeira partida. O importante é os 3 pontos, né? Como será construído, aí é de outra... aí é outro departamento, 500, né? Hoje o Guarani Futebol Clube precisa dos 3 pontos. Hoje o campeonato do Guarani são 12 pontos. Ou, resumindo, a 4 vitórias. Então o Guarani já conseguiu sua primeira vitória no campeonato, né? O Guarani que já está definido e escalado para a partida de hoje, né? Guarani, então. E o que é importante é vencer. Vencer ou vencer a qualquer custo, né? Lembrando que o Campeonato Paulista do ano passado, o Guarani terminou na penúltima colocação com 10 pontos. Venceu o RB Bragantino, que estava totalmente esfacelado por conta, né, na disputa, né, da Libertadores, com uma vaga, né, no grupo, na fase de grupos da Libertadores contra o Botafogo. Foi derrotado por 2-1 e o RB Bragantino chegou daquele jeito, né, manco. E o Guarani venceu com o gol do Pablo. Ressaca, exatamente, né? O Pablo Tomás acabou fazendo o gol. O Pablo Tomás que agora está no Botafogo, né? E o Guarani acabou se safando. Aí, meu amigo, chegando o segundo semestre, aí nós ficamos na última colocação. Né, um campeonato que o Guarani é para se esquecer, mas com salvas, né? Se esquecer, mas não esquecendo a realidade, né? Em que objetivo e obrigação se perderam pelo caminho. Diretoria, objetivo e obrigação se perderam pelo caminho. Que oxalá que os deuses da bola ajudem o Guarani. Dito isso, o Guarani definido escalado para a partida daqui a pouquinho, viu, Lucas de Souza? Então na pedra, a escalação do Guarani, a segunda formação do Guarani para esse Campeonato Paulista, o Paulistão Sicredi, Alberti. É isso mesmo, o Maurício Souza, o seu xará, definiu e escalou o Guarani assim, com Gabriel Mesquita, Lucas Justen. Ou é Justen? É Justin. Ou é Justen? Justin. É Justin, não, Justin é Justin Bieber. Lucas Justen, a dupla de zaga do Bugrão, Rafael e Titi. Na lateral esquerda vem o Emerson, que também na partida passada contra a equipe do Botafogo teve ali tomou uma jantada do técnico Maurício Souza, mas foi, depois nós iremos ainda trazer nossos convidados e iremos explicar o que aconteceu. O Natan, Caio Melo e o Isaac. Na frente, Matheus Regis, que eu gostei muito, hein, Matheus Regis, movimentação muito boa. Rafael Bilu, ele mesmo, hein, experiente jogador, por mais que tenha 25 anos, né, mas jogador experiente, passou pelo Corinthians, Cruzeiro. Tem uma certa rodagem, exatamente. E o homem, o matador será ele, o menino mais um menino da base, o Eliseu. E só lembrando que no banco de reservas, queria passar rapidinho para vocês, né, o Pedro Manuel, pinçado da Copa São Paulo Futebol Júnior, o zagueiro Felipe Zamboni também, João Vitor, o artilheiro do Guarani na Copa São Paulo com 5 gols, está no banco de reservas, o João Marcelo, João Vitor é o outro que veio da RB Bragantino, o João Marcelo, que né, artilheiro do Guarani no campeonato, na Copa São Paulo, exatamente, pinçado para o time principal. Então esses aí são os selecionáveis do técnico Maurício Souza, que busca a sua segunda vitória no campeonato. Perfeito, este Álvaro de Cavalcante trazendo as informações do Guarani. Do outro lado, o destaque da Inter de Limeira. É a Inter de Limeira, hein? Que o ano passado, né, no Campeonato Paulista, passou de fase. Foi para as quartas de final, venceu o Guarani por 1-0, né? Um jogo sofrido. Minha Nossa Senhora, acabou vencendo e agora um time totalmente reformulado. E quem está à frente do Leão da Paulista? Ele, nada mais, nada menos que Felipe Conceição. Velho conhecido do Buri. Exatamente, ele que fez um bom trabalho no Guarani Futebol Clube, também foi preterido, né, até mesmo na série, no final da Série B, né, no meio da Série B, quando o Guarani procurava técnico, no começo do Campeonato Paulista, e a Inter de Limeira, que vamos dizer assim, a estreia, né? Literalmente a estreia da Inter de Limeira no Campeonato Paulista, tudo por conta do São Paulo, que está jogando na Disney. Assim diz a Leila Pereira, Copa Disney, assim diz a Leila Pereira. Então, na verdade, a temporada da Inter de Limeira começa agora. A Inter de Limeira, que o ano passado também quase conseguiu acesso para a Série C, acabou caindo nas quartas de final. E a Inter de Limeira totalmente reformulada e teve aquele
né, aquele embate entre jogadores, né? A Inter de Limeira acabou pegando o Guarani estava de olho com no Alexandro, no né? Atacante, no atacante, camisa 11. Exatamente, e acabou ali levando a melhor em cima do Guarani Futebol Clube. Então essa aí é a Inter de Limeira que daqui a pouco já tá na pedra, tá definido e escalado. A Inter de Limeira do técnico Felipe Conceição. Exato. Então vamos lá, com André Luiz, Fábio Albuquerque, Gui Mariano Felipe e Roberto. Albuquerque, Felipe é Ponte Preta. Obrigado. É verdade. Felipe Albuquerque. Gui Mariano, Roberto e Leukovic. Ibali, Albano, Alexandro, Eduardo Porto, Marlon e Juan Tavares. O meu amigo. Perfeito, esta equipe da Inter de Limeira ficar de olho ficar de olho nesse Leukovic aí, bom jogador, veio do Grêmio Prudente. O Albano, camisa 10 do time do Leão da Paulista, também já está há um bom tempo na Inter, é um dos destaques desse time do Leão da Paulista. E o Alexandro. Vai ficar aquela situação, né? O Alexandre ia pro Guarani, estava negociando, a Inter atravessou, acabou levando o camisa 11. O Guarani perdeu o Robson. Exato. Mas, enfim, vamos aguardar a bola rolar e com certeza o Guarani vai se apresentar bem, vai garantir essa segunda vitória no Campeonato Paulista. Seguinte, rápida pausa, a gente já volta já com o material do Dr. Arthur. A gente volta para ler sua mensagem também. Claro, toda a sequência, os convidados de Albert Cavalcante e claro, tudo o que de melhor acontecer entre Inter de Limeira e Guarani. Guarani Inter de Limeira, segunda rodada do Paulistão Sicredi 2025. Rápido intervalo, a gente volta já. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com a massa imensa do país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Intercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Lucas de Souza. Ah, estamos de volta aqui nos canais. Opa! Agora pra ficar. Porque aqui é o nosso lugar. Aqui é meu lugar. Que legal, que bacana receber, ter essa recepção é emocionante. Ó, deixa eu mandar um grande abraço aqui pro Kaique Moura e pro padrinho PH Andrade. Tá aqui em Itaguaí, no Rio, ou tá na capital, PH? Manda aqui no chat, grande PH. Ele que é do portal Redação Alviverde, fazendo um trabalho bacana na cobertura do Palmeiras na Copinha, de todos os jogos do Palmeiras também ao longo do ano. Um beijo pra você, PH, tamo junto, padrinho. Na sequência aqui do nosso pré-jogo especial pra Inter de Limeira e Guarani, vamos com
Arthur Eugênio, nossa enciclopédia da bola aqui nos canais Futebol Interior, ele sempre trazendo uma curiosidade importante, interessante, informações do mundo da bola, sempre a respeito dos confrontos que nós vamos transmitir aqui. E ele hoje traz uma história bem legal sobre esse confronto entre Inter de Limeira e Guarani. Fala, Arthur! Arthur Eugênio. Vamos falar de Guarani e Internacional de Limeira. Eu consegui montar um combinado interessante de jogadores que jogaram tanto no Guarani como na Inter de Limeira. E um detalhe, Guarani e Inter de Limeira, confronto novo em termos de futebol paulista. A Inter conquistou acesso em 1978. Olha, um time da Inter que conquistou acesso em 1978 e somente a partir de 1979 é que Guarani e Internacional passaram a se enfrentar de forma oficial. Um combinado de jogadores que atuaram no Guarani e na Inter de Limeira. O time ficou assim: Silas, o goleiro; defesa, João Luiz, Jorge, Valdir Carioca e Almeida. O meio-campo, Salomão, Manguinha e Ademir Melo. Um ataque interessante: Tato, Lola e Ziza. Técnico dessa seleção, Pepe, o lendário Pepe. Conquistou acesso no Guarani em 1991 e campeão paulista pela Internacional em 1986. E o Manguinha, campeão no Guarani, campeão na Internacional. Vamos falar de posição. Silas, o goleiro, campeão paulista pela Internacional em 1986. No final de carreira, Silas esteve no Guarani em 1991, Campeonato Brasileiro da Série B. Mas no Guarani, já em final de carreira, não foi bem. Nesta foto, Silas está dando uma entrevista para o Edivaldo Tites, da imprensa de Piracicaba. Na lateral direita, João Luiz, outro campeão paulista pela Inter. João Luiz esteve no Guarani em 1982 e também não foi bem. Curiosidade, em 1982, quando veio para o Guarani, João Luiz atuava como meia ponta de lança. Somente depois é que ele foi fixado como lateral direito e um grande lateral. Jogou do Palmeiras, jogou em Portugal. Dupla de zaga. O primeiro zagueiro é Jorge, que veio do São Bento de Sorocaba. Jogou no Guarani, foi para o Santa Cruz de Recife e depois esteve na Internacional, completando a zaga, Valdir Carioca. Valdir Carioca hoje mora em Taubaté e participou do ótimo time do Guarani em 1986, vice-campeão brasileiro. Somente não foi campeão, pois foi garfado por José de Assis Aragão. Olha uma imagem de Almeida no melhor Guarani de 1982. Excelente campanha no Campeonato Brasileiro. Terceiro colocado. Em pé, o Wendel, o goleiro, Jaime, Júlio César, Amaral, Edson e Almeida. Agachados, Lúcio, Hernani Banana, Careca, Jorge Mendonça e Capitão. Meio campo, Salomão, Manguinha e Ademir Melo. Olha o Salomão num jogo da Inter contra o São Paulo. Salomão divide bola com Everton, que também jogou no Guarani. Salomão chegou ao Guarani na venda de Renato para o São Paulo. Surgiu bem nas categorias de base da equipe do tricolor do Morumbi. No Guarani, Salomão foi mais ou menos, mas na Internacional foi muito bem. Negociado com o Cruzeiro e jogou muitos anos no exterior. Hoje, Salomão mora em Araras. Completando o meio-campo de um lado, Ademir Melo. Neste combinado, é o único falecido. Você vê uma imagem de Ademir Melo no time da Internacional, que conquistou o acesso em 1978. Ademir Melo é o penúltimo agachado. Em 1975, emprestado pelo 15 de Piracicaba, Ademir Melo jogou no Guarani. Nesta foto, fixa
A foto, produção. O Vininho é o segundo em pé, depois do goleiro Lula. Vininho, zagueiro, teve uma meteórica passagem também pelo Guarani. Completando o meio-campo, Manguinha. Edson Aparecido Acedo. Manguinha foi campeão brasileiro pelo Guarani em 1978. Inclusive, olha a foto da final. Ele é o penúltimo agachado. Ele jogou a final no lugar de Zenon, que estava com 3 cartões amarelos. E na Internacional, ele era titular absoluto. Nesta foto, Internacional, campeão paulista em 1986. O Manguinha é o quinto em pé, logo depois do goleiro Silas. No ataque, Tato, ponta direita, revelado pela Internacional, muito bem na Internacional, foi para o Palmeiras e depois, quando o Guarani vendeu Neto para o Palmeiras, Tato veio para o Guarani. Olha uma imagem de Tato jogando no Guarani em 1989. Guarani São Paulo. Tato divide bola com Nelsinho. No ataque, Lola, um dos principais jogadores dos anos 1970. Lola chegou ao Guarani para o Campeonato Brasileiro de 1973, vindo do Atlético Mineiro. Depois esteve no México e em final de carreira, vindo do Grêmio Maringá, Lola jogou na Internacional e depois foi para o Corinthians de Presidente Prudente. Na ponta esquerda, o ótimo Ziza, um dos principais pontas do Brasil nos anos 1970, revelado pelo Juventus. Ziza chegou ao Guarani e em 1977 foi negociado com o Atlético Mineiro. Jogou no Botafogo do Rio e depois na Inter de Limeira, onde ele parou de atuar, passou a ser preparador físico do técnico Pepe e durante muitos anos esteve no Oriente Médio. Um Guarani com Ziza de ponta esquerda para a torcida bugrina. Guarani 1975, em pé, Joãozinho, Bessa, Amaral, Flamarion, Odair, lateral direito, Cláudio, lateral esquerdo. Agachados, Hamilton Rocha, Davi, Zé Carlos, Alexandre Bueno e Ziza. Davi também jogou na Inter de Limeira. Este, o combinado, Guarani e Internacional. Ficou um combinado interessante, uma equipe até que razoável. Silas, João Luiz, Jorge, Valdir Carioca e Almeida, Salomão, Manguinha e Ademir Melo, Tato, Lola e Ziza. O técnico, eu coloquei o Pepe, mas poderia ser também o Carlos Gainetti. Nicolás, coloca aí uma foto do Carlos Gainetti, que foi muito bem no Guarani em 1986 e que também comandou a Internacional de Limeira. E no final, uma homenagem a um jogador revelado pelo Guarani e que logo no início de carreira foi emprestado para a Internacional em 1975, na retomada ao profissionalismo da Internacional de Limeira. Ricardo Coscorão, lateral revelado pelo Guarani. Em 1975, ele disputou a segunda divisão pela Internacional. Na época, o acesso estava congelado. Você vê uma foto de Ricardo Coscorão, dos jogadores, ele é o último em pé. O goleiro é o Doná, já falecido, que jogou no Palmeiras e no 15 de Piracicaba em 1976. E agora, uma foto de Ricardo Coscorão em 1973, jogando no Guarani. Guarani em 1973, em pé, Tobias, Moacir, Jair Pisserni, Amaral, Flamarion e Ricardo Coscorão. Agachados, Barnabé, Amauri, Washington, Zéito e Jader. E hoje, Ricardo Coscorão, imagem recente. Jogou muito bem no futebol do Nordeste. No Ceará, Sport Recife, Ferroviário. Aqui no Futebol Interior, um combinado
Guarani e Inter de Limeira. Quer falar de algum assunto que você tem na memória? Quer que eu recupere a história de algum jogador? Fale aqui nos canais do Futebol Interior. Se a notícia é de futebol e não está no Futebol Interior, é fake news. Sempre aqui no Futebol Interior. Falou Arthur Eugênio Matias, um belíssimo combinado de Inter de Limeira e Guarani, treinado por ele, hein? Pepe, campeão paulista com o Leão da Paulista em 1986 contra o Palmeiras, uma época em que era diferente o cenário, né, Albert Cavalcanti? Se eu não estiver enganado, né, ele foi campeão paulista com a Inter de Limeira, né, e no final do ano, né, no /87, foi campeão brasileiro com o São Paulo Futebol Clube. Com o São Paulo Futebol Clube, exatamente. Então ele foi campeão, né? Fez uma dobradinha na temporada, né, com a Inter de Limeira. Para dar um contexto, o futebol brasileiro era um tanto inchado de clubes, né, os campeonatos, inclusive os estaduais começavam depois, né, do Campeonato Brasileiro. Exatamente. E eram muitos clubes do Campeonato Brasileiro, enfim, depois isso foi se reformulando, inverteu-se as competições, hoje os estaduais abrem a temporada e os campeonatos nacionais seguem em sua continuidade. E quem conheceu o Palmeiras naquele tempo e vê o Palmeiras hoje, né? Sim, obviamente o Palmeiras teve outros times. É um outro né? cenário, né? 93, 94, 96, 99, também, né? Teve outros, mas era uma época das vacas magras, né? Tanto que o Palmeiras ficou um período muito grande sem ganhar nenhum título. Em 93 veio quebrar esse tabu contra o Corinthians. Exatamente, né? O jogo entre o Corinthians, né? O Palmeiras tinha um timaço. Tinha. Aquele time da Parmalat realmente um grande time. Gente, vamos seguindo aqui, abraçando a galera que tá no YouTube. Camila Lino, lá em Itaguaí. A galera tá lá em Itaguaí. A Camila Lino, a esposa do nosso PH Andrade. O Voz da Verdade com a gente. Boa tarde a todos. Deus no controle sempre. É isso, família. Vamos juntos. Albert, rapidamente o destaque dos dois times para mais outro intervalo. A gente voltar em definitivo com os nossos convidados. A escalação, né, de 1-11 do Guarani Futebol Clube para a partida daqui a pouco, né? Vemos a ausência do Anderson Leite. O Anderson Leite, que na última partida sentiu a lesão na coxa, está fora da partida. O Márcio, né? O Márcio Silva, que após 10 meses, né? No estaleiro, acabou voltando na partida contra o Botafogo, acabou sendo substituído no segundo tempo pelo Titi, né? Também está de fora. O Titi está figurando entre os 11 selecionáveis. E o Rafael Bilu e o Luiz Miguel. O Rafael Bilu estava no banco de reservas, o Luiz Miguel não pôde participar por conta que estava suspenso, né? Do cartão que levou no campeonato passado. Federação Paulista, né? Então, eles não pôde figurar, né? Nem no banco de reserva. Mas hoje se encontra Rafael Bilu, que estava fora de forma, e também o atacante Luiz Miguel. E o Guarani também teve, né, a famosa briga, entre aspas, saudável interna. Tudo porque Lucas Justen e Ian Henrique estavam brigando pela titularidade, pelo lado direito, e assim o técnico Maurício Souza escolheu o Lucas Justen, que entrou no segundo tempo, acabou agradando o professor e entra como titular para a partida daqui a pouquinho nos canais Futebol Interior. Não perca, hein? Daqui a pouquinho nós teremos Inter de Limeira e Guarani. Perfeitamente. Algo a mais destacado da Inter de Limeira, Albertinho? A Inter de Limeira que trouxe 14 reforços confirmados. Mais né? de um time, né? Exatamente, mais de um time, assim como o Guarani, né? O Guarani também teve os seus reforços, 16, 17, falta o Samuel. Samuel que está aí, né, se recuperando da sua forma física, né? Pouco se sabia da equipe da Inter de Limeira, pois o técnico Felipe Conceição, que esteve no estádio Brinco de Ouro da Princesa acompanhando a vitória do Guarani por 2-0, ele acabou fechando os treinamentos. Então nós não sabemos, né, ao certo o que aconteceu na pré-temporada, diferentemente do Guarani, que perdeu para o União Suzano por 2-0 e empatou com o União São João por 0-0. Então a Inter de Limeira começa, né? Até mesmo o técnico Maurício Souza, né, na entrevista coletiva após a vitória contra o Botafogo, né, ele destacou que a Inter de Limeira estaria com um ganho, entre aspas, a mais, né, por conta do campeonato ter começado e a Inter de Limeira não ter entrado em campo. Mas é aquela, né? Jogo é jogado, lambaré pescado e vida que segue. Ele até mesmo pensou, né? Seria o certo que todos começassem na mesma data. Nós sabemos, né, que pelo Super Mundial, que terá no meio do ano, né? Em junho. E eu lembrando que o ano que vem será a mesma coisa, até pior, né? Por conta da Copa América. E você também... A Copa do Mundo, A Copa do Mundo, desculpa, né? Esse ano aqui... Exatamente. Tô bem, tá sabendo bem. A Copa América, a data FIFA, e você tem o Mundial de Clubes esse ano. E o ano que vem também será também inchadíssimo. E muitos defendem o término do estadual.
se não um término, numa reformulação no regulamento, talvez os times de melhor expressão entrando antes, os grandes entrando um pouco depois para ter menos datas. Supercampeonato de 2002, sim, em que o Ituano foi campeão paulista. A gente teve o Rio-São Paulo esse ano, né? E os times do interior jogaram o Paulista, o Ituano foi o grande campeão, depois disputou o Supercampeonato Paulista, eliminou o Corinthians, inclusive na semifinal daquela competição, e foi vice-campeão. São Paulo venceu aquela competição em 2002. E lembrando, né, que as equipes, né, os 4 grandes clubes de São Paulo, cada um levaram aí 40 milha. 40 milha. O RB Bragantino recebeu uma faixa intermediária entre 12 e 18 milhões e os outros clubes, né, acabaram aí recebendo aí 8,8 milhões para a disputa do Campeonato Paulista. Lembrando, né, que o Campeonato Paulista para os times de Campinas é muito importante por conta do Didim, da Bunfunfa, né? E acho que dificilmente com esse aporte financeiro o Campeonato Paulista Estadual irá findar, que é o campeonato mais difícil, o mais disputado, onde tem vários campeões. Duvido que será extinguido assim. É isso, vamos fazer o seguinte, mais uma rápida pausa e na volta a gente tem os nossos convidados e claro, ficha técnica e tudo o que de melhor acontecer para Inter de Limeira e Guarani. Deixa o like, deixa o seu comentário, participe e compartilhe a nossa transmissão. Vamos juntos fazer uma grande jornada, família. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa do país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor, através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. É isso, família. Seguindo o nosso pré-jogo, acelerando aqui nossos convidados que prestaram entrevista coletiva ao longo dessa semana. Albert Cavalcante, quem é que vai falar com a gente? Vamos começar com ele, né? O estreante na frente do comando bugrino, após a saída do Alan Al, após várias consultas no mercado. E o Guarani apostou num treinador que gosta de utilizar jogadores da base. Dito isso, né, nós estamos vendo aí que nós temos 5 jogadores das categorias de base que fazem aí, né, parte do elenco bugrino para esse Campeonato Paulista. Lembrando, né, que mudou nas inscrições, né, são 30 jogadores na lista A e um número ilimitado na lista B. Lembrando que o jogador tem que ter, né, o atleta tem que ter mais de um ano de clube. Então vamos ouvir, né, ele que estreou na partida, na vitória da partida contra o Botafogo, o técnico Maurício Souza. Começar
vencendo é sempre bom, né? A gente sabe que é um campeonato extremamente difícil. Esse ano um campeonato bem atropelado, as datas uma em cima da outra. A gente sabe que carrega, né, um ano difícil, ano passado, e a gente sabe que para trazer a torcida para o nosso lado vai ser da forma como foi hoje. Eu tenho certeza que se eles não saírem daqui extremamente satisfeitos com a partida, taticamente falando, tecnicamente falando, que a gente fez, eles saíram extremamente satisfeitos com a entrega, com a atuação. Eles realmente honraram essa camisa que é extremamente pesada. Então, sem dúvida nenhuma, que a gente espera trazer para o nosso lado, com eles nós vamos ser muito mais fortes. Eles ganharam um benefício, na verdade, né? Eu acho que você adiar a primeira rodada, né? Eles ganharam 3 dias de pré-temporada, uma equipe que já está treinando há mais tempo, e vão pegar a gente com 90 minutos de um jogo bastante intenso, eles vão pegar a gente descansado. Eu acho que a primeira rodada deveria ser toda adiada, mas não foi. Como eu falei, eu não fico questionando o que eu não controlo, nós temos que focar no que a gente controla. Como eu falei, se eu fosse ele, também estaria aqui olhando a nossa equipe. Mas a gente vai pensar jogo a jogo, a gente vai agora ver como é que vão se portar os atletas, a gente vai recuperar, nós temos um treino amanhã para quem não jogou, temos um treino na sexta-feira, e aí concentrar para fazer um bom jogo lá também, nesse modelo. Extremamente gratificante, né? Para mim é um sonho realizado poder estar defendendo o Guarani, disputando um campeonato de tamanha importância que é, né, o Paulistão. Então, estou muito feliz, ainda mais estrear com vitória, né? Eu posso falar para vocês com toda certeza que esse grupo merece, porque a gente sabe que foi um ano passado, foi um ano sofrido, e muitas das coisas respingam naqueles que talvez não tenham tanta culpa, né? Então, muito feliz pela estreia e pelo grupo também. Com o Emerson, o que aconteceu foi que na bola aberta, no canto, batida aberta, ele se equivocou, e ele estava saindo da trave, ele fazia segundo pau, ele estava saindo da trave para marcar individual. E na bola aberta não é o segundo pau que sai da trave, é o primeiro. E eu ficava falando, mas por que ele está saindo? Por que ele estava saindo? Aí o Bugiva corrigiu, eu falei, então eles trocaram, que ele estava sentindo câmera, talvez não estava aguentando ali. E depois eu vi que não, o Natan ficou assim, eu vou, não vou. E aí eu conversei com ele, ele falou, não, bola aberta, tem que sair. Eu falei, não, Emerson, que saiu o primeiro pau, você continua, né? Aí ele foi mal, deu um branco, um jogo extremamente cansado, um jogador bem cansado, e no final do jogo ele sentiu cãibra. Mas vai ser desse jeito, a gente com intensidade na fala, mas com respeito, entendendo que está todo mundo ali com o mesmo objetivo. É um grupo que não é melindrado, é um grupo que aceita bem, eles sabem como é que eu sou enérgico realmente, eu vou corrigir, eu vou mostrar, porque no final das contas a gente quer o que aconteceu hoje no vestiário. Todo mundo feliz, com dor, mas todo mundo feliz, comemorando a vitória. Tá aí o técnico Maurício Souza, importante, né? Fala, né? Exatamente, explicando ali o entreveiro, né? Não foi entreveiro, né? Foi ali uma correção ali sobre o posicionamento. Rapidinho, Albert, a gente precisa entender o seguinte. A galera hoje não quer ser cobrada, né? Hoje qualquer fala um pouco mais ríspida, você tem o seu trabalho, nós temos aqui a nossa posição no futebol interior. Se a gente for cobrado, a gente tem que aceitar. Ah, sim, claro. E há um problema muito sério hoje com as novas gerações de não aceitar esse tipo de cobrança, né? E o lance que apareceu, né, é que assim, a TV, ela puxou entre eles ali, batendo a boca, mas você vê que ali era com respeito, nada fora do normal. Nada fora do comum, né? Isso, é trabalho, velho. Isso aí é trabalho. É a função para ser cumprida, não foi cumprida, ele vai chamar o seu atleta, tá certo. Todos em busca do objetivo, que são os 3 pontos. O Guarani ali estava vencendo, é verdade, mas assim, meu querido, jogo é jogado, né? E tem que aceitar. E temos mais um convidado, né, Albert? Claro, nós temos aí o estreante, né? O estreante da noite, né? Da partida passada, né? Do Botafogo. Ele que está entre os 11 na partida de hoje, o zagueirão Rafael. O zagueiro de 25 anos, ele que foi campeão pelo Confiança na primeira parte de 2024 e depois no segundo semestre estava na equipe do Botafogo. Ele era reserva da equipe do Botafogo e acabou ali estreando a camisa do Guarani. Vamos ouvi-lo. Primeiro jogo, né? A gente sabia a importância de começar vencendo numa competição difícil, que é o Campeonato Paulista, né? Mas a gente fizemos uma preparação muito boa. A conversa era que a gente precisava vencer, né? Nesse momento, nem tanto convencer, mas sim vencer, porque a gente tinha que ter um grupo bem novo, né? A gente precisava conseguir essa vitória
essa é a última partida para a gente ganhar confiança e procurar convencer nas próximas partidas. Então, assim, a gente sabe que a torcida ficou um pouco machucada, né? É difícil. Já passei em alguns clubes que a gente passou por essa situação, mas acho que todos que chegaram aqui, né, esse ano, têm o dever, né, de poder curar, né, essa ferida que ficou no ano passado. Então a gente está muito motivado a isso, em botar o Guarani novamente no lugar que ele merece estar. A gente sabe a competição difícil que a gente está jogando, mas o grupo é bom e a gente sabe que tem um potencial muito bom para chegar longe na competição. Tá aí o camisa número 3 do Guarani, só lembrando, né, que, né, pelas imagens, né, o Major José Levi Sobrinho, mais conhecido como Limeirão, com bom público, e lembrando que o Guarani fez, né, aí pro seu torcedor uma promoção em comprar ingresso e disponibilizou alguns ônibus para a torcida, né, que vai invadindo aí o Limeirão. Eu, né, não precisa nem esconder, né, qual time eu torço, né, então muitos conhecidos estão lá no Limeirão, né? Então, reconheceu uma galera ali, né? Que estão ali, né? Então, um abraço para todos aí e tragam os 3 pontos pra gente, porque nada mais nada menos que o Guarani está no grupo B, né? Onde o Guarani quem chegou aqui, ó? Quem chegou aí? O Tony. O Tony Williams. É ele mesmo. Chapeta. Tony, tomando aquela cervejinha, ele mandou um vídeo lá. Um abraço pra você, viu, Tony? Um beijo no seu coração. Parceiro. Sensacional. Estamos sofrendo juntos. Mas vamos lá, né? O Guarani que está no grupo B, né? É líder. Olha só, olha aí que coisa, líder do grupo B. Então, printem e guardem, né? Por enquanto, o Guarani é líder, né? Com 3 pontos. O Santos vem na segunda colocação com 3. A RB Bragantino e a Portuguesa com nenhum ponto, né? E uma vitória agora, não pensando em classificação agora. Agora, nosso pensar em se manter. E já no grupo A, né? A Inter de Limeira vai estrear, né? A Inter de Limeira está na segunda colocação. Né? E daqui a pouquinho vai aparecer ele aí, já fica esperto aí. E o Corinthians, né, com 3 pontos, líder, né, já isolado, nossa senhora. Inter de Limeira com nenhum ponto, Mirassol e Botafogo foram derrotados. Esse é o grupo A e o grupo B. Então, grupo A contra o grupo B, Internacional de Limeira contra o Guarani. Quem sabe aí o Guarani consiga sua segunda vitória consecutiva. Felipe Conceição tá falando, mas a gente ouve na sequência a fala do Maurício Souza, porque eu quero mandar um grande abraço aqui pro torcedor verde, pro Dirceu Marcola, dizendo boa tarde, a Inter é um time mais limitado, esse ano não passa, já foi muito longe nos últimos anos. Tá aqui o Dirceu dizendo que o Guarani é favorito pro jogo de hoje, e ele está conosco. Sabe quem? Quem? Ah, pois não. Mentira. O homem. Washington Mello. Você tá de brincadeira. Grande Washington Mello, abraço pra você, meu querido. Washington. Pois não, hein? Me ajuda aí, produção. Eu não acredito. Grande. Sério mesmo? Tá aqui. Mandou um pois não, mandando seja bem-vindo aí, Lucas de Souza. Obrigado de coração, Washington. O homem permuta. Anote aí na sua papeleta. O homem dos bordões aqui. Agora, o meu é o contrário. É desenhado na prancheta. Um abraço, Washington. Beijo pra você, meu querido. Grande Washington Mello. Muito bem, vai rolar o melão, vamos fazer o seguinte, 15 horas mais 47 minutos, 13 minutinhos pra bola rolar. Vamos para a ficha técnica completa de Internacional e Guarani, aqui nos canais Futebol Interior. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico Maurício Souza. Vem definido, escalada assim. Gabriel Mesquita, goleiro, camisa número 1. Na lateral direita é o 2, ele, Lucas Justen. A dupla de zaga do Bugrão. Rafael, camisa número 3 e Titi é o 4. Na lateral esquerda, Emerson, camisa número 6. Os homens no meio-campo do Bugrão. Natan, o 5, Caio Melo, o 8 e ele, o cérebro pensante do Guarani, Isaac, o Mandrake, o camisa número 10. Os homens de frente do Bugrão, Matheus Regis, o 7, Rafael, Bilu, camisa número 11, e ele, a esperança de gols bugrina. Toda a sorte do mundo pra você, o camisa número 9, Eliseu, repeteco do Bugrão, Gabriel Mesquita, Lucas Justen, Rafael, Titi, Emerson, Natan, Caio Melo, Isaac, Matheus Regis, Rafael Bilu e Eliseu. Caso o técnico Maurício Souza queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Emerson Júnior, Ian Henrique, Pedro Manuel e Felipe Zamboni. Vinícius Cauê, Giovani, Matheus Sarará, Luiz Miguel, João Vitor e Léo Porfírio. Renan Barnabé,
e João Marcelo. Futebol Interior. A Inter de Limeira do técnico Felipe Conceição vem definida e escalada assim: André Luiz, o goleiro, camisa número 1. O trio de zaga da Inter de Limeira: Gui Mariano, capitão, 3, Roberto, 4 e Eduardo Porto, o 13. Com seus alas, Felipe Albuquerque, o camisa número 2, e Juan Tavares, o camisa número 26. Os homens do meio campo da equipe da Inter de Limeira: Marlon, 15, e Bali, o 8, e Albano, cérebro pensante, o camisa número 10. E os homens de frente do Leão da Paulista: Lelkovic, o camisa número 6, e ele, hein? Alexandro, camisa número 11, repeteco da Inter de Limeira: André Luiz, Gui Mariano, Roberto e Eduardo Porto, Felipe Albuquerque e Juan Tavares, Marlon e Bali, Albano, Lelkovic e Alexandro. Caso o técnico Felipe Conceição queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Igor Gabriel, Flávio, Juan, Rafael Silva, Carlão, Pablo, Rony Carilho, Juan Ribeiro, JP Galvão, Félix Jorge, Bernardo e Alisson. Arbitragem. Quem apita a partida de hoje é ela, Mariana Nani Batalha, com seus auxiliares Neuza Inês Bach e Leandro Matos Feitosa. O quarto árbitro, Guilherme Nunes de Santana. E na salinha da TI, o árbitro de vídeo, Tiago Duarte Peixoto. Ficha técnica do jogo. Ficha técnica pra você, completinha aqui nos canais Futebol Interior. Placar ao vivo do Futebol Interior, informando intervalo de jogo lá no Bruno José Daniel em Santo André. 0 para o Santo André, 0 para o Primavera. Mais tarde, às 16 horas, no mesmo horário de Guarani, Inter de Limeira. São Bento e Votuporanguense, um pouco mais tarde, às 18h15 de Piracicaba e Linense. Os jogos do Campeonato Paulista 2. Pelo Paulistão A3, primeira rodada. União Suzano empatou com o União São João por um placar de 1-1. O Rio Branco vai batendo o São Bernardo por 3-0 em Americana. Rio Preto e Catanduva no intervalo da primeira etapa 0-0. Mais tarde, às 16 horas, Itapirense, Monte Azul, Lemense e Comercial. Campeonato Paulista, Série A1. Além de Inter de Limeira, que você acompanha conosco aqui nos canais Futebol Interior. Pouco mais tarde, às 18h30, Noroeste, Palmeiras se enfrentam no Alfredo de Castilho em Bauru. Português e Novo Horizontino, às 20h30, no Canindé. A última partida do Canindé antes da reforma. Esse jogo do Noroeste, inclusive, contra o Palmeiras, as equipes vão entrando no gramado. O Albert teve uma proposta, né, para o Noroeste vender o mando de campo. O Noroeste não quis vender, não. O Palmeiras vai ter que jogar em Bauru. Exatamente. E agora, né, o Campeonato Paulista também, para algumas equipes, é angariar fundos. Até mesmo na pré-temporada, em que no começo, né, no comecinho de janeiro, final de dezembro, começo de janeiro, também houve, né, um burburinho também que o Guarani houve também, né, uma proposta para que fosse vendido o mando de campo. E assim, a mesma equipe, o Palmeiras. E agora vamos aguardar aí o desfecho, se foi vendido ou não. Acredito que sim, mas nós não temos a informação oficial. É interessante, né? Alguns estádios da Copa do Mundo, né? Principalmente ali o Mané Garrincha em Brasília, recebem alguns jogos, algumas partidas do Campeonato Carioca também sendo realizadas no Nordeste nesse começo, né? Causando uma certa discórdia, né? Por parte da torcida, né? É como você diz, né? O critério é não ter critério. Eu não gosto dessa história de vender mando de campo. Acho que o time tem que jogar no estado, se é estadual, ainda ser uma competição nacional, ainda faz sentido. Agora, estadual você botar em outro estado não faz sentido. Faz promoção de ingresso, que é a casa cheia. Pois é. Faz promoção de ingressos, né? Mas é aquela, né? E falar em promoção de ingresso, inclusive, o Velo Clube também, né, se envolveu aí numa polêmica, entre aspas, nas redes sociais, pelo preço que estava sendo cobrado, né? Os ingressos para jogos contra time grande chegava a R$200. Então, e aí começa a loucura, né? Começa a loucura dos clubes e não tem um órgão fiscalizador, né, que possa aí colocar uma barreira, né, por um teto. E acaba virando essa bagunça. É aí que tá, né? Não adianta, onde tem dinheiro, meu amigo. Né? E nós sabemos, obviamente, que alguns clubes, incluindo o Guarani, precisam, obviamente, uma renda. O dinheiro que gira no futebol. Mas existem outras alternativas para você conseguir. Né? Mas vamos ter um sem bom ter senso, que fazer né? o torcedor gastar dinheiro para ir para outro estado, Não, viajar, às vezes até perder dia de serviço para poder estar acompanhando o time. Porque futebol, gente, é paixão. Sim. O torcedor do Guarani, o torcedor da Inter de Limeira, que esteve em Brasília no passado e vai jogar em Brasília de novo contra o São Paulo, ele comparece, ele vai, né?
Então, e a chance de você ver o clube, né? O clube da sua cidade enfrentando um time grande, você levar lá na Casa de Chapéu, né? Aí é aquela, né? Você também tem que ver esportivamente se compensa. Se é uma partida em que você depende de algum resultado, que, obviamente todas as partidas, todos entram para vencer, não para perder. Mas se é você precisa do resultado, por uma classificação até mesmo para poder se afastar da zona de rebaixamento, você tira do calor humano, né? Você tira do calor da sua torcida para levar lá na Casa de Chapéu. E esse caro, né? Vai sair muito barato, né? Você acaba vendendo por valor e acaba depois torrando aí em alguns meses, disputando algum aí a Série A2, etc. O Tony diz aqui que vai ser 3-1 pro Bugre, o torcedor verde também dizendo que vai ser 3-1 pro Bugrão, Rafael Bilu, Isaac Mandrake e Matheus Regis. Matheus Regis interessante, né? Ele que esteve na Ponte Preta no passado e causava um calor danado quando jogava no Brinco contra o Guarani, né? Gostava de jogar contra o Guarani, o Matheus Regis. Exatamente, né? E jogou bem, viu? Jogou bem, o Matheus Regis. Ele é um ótimo jogador. É. Eu acho o Matheus Regis um jogador de muita qualidade, muito habilidoso, respeitando, claro, as suas características. Hoje ele vai jogar mais aberto na ponta direita, né? Juntamente Bilu, né? do Bilu na ponta esquerda e mais centralizado o nosso Eliseu, cria da base. Então, o Matheus Regis tendo o ritmo de jogo, tendo essa sequência, né, e confiança para executar seu futebol, realmente uma baita aquisição do Guarani para essa temporada. E o Guarani tentou, né, o Robson, né, que estava livre no mercado, porém, entretanto, ali, alguns cravavam que estava certo. Mas aí apareceu no Horizontino, meu amigo, 250 quilos de picanha, meu amigo. Como o Alexandre, exatamente, né? 250 quilos de picanha, Campeonato Paulista é o campeonato. E outra, é vitrine, Campeonato Paulista. Sem dúvida. Você, querendo ou não, no final da Série B você já tem que ter um planejamento. Então, a realidade do Guarani é essa. Né? A realidade do Guarani é essa, trouxe um treinador aí que apesar de ter rodagens em clubes grandes, né, mas o foco deles são jogadores de base, né, na intertemporada, muito elogiado pelos jogadores, né, nós tivemos aí, né, pessoas que frequentam o Estádio Brinco, muito elogiado o trabalho, e toda a sorte do mundo, mas aquela realidade do Guarani é essa, manutenção, ou seja, 14 pontos. O Tony pede pra você mandar um abraço pra Vanessa aqui, viu? Ô, Vanessa, um abraço, viu? Ó, e que marmitinha. Ô, Vanessa, manda mais marmitinha pelo Tony, viu? A mulher cozinha, hein? Mandar um abraço pro Gabriel também, que é o filho do Tony, tá trabalhando, se eu não me engano. Um abraço pra vocês todos aí. Ô, Vanessa, não esquece também a marmitinha. A galera vai chegando, a audiência vai aumentando, senta o dedo no joinha. Meta 50 likes, hein? Eu quero a sua participação com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Participe da enquete também. O que você acha que vai dar? Vai dar Bugrão? Vai dar Leão da Paulista ou vamos ficar no empate? Participe aí da nossa enquete, da nossa jornada. Não deixe de comentar, não deixe de compartilhar a nossa transmissão. O torcedor verde dizendo aqui, 12 pontos tá bom. Ele acha que o Matheus vai jogar mais pela esquerda, o Rafael Bilu vai vir mais para a direita e o Eliseu mais centralizado. Tenho certeza que até por uma questão de característica, né, o Matheus Regis vai ter momentos que pode começar de um lado, seja ele do lado direito ou do lado esquerdo. Ele na Ponte Preta no passado jogou muito pela direita, pela faixa direita do gramado, mas vira e mexe ele tá mudando de posição. Assim como Isaac. Exatamente. Né? Aliás, essa conversa entre Isaac e Matheus Regis, ela tem que acontecer de uma maneira bem fluida. A gente espera que seja o Isaac de 2022. Não de 2023. Não de 2023. Ou de 2024, mesmo assim, fez o gol, né? Fez um dos gols da vitória da equipe do Mirassol em cima do Guarani. Mas até mesmo o Maurício Souza, na entrevista coletiva, disse sobre a movimentação do Isaac, né? O Isaac é um jogador muito inteligente, tem uma bagagem muito grande, né? E ele pode jogar tanto como, né, jogar como na ponta direita contra o Botafogo. Ele rodou, né? Ele caiu pela ponta direita para abrir espaços, né? E vamos dizer assim que o cérebro pensante exatamente, né? Tem que ser o Isaac. O Isaac, ele é o jogador diferente e o Guarani a bola tem que passar no pé do Isaac. Essa é a verdade, né, Lucas? E um ponto importante, hoje a gente vai com um esquema com 3 zagueiros, né? Com Roberto Eduardo Porto e Segui Mariano, que já está há um tempo no Leão da Paulista, é um bom zagueiro, capitão da equipe de Limeira. Então, o Guarani, sabendo disso, muitos cruzamentos na área talvez não funcione, né? Então é importante que esse meio de campo do Guarani se aproxime bem junto do Caio Melo, o Natan, né? Faça essa aproximação e o Guarani, com a bola no chão, consiga fazer as suas conexões para poder infiltrar na defesa da Inter de Limeira. A gente ainda não observou a Inter de Limeira nessa temporada, né? Afinal, não fez a sua estreia no Campeonato Paulista. O Felipe Conceição muda completamente o esquema da Inter de Limeira do que foi o ano passado para esse. Ele sai do 4-2-3-1 que estava sendo utilizado, vem numa espécie de 3-4-3, com o Juan Tavares atuando como um ponteiro esquerdo, mas ele vai trocar muito de posição com o Lelkovic, né, Albert? Que é um ala muito ofensivo. Então esse lado direito do Guarani aqui, com o Lucas Justen e também com o Natan,
né, o Rafael Bilu ou o Matheus Regis, quem cair ali pelo setor direito do campo de defesa vai ter uma função importante para poder proteger a defesa. O famoso auxiliar de lateral, né? Auxiliar de ponta, né? Eles terão que estar espertos tanto na defesa e também para sair em contra-ataque. E também nós tem que observar também o zagueiro Titi, ele que é um menino novo, né? Ele que voltou de lesão, depois assim como recebendo mais uma oportunidade, recebendo né, mais uma oportunidade, né? E obviamente, né, que o Felipe Conceição conhece os jogadores. Felipe Conceição trabalhou no Guarani Futebol Clube. Então, obviamente, ele sabe dos pontos fortes do Guarani e também os pontos fracos. Então, nós iremos olhar, né, no começo da partida como será, né, como o Guarani irá se portar. Porque eu acredito, né, por ser a primeira partida, o Guarani sofreu, né, venceu, mas sofreu, assim como o Botafogo. Mas acredito que os jogadores também, a Inter de Limeira também não vai vir babando. Mas todo cuidado é pouco. E o Guarani seja assertivo, principalmente na frente da grande área, e não dar tantos espaços. Como assim o Gabriel Mesquita fez uma ótima partida contra a equipe do Botafogo. Ou seja, quando o goleiro vai muito bem numa partida, apareceu sinal de alerta ligado. Sinal de alerta ligado. E agora você vai ter mais uma mudança na dupla de zaga, né? Porque saiu o Márcio Silva, que, né, sentiu na última partida, e terá o Titi, o seu substituto. Guarani hoje todo de branco, camisa branca, detalhes verdes na gola, também na manga, calção branco, meia branca, Inter de Limeira com seu uniforme número 1, uniforme alvinegro, calção preto, meia preta. Torcedor da Inter de Limeira faz a festa lá no Major Levi Sobrinho, em Limeira, Limeirão. Torcedor verde dizendo aqui, o Rafael Bilu finaliza muito bem de fora da área. O Gão mandando um abraço aqui pro Albert Cavalcante e a Mariana Nani Batalha, aguardando os últimos detalhes. Já temos 16 horas, mais um minutinho, horário oficial de Brasília. O chão vai tremer, o bicho vai pegar, sanfona vai gemer, poeirão vai levantar, vai rolar o melão. Salve, salve, um desejo, uma boa jornada a todos, o Planeta Placar desejando aqui uma ótima jornada para nós. Vai começar o jogo, se ajeite na cadeira, prepare o seu coração. Trila o apito, a árbitra apita, Mariana Nani, batalha, tá rolando, tá valendo. Começou para a Inter de Limeira e Guarani. Lucas de Souza. O microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, família, vamos juntos. Curtida a primeira etapa do que promete ser um jogão de bola. Segunda rodada do Paulistão Sicredi 2025. Bola rolando para Guarani, Inter de Limeira. Já tentou o primeiro ataque, o Guarani pela direita. Rafael Bilu, derrubada, é falta nele. Falta marcada, jogo parada. Primeira falta do jogo com menos de 30 segundos, Alberti. O Rafael Bilu, né, no campo de defesa. Tá caindo pela direita mesmo. Exatamente, né? Pelo lado direito. Ali foi dominar a bola de costas. O Roberto deu o famoso pescotapa. Falta marcada. Guarani no campo de defesa. Sai jogando bola curta com Lucas Dilson, domina, recebe, olha pra frente e manda de qualquer maneira. Bola cruza a fronteira, sobe, desce, cai no comando, buscando o Eliseu. Eliseu vai embora, o camisa 9 tentou fazer ali a jogada, tentou progredir no lance, acabou derrubado pelo zagueiro. Vai pela linha de lado, na tentativa ali do Eliseu, é lateral para o Guarani no campo de ataque. Quase um minutinho desse primeiro tempo. Vai chegando, vai curtindo, vai compartilhando a nossa transmissão. Guarani no campo de ataque, tenta a jogada pela direita. Isaac tentou distribuir, acabou tocando errado. Recuperação de bola da Inter, que sai jogando mal. A bola é de novo do Guarani, sai jogando no campo de defesa. Bola entregue para Rafael. De Rafael da zaga central para a quarta zaga, entrega o lance para Titi, avança no gramado, carrega no terreno, passa metade do campo, camisa número 4, estica pela esquerda com Emerson, não tem o domínio da bola, acabou sendo traído pelo Kiki. Felipe Albuquerque tenta retomar, tira para a equipe do Leão da Paulista, a bola cai pela menga, tenta o toque ali, o Marlon tentou a jogada mais à frente, acabou tocando errado, recuperação de bola do Guarani. Guarani perde a bola e já vai em busca de pressionar para poder recuperar de volta, e outra vez tem a posse no campo de defesa. Bola de Rafael para o Lucas Justin, domina, recebe o camisa número 2, tenta o lançamento, a bola bate na marcação, sobra espirrada, vai cair lá na zona da confusão, chega por ali o Rafael, dá um tapa à frente, sai com bola e tudo, a lateral para Inter de Limeira, se enrola na cedra de bola o Guarani aí, Alberti. Se enrolando, né? Ali o Lucas Justin no campo de defesa tentou dar o estourão, a bola acabou acertando o jogador da Inter de Limeira e não tomou muita força. Ali não teve jeito, né? O Rafael mandou a bola pela linha lateral. Lateral já cobrada. Vem Inter de Limeira, a bola solta ali pela meia esquerda com o Ibali, o senegalês tentou a jogada, acabou derrubado. Tira a equipe do Guarani, rebote e volta de Rafael Bilu, faz o recuo de bola com o Lucas Dilson que bate pra frente de qualquer jeito. A bola bate e rebate, fica dentro da grande área. Rafael rebate de qualquer maneira. A bola fica indo e voltando, o jogo fica feio. Rafael sobe, toca de cabeça, ela sobe e desce, cai na metade do campo novamente. É da Inter de Limeira com o Ibali. Ibali na canhota pra Juan Tavares. Juan Tavares tentou a devolução no comando, a bola bateu, rebateu, voltou pra Lekovic. Lekovic pra Albano, Albano mais à frente, atenção que o Alexandro trouxe por dentro, limpou a marcação, foi derrubado perfeito na leitura da jogada do Rafael e tome contra-golpe do Bugrão, tentou carregar o Isaac, o Mandrake foi puxado, é falta nele. Falta do Albano em cima do Isaac, de camisa 10 para camisa 10. Melhor pro camisa 10 do Bugrão, que sofre falta, Alberti. Primeiro Alexandro no campo de ataque da Inter de Limeira. Ali tentou fazer o giro em cima da defesa, tomou o bote.
ligando o contra-ataque, o Isaac, que saiu que nem louco no meio-campo. Porém, entretanto, falta marcada, falta já cobrada. E vem Guarani, derrubado o Matheus Regis na canhota, é falta nele! Falta nele, jogo parado, falta marcada, pertinho do lance, a árbitra Mariana Nani Batalha, é falta pro Bugrão lá pela ponta canhota, Albertinho. O camisa número 7, Matheus Regis, tentou fazer o rabisco à frente do Felipe Albuquerque, que acabou tomando a falta por baixo, né? Tomou ali o famoso pisão. Falta pro Guarani pelo lado esquerdo. Quem sabe a bola chuveirada, hein? Quem sabe agora? Quem sabe na bola parada. Vem comigo, torcedor do Guarani. Pro José Marcelino Fernandes no chat. Pra galera que tá ligada, conectada com a gente. Vem pra cobrança, Isaac Mandrake levantou na boca da botija, bola fechada, sai do gol. André Luiz dá um soco na bola, tira. Manda pra fora ali o arqueiro da Inter de Limeira. A bola vem saindo na intermediária, quase junto. A metade do campo vem pra bater o lateral por aqui o Rafael Bilu. Vem presso a camisa 11, volta a jogada, entrega o lance para Natan Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Desce o Guarani pela ponta direita, entrega a jogada. O Rafael com o Lucas Dilson tenta o lançamento. A bola bate na marcação de Elkovic. Volta para Rafael, que manda de qualquer maneira para o campo de ataque. Ela vem aqui para a direita com o Isaac Mandrake. Tenta o toque de calcanhar. O capitão do Guarani. Por baixo chega a marcação de Bali. Manda a bola pela linha de lado. É novo lateral para o Guarani no campo ofensivo. 4 minutos deste primeiro tempo. Placar de 0-0. Isaac tenta o domínio. A bola bate quem bate. Vai sobrar com o Eliseu. Eliseu botou na frente. Acaba saindo com o bola e tudo. Sai com bola e tudo, lateral para o time da Inter de Limeira pela ponta esquerda, 4 minutos e meio deste primeiro tempo. Vai chegando, vai curtindo, vai compartilhando a nossa transmissão. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. É a segunda rodada do Paulistão Sicredi. Olha o Rafael, saída de bola equivocada, bola recuada na fogueira, sai do gol, Gabriel Mesquita. Chuta de qualquer maneira, que saída errada do Guarani aí, Albertinho. O Rafael tentou recuar, mas ele mandou aquele balão com muita altura e sem força. Não teve jeito, o Gabriel Mesquita teve que sair do gol, acabou tirando, mandando a bola pra frente. Olha só o Guarani, hein? 4 minutos do primeiro tempo, o Guarani vai brincando de errar, né? Brincando. Ali o Lucas Justen já tentou tirar 3 vezes a bola do campo de defesa e acertou 3 vezes o jogador da Inter de Limeira. E acaba, né, uma famosa na bola bandida. Tudo pode acontecer, Lucas de Souza. Olha o Natan, tentou o drible, acabou desarmado pelo Ibali. Tome contra-golpe dos homens. Ibali, o senegalês, no ponto futuro. Boa bola boa para Leukovic. Atenção, linha de fundo, tentativa de cruzamento perfeito, Lucas Justen. Estica a perna direita, trava a jogada na bola, sai jogando pro Bugrão. Lançamento para Eliseu no comando. Tentou o domínio, escorregou, ainda ficou com a posse de bola. No peito, na raça, ajeitou para Isaac Mandrake na ponta esquerda para Matheus Regis. Tô sentindo confiança, Matheus Regis dominou, limpou, pé direito na bola, uma bomba. Espalma, André Luiz. Jogadaça do Bugrão na velocidade, o passe para Eliseu. Ele domina, protege, entrega com o Isaac, que alarga o campo na canhota. Matheus Regis numa bomba. Boa defesa do André Luiz aí, Albertinho. Tudo começou com ele, Lucas Justen lá atrás. Achou o Eliseu na frente, que foi levando a show, centralizado o Isaac. O Isaac achou ele livre, leve e solto pelo lado esquerdo. O Matheus Regis, que dominou com a perna direita. Calculou. Olhou, ajeitou a bússola e mandou um sapataço no canto direito baixo do goleirão André Luiz, que fez a defesa. Quase o Guarani abre o marcador, Lucas de Souza. Primeira boa chance do jogo na marca dos 6 minutos deste primeiro tempo. Passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. O tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior. É o Campeonato Paulista, é o Paulistão Sicredi 2025, segunda rodada, Limeirão, um pouco do espetáculo por enquanto. 0 para o Guarani, 0 para a Inter de Limeira. Placar ao vivo, Futebol Interior informando, Campeonato Paulista da Série A2. Tá rolando para Santo André e Primavera 0-0. Bola rolando também para São Bento e Votuporanguense 0-0. E mais tarde às 18 horas, 15 de Piracicaba Linense. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta. E aqui nos canais Futebol Interior, eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Vai chegando, vai curtindo, vai compartilhando a nossa transmissão. Meta 50 likes até o fim da jornada. Vamos juntos. 7 minutos deste primeiro tempo, placar de 0-0. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Inter de Limeira trabalha a bola pela ponta esquerda. Juan Tavares tenta o toque à frente para Leukovic. Ele tenta o desvio, tira a defesa do Guarani, afasta de qualquer jeito o Caio Melo.
Marcelo. A bola sobe e desce aqui na metade do campo. Roberto toca de cabeça. Outra vez a bola rebatida pela defesa do Bugrão. Dessa vez por Lucas Justin. Ele vira o jogo lá na ponta esquerda. Entrega a jogada para Emerson. Emerson no corredor com o Matheus Regis. Está marcado. Rebobina a fita. Recalcula a rota. Recomeça tudo no campo de defesa. A bola entregue para Titi. Titi domina. Deixa curtinha a jogada mais à frente para Natan. Natan avança no gramado. Carrega no terreno. Chega na metade do campo. Volta a jogada para Rafael. Rafael parou. Pensou 2 toques na bola na ponta esquerda. Ele tem um apoio de Titi. Foi embora o moleque da base. É cria do Branco de Ouro. Domina, recebe de Titi. Sai da esquerda. Vem pelo meio. Afunila o jogo. Rebobina a fita. Recomeça tudo outra vez no campo de defesa. Rafael domina. Entrega a jogada para Lucas Justin. Sobe sua marcação. Vai subindo suas peças do time da Inter de Limeira. Olha aí o Lucas Justin. Arrumou um problemão pro Gabriel Mesquita que tirou de qualquer maneira. Chutou pro mato que o jogo de campeonato porque o Lucas Justin recuou mal. Uma jogada quase escanteio de graça pro São aí, Albertinho. É, tudo quando ele recebeu a bola, né? E acabou dominando errado, a bola foi pra trás. E ali, chegando a marcação da Inter de Limeira, ele teve que recuar pro Gabriel Mesquita, mais uma vez totalmente torto. Gabriel Mesquita, como deu, hein? Chutou, mandou a bola pela linha lateral. Segue no Limeirão. Guarani 0, Internacional 0. Quase 100 simultâneos na transmissão. Vem com a gente, família. Deixa o like. 50 likes é a nossa meta. Boa tarde, Lucas de Souza. Boa tarde, Albert Cavalcante. Avante Bugrão. Fael Cardi. O grande Fael acompanhando a transmissão. E o André Luiz caiu, hein? Caiu o goleirão experiente, está um bom tempo na Inter de Limeira, inclusive no passado comemorou 100 jogos com a camisa da Inter. Tá trocando os pneus. Os pneus ali, né, Albert? Exatamente, acho que tava pneu para chuva, ele acabou colocando o slick, né, e ali está trocando. Você manja de automobilismo, Albert? Não. Mas eu gosto. Não manjo. Eu gosto, mas não manjo. Eu gosto de ver os carrinhos rodando, justo, né? Bacana. Né? Mas Stock Car, tudo. Fórmula Truck. Exatamente. Tá corrida certo. De formiga, quando vai até o pote, volta, né? Ele vai, não é? Circuito, né? Circuito, porque em casa é mágica. Circuito do café da manhã, exatamente. Né? Quando tá assim, eu começo a olhar ali, tudo louco ali. Eu só tento, né, ver quem é o primeiro colocado ali, né? Pra gente, né? Mas tudo identificar a formiguinha, que parece tudo igual, né? Exatamente. Tá certo. Mas tudo bem. Mas ali, pelo jeito, ali, tá trocando. Ele teve que, obviamente, tirar as luvas, né? Pra poder trocar o material, mas nada com o goleirão. Segue no Limeirão. Internacional 0, Guarani também 0. Quase 10 minutos deste primeiro tempo, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária sim mais próxima de você. 10 minutinhos deste primeiro tempo, você vai ouvir o toque da mesa digital do Felipe Marques, quer ver, ó? Ah, moleque, grande Felipe Marques, o nosso samurai. Passados 10 minutos deste primeiro tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. O tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior. Campeonato Paulista, Paulistão Sicredi 2025, segunda rodada, Estádio Limeirão, Major Levi Sobrinho, ao foco do espetáculo, por enquanto 0 Guarani, 0 para a equipe da Inter de Limeira. Amanhã, domingão, também tem futebol aqui nos canais Futebol Interior, 19 de janeiro às 8h30 da noite, tem Ponte Preta e Santos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Lucas de Souza. O microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte pretão. Trabalha a jogada do Guarani na ponta esquerda, campo de defesa, Emerson. Tenta o passe à frente, a bola bate em cima da marcação de Felipe Albuquerque, aquele mesmo, ex-Ponte Preta. A bola vai pela linha de lado lateral para o Bugrão no campo defensivo. Balança o esqueleto, Emerson entrega a jogada para Natan. Natan devolve com Emerson. Emerson lá no campo de defesa, na quarta zaga, ele tem apoio de Titi. Titi domina, recebe, avança no gramado, progride no terreno, entrega de lado para Rafael. Rafael domina de um lado para o outro, gira de um lado para o outro, lá na esquerda ele devolve com Titi. Saída de bola meio mascada do Guarani. Essa saída de bola apoiada do Guarani tá meio torta, tá deixando o torcedor do Guarani de cabelo em pé. Olha aí, Rafael pressionado de pertinho ali pelo Alexandro, deixa a jogada na direita com o Lucas Justin, que manda a bola pra frente, ela sobe e desce, cai com o Eliseu tentou a jogada individual, acaba desarmado pelo Juan Tavares, é lateral para o Guarani no campo de defesa. Toda vez que o Guarani vai tentar sair, o time da Inter marca forte, Albertinho. O passado, quando vejo essa jogada apoiada, né, me lembra o passado. Não muito longe. O passado não muito recente, exatamente, né? 24 de novembro acabou a Série B do Guarani, né, no Campeonato Brasileiro, né, e com esse modelo de jogo, né, essa famosa jogada apoiada que, pelo amor de Deus, cara. Rapaz, pelo amor de Deus. Gente entende até o contexto de você sair jogando sem dar chutão, mas visivelmente parece, né, parece um pouco nervosos aí o Lucas Justin, o próprio Rafael que já tentou, já conseguiu arrumar 2 vezes aí alguma saída errada, o Gabriel Mesquita também, então se não tá com confiança, manda essa bola pra frente, né, Albert? E acaba, né, é falha individual, né, aí quem paga é o coletivo. Por exatamente. Isso que faz o simples arroz com feijão, que a situação não tá boa pra isso aí. E olha o Guarani saindo no campo de defesa, a bola de Lucas Justin lá na metade do campo, falta em cima do Rafael Bilu.
Falta em cima de Rafael Bilu, falta do Marlon, jogo parado, falta marcada, é falta para o Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Desce a ladeira, vem Guarani pelo ponto esquerda, campo de defesa, bola com Emerson, volta o lance para Natan, descola o lançamento buscando o Rafael Belu, tira a defesa, bola voltou para Isaac, pé direito, uma bomba, ela passa a direita, vai fora. Da intermediária, a bola veio a feição pro Isaac após rebatida da defesa da Inter de Limeira. O Mandrake tentou o chute de longe, a bola passou à direita na meta do André Luiz aí, Albertinho. É a segunda tentativa do Guarani, né? Na meta do goleiro André Luiz, a bola veio espirrada, é verdade, a bola pegou na defesa e a bola veio a feição, na meia-lua. O Isaac já vinha na velocidade, bateu de perna esquerda, a bola saiu pelo lado direito do goleirão André Luiz, segue no Limeirão. Inter de Limeira 0, Guarani também 0. O Marcelino perguntando aqui, Albertinho, pra você se o Robson acertou mesmo com o Novo Horizontino. É, a informação que nós trouxemos, né, pelos canais Futebol Interior, mandar um abraço pelo Pedro Lino, e que o Robson, né, acabou ali acertando com a equipe do Novo Horizontino, e pelos valores pedidos, né, que foram passados aí, o Guarani não teria nenhuma chance mesmo de disputar, né, com a equipe do Novo Horizontino, né, por N questões, né, e o Guarani, nós, né, batemos muito nessa tecla, né, reconstrução, então vamos apostar no que nós temos. Mais um erro. Quase 14 minutos deste primeiro tempo. Mais uma saída de bola errada do Guarani no campo de defesa. Passe errado do Rafael. Lateral de graça para o time do Leão da Paulista. Desce a Inter de Limeira. Vem de novo para o campo de ataque na marca dos 14 minutos. Albano no comando. Boa bola para Alexandro. Pintou a devolução. Albano tentou limpar para a perna esquerda. Dividiu. Sobrou para Lelkovic. Trouxe por dentro. Afunilou o jogo. Voltou o passe com o Marlon. Marlon tentou abrir na direita com o Felipe Albuquerque. Matheus Regis interceptou. E tome contra-golpe do Bugrão. Dividida com o Felipe Albuquerque. Foi para o chão. A árbitra da partida manda o jogo seguir. Manda o jogo seguir, Mariana Nani Batalha. Vem na contra-carga, Inter de Limeira. Passe no comando, posição legal. Alexandre na cara do Gabriel Mesquita, bateu. Tá impedido. Tá impedido o tal do Alexandre. Ele deu piruleta. Ele fez a festa. Mais um assistente, número 2, o Leandro Matos Feitosa já levantava o pano lá, Albertinho. É, mas lembrando que tem o VAR, né? E pelo passe ali... Não sei não, hein? Na nascente da jogada ele parece em posição irregular, exatamente, né? Mas aí quando você tem o segundo lance, né? Exato. Ali, quando ali ao toque, né? Do jogador da Inter de Limeira, onde parecia ali ser o Rafael, né? Dando... não, já tá confirmado o impedimento, viu, Albertinho? Então, mas então da onde? Então, ou o lance... É na nascente da jogada. Ah, então tá bom. Ele vinha da A pra B, né? Exato. Nossa. O VAR lá, o Thiago Duarte Peixoto, o Leonardo Augusto Vila, toda a galera... Tem certeza? Eu acho tá parado ainda. Eu vi o braço levantado da Mariana, eu tive a certeza que o lance estava impugnado. Não, ela tá agora ela Milionários tá fazendo... é Rico. Exatamente. Tá no Milionários é Rico. Pra mim, daqui que eu vi o lance aqui, o Lucas de Souza e amigos, pra mim não tava impedido, não. Ali quando houve parece o toque que vem de trás, né? O Lelkovic, né, pelo se eu não me engano, ele Vamos acabou... ver novamente, a gente tem o Albano, o recurso da imagem. O Albano acabou fazendo a jogada e ele tentou tocar pro Lelkovic. E ali estava... Nesse lance aí tá impedido o Alexandre. Mas só que ele não tocou para o Alexandre. Ele tocou... Houve um toque antes, se eu não me engano, para o Lelkovic, que acabou ali dando uma assistência, né, para o Alexandro quando rodou a jogada. Ali o Rafael, ali ele acabou, para mim o zagueiro Rafael, camisa número 3 do Guarani, acabando dando ali a opção para ficar, né, não ficar impedido. Vamos aguardar, né, se ele vai marcar como se ele estivesse saindo Eu acho que vai marcar impedimento. Impedimento já tá impugnado. Lance impugnado. Lucas. Ufa, abraçando aqui Eduardo Toletino, grande Eduardo Toletino acompanhando a nossa transmissão, Luiz Scramin da IPIC, alô Scramin, tá na torcida aqui pelo Bugrão, por enquanto 0-0, grande Luiz Scramin, artilheiro dos bons esse aí, recuperação de bola do Guarani na metade do campo, Natan que domina junto ao círculo central do gramado, acabou dividindo, foi pro chão, a arbitragem parou, vai dar falta do senegalês Ibali, hein? Acho que tá expulso, hein? Vai tomar amarelo, Ibali, vai tomar amarelo, mas o VAR pode entrar novamente em cena. É o Natan, né? É o Natan, camisa 5, aí uma dividida forte. Nossa. Tem uma tesoura no Natan aí, Albertinho. Ah, não. Pra mim, o Natan não volta mais. Uma tesoura. Meu Deus do céu, que lance, rapaz. Nossa, que lance. É forte, hein? O Ibali entrou com tudo ali, acabou prendendo ali a perna, o pé do camisa número 5, o Natan. E pra mim, ficou de graça esse cartão amarelo, meu querido. Pra mim, ele não volta, hein? Pra mim, ele não volta. Pra mim, ali, torceu ali o joelho. Pra mim, não volta. Menino de 19 anos, né? O menino que veio da equipe da RB Bragantino, dos aspirantes, né?
é ali uma das apostas do técnico Maurício Souza, assim como o atacante João Vitor, que está no banco de reservas. Preocupa. Que lance muito. forte. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Continua caído ali o Natan, quase 100 simultâneos aqui na nossa transmissão. Deixa o like, família Metão, 50 likes, senta o dedo no joinha, se inscreva no canal Futebol Interior. Mais de 20 mil apaixonados por futebol. Vamos chegar aos 25 mil ainda nesse final de janeiro, família, nos ajude. Tá curtindo a transmissão, tá gostando aqui do nosso trabalho? Senta o dedo no joinha, se inscreva no canal Futebol Interior. Todos os jogos de Ponte Guarani você acompanhando ao longo dessa temporada aqui nos canais Futebol Interior. Acesse futebolinterior.com.br, a notícia de futebol e não tá no Futebol Interior é fake news. Albert Cavalcante, 18 minutos da primeira etapa, o jogo segue parado para atendimento médico do Natan. O Natan preocupa, viu? Preocupa, o menino de 19 anos, VRB Bragantino, ele que foi eleito o craque, né, da partida, né, do Paulistão, e preocupa. Quando ali o técnico Maurício Souza chama os jogadores ali para famosa resenha, para acertar alguma coisa. O Guarani de 18 minutos teve duas oportunidades, é verdade, entre Limeira também. Em termos de finalização, o Guarani foi quem chutou, né? Sim. Porque a Inter, apesar desse lance anterior aí, o impedimento do Alexandro, a Inter, por enquanto, ainda não fez muita coisa no jogo. E toda vez que chegou, foi por conta do erro do sistema defensivo do Guarani, né? Na verdade, quem criou as oportunidades para a Inter de Limeira foi o próprio Guarani. Quando levanta o Natan, está mancando. Tá manquitolando aí no camisa 5, vamos ver se ele vai... Para mim, Lucas de Souza, pode já preparar uma substituição, que para mim o menino não está no gramado não. E agora, por que parou? Parou por quê? Na verdade, tá mandando voltar a cobrança ali a Mariana Nani Batalha. A questão do nosso querido Natan aí, se ele não for trocado agora, no intervalo dificilmente ele deve voltar, né? O Giva, né, é uma opção, né? O Giovani, né, no caso conhecido como Giovani. Marcou o gol no primeiro jogo, né? Exatamente, mas o cartão amarelo para mim ficou de graça. Nós não sabemos aí o que tá, né? Ali mandou seguir. Para mim ficou de graça o cartão amarelo. Também acho que valeria aí a revisão do VAR. O VAR já entrando em cena para anular um gol da Inter, poderia ter expulsado aí o Ibali, o volante senegalês que veio do São Paulo, foi formado nas categorias de base do São Paulo. Ibali. Aqui Guarani no campo de ataque, lançamento à frente para Eliseu, chega a marcação de Gui Mariano, capitão do Leão da Paulista, passa o perigo, a bola sobe, desce e volta com o senegalês Ibali, domina atrás por dentro, encara de frente a marcação de Matheus Retes, sai da direita, vem pelo meio, volta a jogada com Gui Mariano. Gui Mariano tenta o lançamento, se enrola toda a Inter de Limeira na saída de bola, Matheus Regis não tem nada a ver com isso, vai embora, chega Felipe Albuquerque, bate a carteira do cidadão, a bola vai direto pela linha de fundo, só tiro de meta para Inter. 20 minutos deste primeiro tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. O tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior. É o Campeonato Paulista, Paulistão Sicredi 2025, que você acompanha aqui nos canais Futebol Interior. Limeirão ao palco do espetáculo, por enquanto 0 para a Inter de Limeira, 0 para o Guarani. Campeonato Alagoano, tá rolando o CSA e Muricy, 17 minutos do primeiro tempo, 0-0. E olha a Inter, Léo Kovic ajeitou, atenção, Alexandro não tem o domínio, tira a defesa do Bugre. Tira a defesa do Bugre, mas o lance já estava impugnado. Novo impedimento no ataque do Leão da Paulista. Seguindo aqui no placar ao vivo, Futebol Interior, Coruripe 3 e Gaci 0 pelo Campeonato Alagoano. Juazeirense 0, Barcelona de Leão 0 pelo Campeonato Baiano. E mais tarde, às 18h30, Jequié e Colo-Colo da Bahia. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Abraçando aqui o Juan Dantas, perguntando para quem foi o cartão amarelo no lance anterior. Foi pro Ibali, volante senegalês, o 8 da Inter de Limeira. E o TY, perguntando onde tá passando. Aqui nos canais Futebol Interior, viu, TY? Mas também lá no canal Nosso Futebol, você pode acompanhar. Se você não achar no Nosso Futebol, fica aqui com a gente na narração de Lucas de Souza, com comentários e reportagem de Albert Cavalcante. Você está na melhor transmissão esportiva de Campinas e região. 21 minutos e meio, Albert Cavalcante, o jogo por enquanto 0-0. O Guarani, né, sofrendo, né, com os próprios erros, principalmente pelo lado direito, né, com o Justin, né? Ele que não acertou nada. E toda a bola jogada somente, né, nas costas dele com o Léo Kovic. Mais uma saída de bola errada, dessa vez do Titi. Bola para Albano no comando. Alexandre tentou a devolução para o camisa 10 da Inter. Chega a marcação, vai lá, Lucas Justin. Para a jogada, limpa a bagunça, evita a saída, chuta a bola pela linha de lado, manda a bola para qualquer lado, chuta pro mato com o jogo de campeonato. Lateral para a Inter de Limeira.
reclama que foi empurrado o Lucas Dias em nova saída de bola equivocada do Guarani, que não consegue sair de trás, Albertinho. Insiste, né? Insiste bola em pé, e tem hora que você não precisa desse artifício, né? Você tem o Eliseu, um menino grande, né? Menino forte, taca a bola ali e vão, né, na casquinha. E até mesmo o Isaac, que faz esse papel, se precisar de atacante. Exatamente, olha a escapada lá pela esquerda, justamente num domínio, numa proteção do Isaac, que puxa a jogada, entrega na ponta esquerda para Emerson. Emerson puxa a jogada com o Titi, entregou no corredor para Matheus Regis, sai da esquerda, vem pro meio, funil no jogo, tenta o passe no Mandrake, chega a marcação, tira, afasta Eduardo Porto, rebote, volta, é do Guarani. Pela direita domina a jogada Lucas Jussen, pensa, olha, Frila Penteia, junto à metade do campo, ele vira a jogada, vira a página da esquerda para direita, da direita para esquerda, buscando lá na ponta, canhoto Emerson, sobe, toca na bola, camisa meia dúzia, ela vai direto pela linha de lado, lateral para Inter, já cobrado pelo Felipe Albuquerque, ele entrega o lance para Albano, Albano domina, marcação tripla em cima dele, consegue o giro, entrega com o Felipe Albuquerque, por elevação, tentou toque no Ibali, foi derrubado, camisa 8 é falta marcada, jogo parado, posse de bola para a equipe do Inter de Limeira lá no campo de defesa. A TV mostra novamente, Alberti, o impedimento na nascente da jogada. Parece que a bola não toca no Lelkovic. Se tocasse nele, fatalmente o Alexandro estaria em posição legal, marcaria o primeiro gol do jogo. E ele virou uma pirueta, um carpato, um mortal, né, ali para comemorar. E ali depois teve que rebobinar a fita, né? Mas ali foi por pouco, hein? Foi mais na sorte do que no juízo. O Guarani fica dando espaços e acontece isso, né? Ó, mais uma jogada pelo lado esquerdo, né? Seria o lado forçando direito, bastante pela canhota aqui, né? Então, e aí que tá, né? Precisa da proteção. Vamos também ficar de olho também no Natan, né? Porque o Natan, depois da falta sofrida, ele também sumiu de campo. Vamos ver se ele aguenta aí o restante da partida. O Francisco José aqui com a gente, perguntando algum escanteio, por enquanto não. Severino Francisco, boa tarde, boa narração. Vamos, Leão, valeu, Severino. Marcelo André com a gente também, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Guarani no ataque, Eliseu tentou domínio, derrubado, é falta nele! Derrubado o menino Eliseu pelo camisa número 3, o Guimariano, capitão da Inter de Limeira, é falta pro Guarani. E da onde nasce essa jogada, Alberti? Lançamento longo, não dá pra sair com passes curtos, manda a bola no pivô que ele resolve. Exatamente, né? E Justin mais uma vez, mas ele já tinha tentado, né? Perdido a bola mais uma vez lá na frente, depois o domínio do Eliseu foi bonito, hein? Exatamente, um Bumba Meu Boi lá pra frente, né? Ali no sistema ofensivo, o Eliseu com a marcação em cima do capitão Guimariano, ele conseguiu dominar, colocou o corpo, é isso mesmo. O Guarani precisa, se não dá por baixo, é por cima. O importante vale, os 3 pontos do que a apresentação nesse campeonato. Falta o Guarani pelo lado direito, ele, hein? Caio Melo na bola. Caio Melo pra bola, quem sabe agora vem comigo o torcedor do Bugre, perna direita, levantou na boca da botija, a bola vem alta, cai na segunda trave, vai direto pela linha de fundo. 25 minutos deste primeiro tempo, você ouve o toque da mesa digital de Felipe Marques, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, o tempo, placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior. Paulistão Sicredi 2025. Você ligado, conectado, segunda rodada do Campeonato Paulista, o estadual mais difícil do Brasil. Limeirão, estádio Doutor Major Levi Sobrinho, ao palco do espetáculo, por enquanto, 0 para a Inter de Limeira, 0 para a representação do Guarani. Por enquanto, nada de gols lá em Limeira. Placar Vivo Futebol Interior informando, Campeonato Paulista Série A2 segue, Santo André 0, Primavera também 0 e São Bento 0, Votoportuguense 0, mais tarde às 18 horas, 15 de Piracicaba Linense. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Acompanhando mais uma descida do Bugrão aqui pela esquerda, campo de ataque, quase na linha de fundo, tem lateral Guarani, vem pra cobrança Emerson, espera alguém se movimentar, quem se movimenta tem preferência, vai se movimentando no campo de ataque, as peças do Guarani, Caio Melo devolveu com o Emerson, fatiou, levantou na boca da botija, bola fechada, sobe, tira a defesa, afasta Eduardo Porto, rebote voltou, Isaac, bola ajeitada no comando, derrubada, a bola sobrou para Eliseu, quem sabe agora no pivô, tentativa de tirar a defesa da Inter de Limeira, a bola vai explodir no camisa número 9, sobra na direita com o Felipe Albuquerque que afasta. Chuta pra frente de qualquer maneira, quase essa bola sobrou na boa pra Eliseu chutar, Albertinho. Na frente da grande área, primeiramente o Isaac reclamou, né? Reclamou de um toque. A juíza, né? No caso, a Mariana Nani Batalha não marcou nada. E o Eliseu, no corpo, na força, acabou conseguindo vencer.
né, a disputa. Porém, entretanto, a zaga da Inter de Limeira tirou e o Guarani, 26 minutos, primeiro tempo, vem pra cima, Lucas. Vem pra cima o Bugrão, tá melhor no jogo. Boa virada do Natan, entregou pra Emerson. Bola pra Caio Melo no bico da grande área. Que passe! Matheus Regis dominou, limpou! Acabou ficando sem a bola. Foi desarmado pelo Felipe Albuquerque. Bonita jogada do Guarani em velocidade pela esquerda. Quase que deu pro Matheus Regis se ajeitar. Na hora que ele cortou, já tinha marcação dupla em cima dele. Ali ele deveria ter deixado a bola passar, né? Após a tabela, o Emerson vinha na velocidade pelo lado esquerdo. E ali, possivelmente, o Emerson iria fazer o cruzamento para dentro da pequena área. Ali o Matheus Regis acabou pegando a bola, acabou dominando a bola. Quando ele pensou em bater, a zaga da Inter de Limeira tirou. O Guarani vai apertando. Em 27 minutos do primeiro tempo, o Guarani é melhor. Resposta da Inter, bola aqui pela meia esquerda, Alexandro saindo da grande área, o ex-centroavante do Tombense, bola ajeitada ali pela meia esquerda com o Marlon, lançamento para Albano no comando, a bola saiu, vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Guarani cobrar. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região, Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. O Renato Silva perguntando quem tá melhor, Albert, 28 minutos, o Guarani é melhor, não fosse os erros defensivos aí na saída de bola, a Inter de Limeira não teria criado nada no jogo. Na verdade, vamos dizer assim, né, que o Guarani... Olha o Gabriel Mesquita, quase que perde essa bola, entrega na esquerda pra Titi, tira de qualquer maneira, vai lá, Albert. Meu Deus, que susto, hein? O Gabriel Mesquita recebeu uma bola na fogueira e vinha a marcação em cima da Inter de Limeira e foi assim, por um triz, hein? Por um triz ali, que pelo jeito ali era o Alexandro. Era o Alexandro na jogada. Alexandro ali não ia... driblar goleiro, entrar com bola e tudo. O Guarani teve as melhores chances, o Guarani é um time mais lúcido, é verdade, mas peca no problema crônico de 2024, né? O Guarani tem a posse de bola, né? Tem as melhores oportunidades, mas além de não marcar, né? Não aproveitar as chances, também cria muitas chances para o adversário. O Guarani precisa, nada mais, nada menos que ter um pouco de tranquilidade. Velocidade e pressa são totalmente diferentes. Então o Guarani precisa ter velocidade e não pressa. E quando essa bola, jogo apoiado, fica de um lado para o outro, chama toda a marcação da Inter de Limeira para cima. E o Guarani, lembrando que começo de pré-temporada, os jogadores não estão 100% na sua condição física. Então o Guarani precisa, nada mais, nada menos, de colocar o Rafael Bilu em campo, né? Usar mais jogadores de lado, o Guarani chegue mais fácil no campo de ataque. Escapada do Bugrão, olha lá, Emerson avançou, carregou, driblou primeiro, acabou desarmado, prendeu demais, tira a defesa da Inter, rebote e volta, cai pela meia esquerda, avança o Bugrão, bola com o Natan domina, recebe, sai da esquerda, vem pelo meio, entrega a jogada na intermediária, à frente do círculo central com o Lucas Justin, volta de primeira com Titi, devolve a jogada na ponta canhota, vai lá o camisa número 5, Natan tá bem no jogo, entregou pela meia, chama a tabela com Isaac, o Mandrake, devolução de bola no Natan, foi derrubada, a arbitragem manda o jogo seguir e tome contra golpe da Inter. Albano soltou no Alexandro erra o domínio. Vai bem, Rafael. Recuperação de bola do Bugrão. Contra a carga do Guarani. Isaac, o Mandrake, bolão para Bilu. Bilu domina, invade a grande área. Atenção. Na perna esquerda que é boa. Faz ali o recuo, faz ali o break. Voltou para Natan, pé direito, bateu. A bola sobe e vai fora. Perna direita na bola do Caio Melo, pegou embaixo da pelota, ela subiu, foi pela linha de fundo. 30 minutos deste primeiro tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. O tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior. É o Paulistão Sicredi em destaque para você aqui nos canais Futebol Interior. Segunda rodada do Campeonato Paulista, por enquanto 0 para a Inter de Limeira, 0 para o Guarani. Pela Série A3 do Paulistão, União Suzano 1, União São João também 1. Rio Branco 3, São Bernardo 0. O Rio Preto vai batendo o Cantanduva por 2-0. Itapirense empata com o Monte Azul pelo placar de 1-1. Desce o Bugrão, bola ali pela meia direita. Rafael Bilu vira o jogo da direita para a esquerda, entrega a jogada para Emerson. Emerson adiantou no corredor para Matheus Regis domina, atrás por dentro, volta a jogada na intermediária. A bola passa pelo Caio Melo, não chega, não passa ali pelo Natan, que domina. O camisa número 5 chama a tabela curta com o Rafael Bilu, devolveu com o Caio Melo. Caio Melo na canhota para Emerson, se movimentou Matheus Regis. Emerson trouxe por dentro, sai da esquerda, vem pelo meio. Afunila o jogo, rebobina a fita, volta a jogada. Entrega o lance com o Rafael. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Vem Inter de Limeira, bola recuperada, foi embora o Marlon. Engatou a primeira, segunda marcha, abriu pela ponta esquerda para Lelkovic. Lelkovic dominou, tem espaço, carregou, progrediu no tabuleiro verde na entrada da área, perna esquerda, uma bomba em cima da marcação de Lucas Justin. Bola vai pela linha de lado lateral para a equipe da Inter aí, Albertinho. No contra-ataque, né? Mais uma vez, erros de passe do Guarani lá na frente e vem a Inter de Limeira, né? Engata a primeira, segunda, terceira, ali pelo lado esquerdo, mais uma vez, Lucas Justin.
ele vai sofrendo com o Léo Kovic. Ele abaixou a cabeça e ali o Justin fez a leitura perfeita. Acabou fazendo o famoso X, a bola explodiu no jogador bugrino, a bola saiu pra lateral, lá vem Inter de Limeira. Vem a Inter, Léo Kovic tenta o corte curto, vai bem na jogada, tira de qualquer jeito Natan. Insiste a Inter, Juan Tavares na canhota, domina, recebe, avança sem muita velocidade e fica marcado pelo Justin. Passe no fundo do campo, atenção, Alexandre, cruzamento na primeira trave, sai do gol, Gabriel Mesquita. Na pequena área, se estica todo, o arqueiro bugrino vai lá, faz a defesa. Outra descida da Inter pela canhota aí, Albertinho. Tem que fechar ali, né? O Maurício Souza tem que arrumar um jeito de fechar aquele lado. E dá até pra entender, né? Porque o Bilu, como nós dissemos no começo no começo da jornada, o Rafael Bilu não está na plena condição física. Então o que o Felipe Conceição está fazendo? Está colocando ali, né? Fazendo a dobradinha pelo lado esquerdo e o Justin tem que se virar ali. E o Justin vem sofrendo muito. Primeiro no passe, né, nos passes, né? Ele não consegue, né, ser assertivo nos passes e também na dobra que é feito pelo lado dele. Ali o Maurício Souza precisa fazer alguma coisa porque ali o mapa da mina é pelo lado esquerdo. Natan foi sair jogando, entregou o ouro, bola no comando, Albano domina, recebe, abriu na canhota, Léo Kovic, bico da grande área, atenção, cruzamento vem por baixo, tira Rafael de qualquer maneira. Manda a bola pela linha de lado, outra saída errada do Guarani, lá pela ponta direita, a bola vem na canhota, insiste a Inter, lateral cobrado do Léo Kovic, que tentou fazer o cruzamento, a bola explode na marcação do Justin, vai fora. Lateral para Inter que pressiona, Albertinho. E vai ofertando oportunidades para Inter de Limeira. A Inter de Limeira só chega na base do abafa. E o Guarani entrega a bola mais uma vez. Lá vem os homens de novo. Vem Léo Kovic, tentativa de cruzamento. Lucas Dias se entrava. De carrinho, manda a bola pela linha de fundo. Escanteio. Escanteio. Primeiro córner do jogo aí, Albertinho. Primeiro escanteio pelo lado, né, esquerdo. E ali ele, mais uma vez, né? Justin vem sofrendo muito. Maurício Souza tem que mexer urgentemente nesse lado esquerdo. Os grandalhões da Inter estão lá dentro. São 3 zagueiros, hein? O Eduardo Porto, o Gui Mariano, o capitão. Tá todo mundo dentro da área. Vai lá Mariana Nani Batalha para conversar alguma coisa ali com o batedor do time da Inter. 34 quase do primeiro tempo, abraçando aqui o Marcelo Borges, lá em Chapecó, acompanhando a nossa transmissão. Léo Kovic para a bola, na perna esquerda. Vai pintar chuveirinho na área, se liga aí, Gabriel Mesquita. Sinal de alerta ligado na defesa do Bugre. Levantamento na boca da botija, segunda trava, toque de cabeça do Eduardo Porto para a defesa do Mesquita. No canto esquerdo faz a defesa o arqueiro do Bugrão. Subiu com liberdade, Eduardo Porto estava esperto, o arqueiro do Bugre aí, Albertinho. Bola aberta na segunda trave e ali apareceu ele, né? O zagueirão, o capitão. Né, o zagueirão Léo Porto, o capitão é o Guimariano. Né? Eduardo Porto. Não, Léo Porto, eu tô olhando, mas tudo bem. Eduardo Porto, né? Na segunda trave ele cabeceou firme e forte, mas ali estava ele, né? Gabriel Mesquita fez a defesa, segue no Limeirão. Guarani 0, Inter também 0. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Feliz 2025, Albert Cavalcante, bom retorno sempre aqui, prestigiando a melhor equipe de transmissão. A mensagem do nosso querido Marcelo Borges em Chapecó. Desce a Inter, passe no comando, atravessada, a bola vai chegar, Titi, tirou de biquinho, quase que ela chega no Albano. Completa o serviço, Emerson manda de qualquer maneira para o campo de ataque do Guarani. Que bobeira, ia dando a defesa do Bugre. Aí o Albânia saindo de trás da defesa do Bugre. E tenta a resposta. Eliseu ajeitou, fez o pivô, entregou para Matheus Regis. Na velocidade, do jeito que ele gosta, encara a marcação de Felipe Albuquerque. Ainda Matheus Regis traz por dentro, o pé direito, tenta o chute. Ela carimba a marcação do Eduardo Porto. Tentou tirar, a bola voltou. É do Guarani, Caio Melo. Com Natan na ponta esquerda, tentou passe para o Emerson. Albano consegue interceptar na sequência. A bola vai pela linha de lado. Tive impressão de falta porque caiu no chão Albano, mas a arbitragem deu só lateral pro Guarani, que insiste no campo de ataque, Alberti. E o detalhe foi o Titi, né? Acabou a famosa dormida, quase ali perde ali a chance, né? O Inter de Limeira quase abre o marcador. E vou falar pra você, faltou alguém gritar ladrão, né? Porque o Titi ele tava andando em campo e a bola foi ele não percebeu que o Albano estava nas costas. E outra coisa, né? Também nem faltou. O próprio sistema defensivo dá um toque pra ele, né? E o Guarani volta. Tava no campo de ataque. Vai voltando porque ele fez esses toquinhos de primeira. Aí mata o torcedor. Aí a tentativa de triangulação entrega a mal. Matheus Regis acaba desarmado. Ficou reclamando de falta. A arbitragem nada marcou. E Bali tomou, tentou partir. Acabou também desarmado. A bola vai fora. Lateral para o time da Inter de Limeira no campo de ataque. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121.
Trabalho de bola da Inter de Limeira, campo de defesa aqui, Mariano entrega a jogada na zaga central para Roberto. Roberto domina, recebe daí para Eduardo Porto estica a jogada, manda para o campo de ataque de qualquer maneira, buscando o Juan Tavares, sobe, tira Lucas Justin, choque de cabeça, choque, na verdade foi no ombro ali do Lucas Justin, fiquei com medo do jogador do Guarani ter cabeceado ali o jogador da Inter de Limeira, um choque de cabeça é sempre preocupante, mas ficou sentindo o ombro direito ali, o camisa número 2 do Guarani, Albertinho. Na hora que aterrissou, né, o Lucas Justin subiu, né, subiu alto, e ali na dividida com o Juan Tavares, acabou ali, né, caindo de mau jeito, mas já tá de pé o atleta bugrino no Limeirão. Guarani 0, Inter também 0. Trabalho de bola do Guarani na ponta esquerda, campo de defesa, Titi entrega para Emerson, daí para Caio Melo de primeira, tenta o passe no Matheus Guedes, bola no vazio, não tem ninguém de verde, passe errado do Caio Melo, lateral bola para Inter de Limeira. Você ligado, conectado com a gente, mais de 100 simultâneos na transmissão, muito obrigado pelo carinho da audiência, pela honra da sua presença, senta o dedo no joinha, mais de 100 simultâneos, não tem nem 50 likes, senta o dedo no joinha aí, vamos educar o algoritmo do YouTube para entregar esse conteúdo para mais pessoas. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, desce o Bugrão, pela esquerda Matheus Guedes, na habilidade, na ousadia, na alegria, do jeito que ele gosta, trouxe por dentro, foi derrubado pelo Marlon, é falta na metade do campo. Mais uma falta do Marlon, estão caçando o camisa 7 do Bugrão aí, Albertinho. E por incrível que pareça, o mais lúcido no campo de ataque do Guarani. Ali ele tomou a famosa paulistinha ali, né? Isso dói que é uma beleza. Dói que é uma beleza. E eu olhando assim pro Matheus Guedes assim, meu amigo, quem tem saudade de Marlon Maranhão, de Marlon, alguém, Reinaldo. É outro jogador. É outro nível, né? Muitos aí, né, que criticaram, né, a vinda do Matheus Guedes aí nessa segunda partida aí, mostrando um jogador muito voluntarioso. E o técnico Maurício Souza precisa ali mexer, né, no sistema defensivo, dar mais calma aos seus jogadores, né? E parar de rifar tantas as bolas, né? Porque a Inter de Limeira, quando vem em bloco, né, vem passando o trator pelo lado esquerdo, o Lucas Jansen vem fazendo, né, uma partida... e agora ele ouve uma conversa do Maurício Souza. E pelo que ele está gesticulando, ali, ó, não precisa tocar não, mano, é bola por... Procura o jogador referência. Pelo que nós estamos vendo aqui, né, a conversa, né, o Maurício Souza conversando de boa, né, mas é aquela, né, sofreu muito o Jansen nesse primeiro tempo. E assim, a Inter de Limeira está, né, primeiro jogo, né, da temporada. Se estivesse, eu acredito, se a Inter de Limeira estivesse aí apta, 100% aí, eu acho que já teria aberto o placar, o marcador, pelos erros do Guarani. O Guarani chegou mais vezes. É muito mais um problema de construção do Guarani, que entrega a bola para a Inter, do que propriamente a qualidade. O Albano, que é o camisa 10 da Inter, não tocou na bola. Exatamente, e o Guarani também sofreu, né? Apesar de vencer a equipe do Botafogo. Vamos deixar de lado a questão fora, né? Fora, se você tirar o gol... realistas, exatamente, né? O Guarani venceu por 2-0, é verdade, mas... O contexto, em geral, assim, o Guarani não apresentou um futebol de encher os olhos. E essa é a tônica do Guarani. Não estou fazendo uma crítica, sim uma observação, né? O Guarani precisa levar essa tônica para todas as outras partidas. Lembrando, nada mais nada menos, que a próxima rodada é contra o São Paulo Futebol Clube. Então, precisamos aí desses 3 pontos, né? São Paulo do Zubeldia, né? Exatamente, que... o ponto não conquistado. E olha a Inter falhando na defesa, a bola sobre o Matheus Regis, bateu cruzado, bate mal, bate fraquinho, a bola fica nas mãos do André Luiz. Lançamento lá para a esquerda, cria mais uma boa oportunidade o Bugrão. Matheus Regis bateu de perna esquerda, pegou meio mascado. Se essa bola vem um pouquinho mais pro meio da grande área, o Eliseu estava bem colocado, poderia mandar essa bola pro fundo do gol. Chegou de novo o Guarani, Alberti. O Guarani vai chegando mais uma vez pelo melhor jogador do Guarani, que é o Matheus Regis. E sinto também a falta também do Isaac, né? O Isaac também, ele pisar mais na área, né? O Isaac está muito escondido entre os volantes da equipe dentro de Limeira e precisa o Isaac aparecer mais para sair a tabelinha, senão vai ficar dependendo e marcou falta, cara. A falta, o Lucas Dias numa dividida com o Lelkovic, o Lelkovic foi pro chão, o Lucas Dias tinha tanta certeza que a falta seria pro Guarani que ele agarra a bola, mas a falta na verdade foi pra Inter de Limeira, foi o que apontou ali a árbitra, a senhora Mariana Nani Batalha. Falta pra equipe da Inter de Limeira, uma falta perigosa contra o Bugrão aí, Albertinho. Pra mim ali, né, ali foi o Jansen também, ali foi menino, né, literalmente, né, um menino novo também, veio das categorias de base do Fluminense, né, sub também, o sub-23, né, e ali faltou um pouco de malícia, falta perigosa pelo lado esquerdo, acabou colocando a bola na mão, né, mão na bola, falta perigosa. Quem sabe agora. Rapaz, olha aí, falta. Juan Tavares na bola, levantou na boca da Botijo, desvio de cabeça, ela fica viva no tumulto, tira a defesa do Bugre, afasta Lucas Justin.
Rebate, manda essa bola pra frente de qualquer jeito. Ela volta na metade do campo, é de Ibali. Faz o lançamento lá pra ponta direita. Domina Albano, bota a bola no chão. Chama Gorduchini, meu amor, e vai embora. Perna esquerda na pelota, lançamento na segunda trave. Lucas Justin sobe e afasta. Sobe, afasta, ela fica na entrada da zona da confusão. Vem buscar jogo, Rafael Bilu. Não consegue dar sequência. Marlon Toma entregou pra Léo Kovic. Linha de fundo, lindo. Corte no Justin. Trouxe pra dentro, perna direita, bateu a bola, desvia na marcação do Rafael, vai fora. Vai fora, vai pela linha de fundo, escanteio pro Leão da Paulista aí, Alberti. Fire, 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 sempre pelo lado esquerdo ali, o Lukovic, hein? Ele deu um corte em 2 jogadores e ali, entrando dentro da grande área, ele tentou bater cruzado, buscando o ângulo esquerdo do goleiro Gabriel Mesquita e a bola acabou explodindo no Rafael. E a bola acabou indo pela linha de fundo, o escanteio, o segundo escanteio da partida, o segundo para a equipe da Inter de Limeira, agora pelo lado direito. Vai apertando a Inter de Limeira no final desse primeiro tempo e o Guarani tá perdidinho no seu sistema defensivo, Lucas de Souza. É complicada a situação defensiva do Guarani. A Inter tenta pressionar, o Guarani teve um momento bom no jogo, agora quem manda é a Inter. Léo Kovic pra bola, levantamento, a bola fechada, tira a defesa do Bugre. Rebote e volta, é da Inter, domina a jogada pela direita outra vez, é o Albano. Albano com Felipe Albuquerque, atenção, linha de fundo, cruzamento no meio da cozinha, afasta, Rafael tira de qualquer maneira. Rebote voltou, Albano de fora da área, uma bomba em cima da marcação. Rebote volta, cai pela meia esquerda com Ibali, domina o senegalês, faz o lançamento longo no comando, rebate Maldite, a bola subiu, desceu, que na entrada da área, afasta Rafael de qualquer maneira, pressiona o time da Inter de Limeira, Isaac o Mandrake divide ali com Ibali, a bola sobrou pela direita, Lucas Justin manda pra frente, e a arbitragem vai dar falta em cima do Ibali, falta do Isaac o Mandrake em cima do senegalês Ibali, posse de bola de novo pra Inter, tem uma falta quase frontal, uma falta pela meia esquerda, pode pintar mais um chuveirinho na área do Bugre aí, Albertinho. É, falta longa, distante ali, o jogo começou a ficar feio no final desse primeiro tempo. A bola, aquele famoso Bumba Meu Boi, Isaac tentou tirar de cabeça, acabou acertando o jogador, qual o nome dele mesmo? O Ibali. Ibali, lindo nome. Ibali e acabou senegalês. Falta, é senegalês. E falta pros homens. Falta, vem pra bola, vai daí, Laukovic, meu Deus Obrigado. Do céu, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Bom, uma cobrança de falta dessa aí, né, Albertinho? A gente chama até o teaser, né? Porque a bola deve ter caído lá na Avenida Central de Limeira. Lá. E por incrível que pareça, queimou uma lâmpada no estúdio em cima da Felipe Marques bem na hora. A bola chegou no estúdio aqui, rapaz. Quebrou a lâmpada. Mas pior que queimou mesmo. Queimou, não, mentira não. Acabou queimando. Só escutamos o Tec olhando pra cima, o Felipe Marques aí, queimou. Coloque aí, hein. Coloque aí no balanço. Aí, anota no borderô aí, menos uma lâmpada. Vem Inter. Bola aqui pela esquerda, Alexandro dorme no ponto, perde pra Rafael Bilu. Rebote e volta de Lucas Justin, domina, perto da grande área. Sai jogando curtinho, entrega pra Natan. Natan com Caio Melo, de novo com Natan. Sai de pé em pé, o Guarani vem bonito. Bola pra Isaac, o Mandrake carregou, avançou no gramado, passa a metade do campo com coragem, cruza a fronteira. Foi embora o Mandrake, soltou na canhota, Matheus Regis, dominou do jeito que ele gosta, trouxe por dentro, armou na perna direita, bateu pro gol, ela passa, a esquerda vai pela linha de fundo. Passa a esquerda, vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe da Inter, mais 5, vamos até 50, Albertinho. O Matheus Regis, mais uma vez, mas tudo começou com ele, né? Bola de pé em pé e a bola no Isaac, o Mandrake, o cérebro pensante, mas agora também deu uma fome, mas tem uma fome também, o Matheus Regis não almoçou. Mais uma vez, jogada pelo lado esquerdo, e ele joga muito bem, viu, Matheus Regis, né? Só ele puxa com a perna esquerda pra direita, e ali tinha o Rafael Bilu pedindo, entrando ali na meia-lua, ele acabou, né, batendo pro gol, achando que ia se consagrar, a bola foi pela linha de fundo, tiro de meta, segue no Limeirão, Guarani 0, Inter de Limeira também 0. Mais 5 de acréscimo, vamos até 50, escapada do Juan Tavares pro Leão da Paulista na canhota, atenção, linha de fundo, o Juan Tavares ganhou do Natan, invadiu a grande área, tentou cruzamento, Titi. Fecha a porta pro camisa 26 da Inter de Limeira, manda pela linha de fundo, mais um escanteio aí, Albertinho. Terceiro escanteio da partida, o terceiro para a equipe da Inter de Limeira, o segundo pelo lado esquerdo, mais uma vez, né, jogada ali
né, ponteada nas costas do sistema defensivo do Guarani, e eu achei que o Natan não ia aguentar, hein? O Natan tem um pique pra dar o desarme. E tá jogando ali, bem o Natan, hein? Tá jogando bem, graças a Deus, escanteio pros homens pelo lado esquerdo. Vai pintar, chuveirinho na área, Lelkovic, fatiou, levantou na boca da botija, lá vem alta, cai no segundo pau, toca de cabeça, vai pela linha de fundo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Mais de 100 simultâneos na nossa live. Muito obrigado, Marcelo Borges, dizendo aqui. Abraço, Lucas de Souza. Desculpa não ter te cumprimentado. Que isso, meu querido. Tamo juntasso. A galera vai chegando, vai curtindo, vai compartilhando. Família, faltam 23 likes pra gente bater a meta. Senta o dedo no joinha, deixa o like na transmissão. Se inscreva nos canais Futebol Interior. Acesse futebolinterior.com.br. A notícia é de futebol e não tá no Futebol Interior. É fake news. Desceu o Bugrão. Isaac, o Mandrake derrubado. Falta do Ibali. O Ibali já tem amarelo, hein? O Ibali já tem amarelo e se continuar batendo esse... Bate o Ibali, hein? Volante africano, senegalês, tem vigor físico e bate uma barbaridade, Albertinho. E tem que os jogadores, né, do Guarani, principalmente os mais habilidosos, Rafael Bilu, pode né, forçar em cima dele, força em cima do homem, que com ele cada enxadada é 5 minhoca, né? Falta marcada 0-0, Guarani Inter de Limeira. O José Maduro dizendo, pelo visto, tô vendo que vai ser o mesmo problema do ano passado, hein? Sofrimento até o fim. Pois é, José, o time não tá se comportando mal. O Guarani foi quem chutou mais no primeiro tempo, né? O que incomoda um pouquinho é essa construção no campo de defesa aí, muitos erros de passe. É bem verdade, estamos no começo da temporada, mas é como o Albert trouxe no começo da transmissão, né? É bom já fazer 12 pontos logo o mais rápido possível, né, Albert? Para tentar algo maior dentro do campeonato. Mas o Guarani vai jogando bem contra o Inter de Limeira lá no Limeirão. É sim, vai se comportando bem, um jogo fora de casa, né? Nas outras partidas, vamos lembrar, 2024, o Guarani sofria demais, não tinha, né? Não conseguia propor o jogo. Já com o Maurício de Souza, né? O Guarani está, né, mais com a bola, campo de ataque, ó o Guarani. Ó o Guarani com o Bilu, Bilu dominou, driblou, 2, foi pro chão, é falta, ô juíza, ô dona Mariana. Tem cartão amarelo e Ibali, hein? Opa! Tem cartão amarelo e Ibali, Mariana, Nani Batalha cercado pelos jogadores do Bugrão. Vai tomar o segundo amarelo. Ela disse que é a última. Ela disse que é a última. Aí é papo furado, hein? Era a falta nítida para amarelo. Era o segundo, estaria expulso o Ibali, Albertinho. Não existe isso, né? Falta, não existe pecado, nem pecadinho. E não existe faltinha. E é falta para amarelo, porque ele deu um carrinho por baixo do Bilu. Exatamente. Acabou ele até mesmo. Até acredito que ele escorregou, foi sem querer, mas no futebol não é pênalti sem querer, ele escorregou. Ele foi dar um pouco, mas não interessa. Então se você dentro da grande área foi pênalti sem querer, não existe. Falta é falta, seria pra expulsão. Eu gostei da comparação, viu, mas não Albert? É verdade, é verdade. Pô, não existe. Não existe. Falta é falta. Se fosse dentro da grande área, seria marcado e vice-versa. Então falta frontal, perigosa, tomara que o Guarani faça o gol, mas errou, hein? 49 minutos, mais uma volta no relógio pro fim do primeiro tempo. Falta frontal em favor do Guarani, quem sabe agora? Vem comigo, torcedor do Guarani, ó. Energias positivas. Você de dedo cruzado, ouvido ligado na transmissão dos canais Futebol Interior, falta pro Bugrão. 49,5 deste primeiro tempo. É chance de botar essa bola dentro da área, ou mesmo chute direto. Vai tomar amarelo, Alexandro. Amarelo, segundo canário do jogo. Amarelado, Alexandro, por reclamação aí, Albertinho. Tá bom pra nós, né? Quer dizer, tá bom pro Guarani. A Inter de Limeira vai, né? Vai apertando ali, os jogadores vão saindo aí do normal ali, né? Vai sair da casinha e vai subir nos canários, né? Mas o segundo cartão amarelo, o primeiro para o Ibali, que deveria ter levado vermelho, e agora para o Alexandro. Falta pro Guarani. Falta pro Bugrão, já passamos da marca dos 50 minutos, que foi o tempo estipulado pela Mariana Nani de batalha de acréscimo. Vem pra cobrança na perna direita, Caio Melo, ou na perna esquerda, o Emerson. É de longe a falta, mas vem com confiança o Caio Melo pra bater direto. Atenção, Caio Melo tentou a batida direta, a bola explode na barreira, vai pela linha de lado. Vai pela linha de lado, lateral para a equipe do Guarani. Explode a cobrança na barreira do Caio Melo, tem mais uma chance o Guarani se deixar. Se a arbitragem deixar cobrar esse lateral, né? O lateral no campo de ataque, não vai dar tempo para mais nada. Trila o apito, a árbitra apita, Mariana Nani Batalha. Termina a primeira etapa no Limeirão. 0 para a equipe do Guarani, 0 para a Inter de Limeira. E vem aí o intervalo inteligente dos canais Futebol Interior.
Eu chamo o repórter Albert Cavalcante. Os primeiros detalhes deste final de primeiro tempo. Daqui a pouquinho, os jogadores do Guarani falando após o intervalo. Vem aí o Rafael Bilobert. 0 para o Guarani, 0 para a Inter. 0-0, primeiro tempo muito movimentado, onde o Guarani teve mais sorte do que juízo, né? Muitos erros no sistema defensivo. A equipe da Inter de Limeira, sua primeira partida oficial no ano de 2025, ali conquistando o empate nesse primeiro tempo. Teve chance a equipe do Guarani, é verdade. Mas a Inter de Limeira, ali, se a equipe da Inter de Limeira estivesse 100%, acredito que o placar já estaria aberto, né, para a equipe da casa. E vamos ouvir aí o atacante Eliseu, camisa número 9 do Guarani. A marcação ali no meio estava meio impressionada, mas vamos voltar para o intervalo, ver o que o professor quer falar e fazer um bom jogo com a vitória. Faltou vocês pediram para a árbitra? Não, tava tranquilo mesmo, o time estava inteiro e agora é voltar para a partida e fazer uma vitória. Tá aí o Eliseu, né? O escape, seria o escape do Guarani, mas o Guarani não está sabendo utilizar dois jogadores em questão. O Isaac, né? Que a bola Toda passa vez pouco. que a bola chega no Isaac, o Guarani cria alguma coisa de perigo. O Isaac muito bem no jogo. O Isaac precisando, né, estar mais conectado entre o Matheus Zé, senão vai matar o Matheus Zé, também vou colocar a língua de fora. E o Eliseu precisa ali aparecer mais. Ele é o escape do Guarani foi o escape do Guarani nesse primeiro tempo. Mas o Guarani não soube utilizar. O que o Guarani precisa agora? Quando preciso, dar o famoso bumba meu boi. Quando estiver tranquilo, aí sim, trocar passes, ser mais assertivo somente no campo de ataque. No campo de defesa, muito a desejar. O Guarani precisa ter mais tranquilidade, mais velocidade e menos pressa, Lucas de Souza. É isso, Albert Cavalcante, por enquanto 0 para a Inter de Limeira, 0 para o Guarani. Placar ao vivo, que mais informa no Brasil e no mundo. Placar ao vivo dos canais Futebol Interior. Hoje, rodada de estreia da Série 3 do Campeonato Paulista. Mas vamos começar do começo. Começar aqui com o Paulistão Sicredi A1. Inter de Limeira 0, Guarani 0 mais tarde, 18h30, Noroeste, Palmeiras, nas 20 horas mais 30 minutos. Português e Novo Horizontino é o último jogo do Canindé. O Canindé vai ser reformado, viu, Albert? Projeto da SAF, uma das etapas, né, desse projeto no investimento com a XP, né, em parceria com a XP Investimentos. Aliás, quero mandar um grande abraço para o meu querido amigo Elcio Mendonça, novo gerente de comunicação lá na Portuguesa. Fiquei muito feliz pelo meu querido amigo Elcio Mendonça, tá lá trabalhando bastante, muito trabalho lá pelos lados da Portuguesa, que vai ter um novo estádio aí a partir dessa parceria para a compra da SAF. E outra coisa também, né, o Santa Cruz também, agora também $1 bilhão de investimento, impressionante. É o mesmo aporte financeiro da Portuguesa, $1 bilhão. Isso é muito importante, Albertinho, muito importante. Eu fico feliz que equipes tradicionais do nosso cenário estejam investindo, porque não tem outra saída, né, Albertinho? Exatamente, o Guarani luta por isso, né? Também. Com a RJ, né? Agora falta aí, né, se reestruturar melhor. Porque assim, o Guarani ele fez a RJ, né? RJ, a recuperação judicial, pra quem não sabe. Exatamente. E agora, só que o Guarani esqueceu em 2024 fazer a RJ futebolística, né? O Guarani não fez a recuperação judicial dentro de campo com seus jogadores. Então, que é o principal, exatamente. Né, mandos e desmandos, né? Presidente sai, presidente vem, jogadores que vai e vem, enfim, todos os problemas que a gente já conhece. Exatamente, né? E infelizmente 2024 foi o reflexo, né, da diretoria do Guarani Futebol Clube, que caiu para a Série C do Campeonato Brasileiro. E torcer, né, para que para mim a primeira SAF que deu certo no Brasil, Lucas de Souza, pode me chamar de louco, foi do Cruzeiro, quando nós soubemos o valor de compra e o valor venal. A partir da primeira transação, acredito que ali, com o Ronaldo, né, vendendo a equipe do Cruzeiro, ali começou literalmente a era SAF, pois a primeira equipe que foi literalmente vendida, né, dentro do nosso futebol. Muito bem, seguindo aqui com a rodada do Campeonato Paulista, amanhã mais alguns jogos, mais 4 jogos. São Bernardo e RB Bragantino se enfrentam no 1º de maio, às 16 horas. Mesmo horário de Mirassol e Água Santa. Mirassol fazendo a sua estreia lá no Maião. Mirassol que fez um bom jogo contra o Santos da Vila Belmiro, acabou derrotado, é bem verdade, por 2-1. Mas Brasão, o time... hein? O Brasão pegou muito. Nossa, Brasão pegou muito, foi fundamental na vitória do Santos. Corinthians e Velo Clube se enfrentam também às 18h30 na Neoquímica Arena. A estreia do Corinthians em 2025 na presença do seu torcedor. E aqui nos canais Futebol Interior, amanhã, Carlos Corsato dá um recado, Marcelo Corsato, Pedro Lino, grande equipe aqui dos canais Futebol Interior. E ele, Eduardo Bolacha, nos trabalhos técnicos para Ponte Preta e Santos às 20h30. Transmissão dos canais Futebol Interior às 19h30. E na segunda-feira, dia 20, Botafogo de Ribeirão Preto e São Paulo. Passando aqui rapidamente os resultados da Série A2 e também da Série A3. Série A2 vivenciando a segunda rodada. Santo André 0, Primavera 0, São Bento 0, Votoporanguense também 0.
0. 15 de Piracicaba e Linense se enfrentam às 18 horas. Pela Série A3, terminou para a União Suzano 1, União São João também 1, Rio Branco 3. Olha aí o Tigre de Americana batendo o São Bernardo pelo placar de 3-1. Tá terminando também para Rio Preto e Catanduva 2-0 para Rio Preto. Empatado Itapirense e Monte Azul. E um pouco mais tarde, às 17 horas, Lemense e Comercial. Vamos para uma rápida pausa, daqui a pouco a gente volta para todo o segundo tempo de, por enquanto, 0 para a Inter de Limeira, 0 para o Guarani. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. A cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Já estamos de volta, graças a Deus, para a bola rolar no segundo tempo. Que sorte, hein? É que nós temos um mago aqui, o Felipe Samurai Marques, não é? Temos aí o nosso... MacGyver. O MacGyver, que resolve aí todos os nossos problemas técnicos. Estamos na tela agora. Estamos na tela. Olha que belezinha. A audiência vai voltando aqui também. A galera que permaneceu conosco aqui mesmo, com a live pausada aqui, travada, mas... Ô, Felipão, você é fera, Felipe Marques, é nóis. Grande Felipe Marques. Quero mandar um grande abraço também, sabe pra quem? Pra quem? Ele, Carlos Corsato, tá aqui acompanhando a nossa live. Albertinho, as equipes vão voltando programado pra segunda etapa. O que fazer o Maurício Souza aí pra tentar melhorar o desempenho? Parece que vai ter troca no time da Inter de Limeira. Daqui a pouquinho a gente confirma a informação da troca da Inter. O Guarani precisa, primeiramente, ter um pouco de calma, né? Não tanta pressa, mas velocidade. O Guarani precisa usar mais seus jogadores diferentes. Dito isso, Isaac e também o Rafael Bilu, pouco utilizados, né? Acabou ali o Guarani sofrendo no sistema ofensivo. Já no sistema defensivo, o Justin, né? O Lucas Justin ali pelo lado direito, né? Do campo de defesa, conhecido também pelo lado esquerdo, né? Do campo de ataque da equipe da Inter de Limeira, sofreu demais. Sofreu muito. Quando vai ter a mudança, vai embora. Mas também... Foi esperto o Felipe Conceição, foi esperto, né? Foi Ibali. O Ibali vai embora. Foi embora, camisa número 8, que era pra ter sido expulso, né? Levou um axé, e entrou o 19 Bernardo, né? E o Guarani ali com erros, né? Com erros do seu sistema defensivo, ali sendo inoperante, muitas vezes no campo ofensivo. A equipe da Inter de Limeira trabalhou muito bem a bola pelos lados e o Guarani acabou sofrendo, né? Principalmente naquela famosa jogada apoiada. O técnico Maurício Souza não mudou nominalmente, mas precisa mudar a postura da equipe.
bola lá atrás tem que ser quebrada do jeito que vier. E ali usar ali o tamanho do Isaac também, do Eliseu, para dar a famosa casquinha. E ali saber ali usar mais ali o Matheus Zé para entrar mais na diagonal. O Matheus Zé está muito colado, né, pelo lado esquerdo, né, na linha lateral, e acaba ali sendo presa fácil. Quando trila o árbitro. Trila o apito, árbitra apita, senhorita Mariana Nani, batalha tá rolando, tá valendo, começou o segundo tempo no Limeirão. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, família, vem comigo, nação bugrina. Você ligado, espalhado no Brasil, no mundo inteiro, curtir a segunda etapa de por enquanto 0 para a Inter, 0 para o Guarani. Desejamos a você uma ótima tarde de futebol. Vem com a gente, família, vamos juntos curtir o segundo tempo. Segunda rodada Paulistão Sicredi 2025. Manda pra frente a defesa do Bugre, por intermédio de Emerson. A bola sobe e desce e passa ali pelo camisa número 10, Isaac Mandrake, rebate a defesa da Inter. A bola vai direto pela linha de lado no campo de defesa lateral para o Guarani, lá pela ponta esquerda. Vai chegando, vai curtindo, vai compartilhando o segundo tempo que você acompanha aqui nos canais Futebol Interior. Avisa lá que tá rolando o segundo tempo para você. Saída de bola do time do Guarani, sempre apoiada. Bola com Gabriel Mesquita, estica na ponta esquerda, entrega o lance para Emerson. Emerson domina, bota a bola no chão, chama o Gorduchinho de Mamor, tenta partir na velocidade, tenta o lançamento longo, a bola bate na marcação, vai fora. Lateral, bola pro time do Guarani pela ponta esquerda. E aí a Mariana Nani Batalha foi dar uma jantada ali em alguém na linha lateral. Acho que algum dos gandulas estava se enrolando ali para repor a bola. E aí, não pode agora, né? Agora nós temos uns cones. Suporte, cone, né? Ali para que o jogo seja, né? Os gandulas não entreguem a bola na mão dos atletas e se coloquem no suporte e ali pro jogo, né? Fluir mais. Acho que algum espertinho quis ali retardar a jogada, né? Ali não colocar a bola no lugar correto e ali a Mariana Nani Batalha se preocupa com isso, mas não com o cartão amarelo, mais um que seria para o Ibali, que seria expulso quando aí o Rafael Bilu recebeu a falta no campo de defesa. Recebeu falta no Juan Tavares, o jogo tá parado, é falta marcada, é posse de bola pro Guarani antes da metade do campo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Lançamento longo aqui para a ponta esquerda, tentou dominar o Matheus Regis por baixo, chega a marcação de Eduardo Porto, manda a bola para a linha de lado, lateral para o Guarani. 2 minutos desse segundo tempo, você acompanhando aqui nos canais Futebol Interior do Campeonato Paulista, o Paulistão Sicredi 2025. É o Guarani na segunda rodada, a estreia da Inter de Limeira, que não estreou na primeira rodada porque o São Paulo está lá nos Estados Unidos disputando a FT Series na pré-temporada. Bola aberta aqui pela ponta direita, domina a jogada, vem embora Lucas Justin, ele entrega mais à frente com Isaac Mandrake, domina, limpa a marcação, soltou na direita para Rafael Bilu. Tô sentindo positividade nesse ataque do Bugrão. Bilu devolveu para Isaac, botou na frente, tenta a finalização, é desarmado no momento certo pelo Guimariano. Boa jogada do Guarani pela direita, quase o Isaac Mandrake consegue marcar o gol aí, Albertinho. Batemos nessa tecla, tem que entrar os diferentes em campo, ó o Guarani. Ó o Bilu, levantou na boca da botija, bola fechada nas mãos do André Luiz. Firme, segura o arqueiro da equipe da Inter para fazer a intervenção, a audiência vai chegando de novo, Albertinho. A audiência vai chegando, mandar um abraço a todos aí, não esqueçam, hein? Curtam, compartilhem nessa jornada esportiva nos canais Futebol Interior, quando o Isaac e Rafael Bilu, jogadores diferentes, precisam fazer a dobradinha pelos lados, senão a equipe, né, da Inter de Limeira fica totalmente ali confortável. Vocês usando jogadores diferentes, volto a dizer, o Isaac joga tanto como meia como ponta, ali fica difícil para a marcação da Inter de Limeira. Rafael Bilu recua a jogada com o Lucas Justin, Isaac o Mandrake de calcanhar, beleza de bola, entregou para Bilu, tentou o corte por dentro, acaba desarmado, recuperação de bola do Leão da Paulista, olha o passe do Juan Tavares buscando Alexandro no comando, a bola bate, rebate, volta de Lelkovic voltou com o Juan Tavares, daí para Albano, Albano dominou, recebeu, cabeça erguida do camisa número 10, traz por dentro, sai da esquerda, vem pelo meio, volta a jogada, entrega na altura da metade do campo com Marlon domina, recebe, avança, o camisa número 15, esticou na esquerda, boa bola, domina Alexandro, de frente para a marcação, trouxe por dentro, camisa 11, fatiou, levantou na boca da botija, ela passa pelo Bernardo, vai direto pela linha de fundo, tiro de meta para o Guarani, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor, peça pelo delivery, 3744-2121. 4 minutos desse segundo tempo, sai jogando o Guarani no campo de defesa, o jogo começa movimentado na segunda etapa lá no Limeirão, saída de bola do Bugrão, bola com o Rafael volta o lance com o Gabriel Mesquita, na entrada da pequena área, vira aqui para a ponta esquerda buscando o Emerson, não é a do Gabriel Mesquita, sai com a bola no pé, hein. O Guarani tem que arrumar uma outra alternativa para saída de bola. Toda vez que ela é recuada no Gabriel Mesquita, Deus nos acuda. Recuperação de bola do Guarani, lançamento para Eliseu. Eliseu tentou ali no Pedro Raça ganhar. Chega por baixo a marcação de Guimariano. Vai bem o zagueiro do Leão da Paulista, que vem para ataque. Bola com o Marlon derrubado pelo Natan, é falta.
Falta marcada, jogo parado, derrubado o Marlon, fica irritado o Maurício Souza. Falta para Inter de Limeira na metade do campo, Albertinho. Por critério, seria cartão amarelo para o Natan. Ele fez ali a carga forte em cima do jogador da Inter de Limeira, mas eu acho que a Mariana ali deu aquela contemporarizada. Não deu cartão. Então bom seria, né? Bom, meu Deus, que bom seria. Né? Mas aquela, né? Engraçado, e ali pode bater uma, bater duas, bater três, mas tudo bem. O Natan chegou um pouquinho, né? Forte. E acabou ali derrubando o camisa número 15 e acabou ali, né, levando o cartãozinho amarelo. Mas tudo bem, né, o Marlon já está de pé, falta ali muito longe, é verdade, ali quase ali perto do meio campo, mas falta perigosa ali, chuveirada da grande área, lá vem Inter de Limeira. 5 minutos no segundo tempo, vai pintar o chuveirinho na área, tá armado o pagode na defesa da equipe do Guarani. Vem pra cobrança lá pela ponta direita o time da Inter de Limeira. 5 minutos e meio no relógio. Vem pra cobrança Felipe Albuquerque. Na perna direita, o ala direito do Leão da Paulista. Vai Felipe Albuquerque, fatiou, levantou no meio da cozinha. Confusão na boca do gol. A bola bate, rebate, tá valendo tudo. Tira, Tite. Rebote voltou, caiu na esquerda. Olha lá, tentou a jogada ali pela ponta canhota. O zagueirão da Inter, o Eduardo Porto. Acaba saindo com bola e tudo. É só lateral pro time do Guarani. Opa. Houve um entreveiro ali do Eduardo Porto juntamente ao Lucas Justin. Ficou caído, sentindo algo no ouvido esquerdo, ali o lateral direito do Guarani. Na verdade, o entreveiro foi com o Roberto, né? Exatamente. E mais uma vez, ó, aí a briga... o Roberto, ele queria pegar a bola, achou que fosse lateral para Inter. Nada disso, era lateral para o Guarani. Exatamente. E aí levou a pior o lateral direito do Bugre. Exatamente. Ali o Lucas Justin ali, né, caiu e foi tentar levantar ali, né? E não teve jeito, né? Ali houve ali... O Roberto acabou ali pegando a bola mais rápido que o Justin e acabou ali, eu acho que o Justin acabou acertando a cabeça, a cabeça na perna do jogador da Inter de Limeira, fora de campo, nada marcado, segue no Limeirão. Guarani 0, Inter de Limeira também 0. 6 minutos e meio deste segundo tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, o tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior. Paulistão Sicredi 2025, estádio Dr. Major Devi Sobrinho, ao palco do espetáculo e por enquanto 0 para a Inter de Limeira, 0 para o Guarani. Placar ao vivo, Futebol Interior informando, placar ao vivo que mais informa no Brasil e no mundo. Vai pintar alteração no Bugre, daqui a pouquinho o Albert confirma. Paulistão será 3, Rio Preto 3, Catanduva 0, Itapirense 1, Monte Azul 1 e a bola tá rolando para Lemense Comercial. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Guarani recupera a posse de bola, sai jogando lá pela meia direita, domina o lance Rafael Bilu, dentro do círculo central do gramado, na roda gigante, domina, recebe, sai da direita, vem pelo meio, daqui a pouquinho a troca no Guarani, bola aberta pela direita com o Lucas Dias, vocês podem falar aí, Albert. Foi embora ele, né, o Natan, camisa número 5, e entrou o autor do segundo gol do Guarani na vitória sobre o Botafogo no estádio Brinco de Ouro, na primeira rodada, o Giva, camisa número 15. Desceu a Inter pela esquerda, Léo Kovic levou no fundo, tentou o cruzamento rasteiro, cruzamento errado, domina tranquilo, sai jogando, Caio Melo tenta descer pro Guarani, 7 minutos e meio, 7, quase 8 minutos deste segundo tempo, bola com Isaac, entregue para Rafael Bilu distribui a jogada, rebobina a vida, recomeça o lance para Lucas Justin, pelo meio outra vez com Caio Melo, dentro do círculo central do gramado, ele acha a jogada com Giva lá na quarta zaga, ele tem um apoio de Titi, domina o cria do Brinco de Ouro, entrega pela esquerda com Emerson devolve na metade do campo, bola solta com Caio Melo, boa bola, mais à frente com Isaac, lá vai Mandrake, entregou na direita, alarga o campo, acelera o passe, entrega para Rafael Bilu, Isaac passou no fundo do campo, devolução de bola pro camisa 10, chega por baixo, a marcação de Roberto, manda a bola pela linha de lado lateral para o Guarani no campo de ataque, Alberti. O Guarani tentando, né? Mais uma vez pelo lado direito, o Rafael Bilu e também o Isaac. Toques rápidos, porém, entretanto, a zaga da Inter de Limeira estava esperto. Limeirão 0-0. E vem Bugrão, bola pela esquerda com Emerson, domina atrás por dentro, afunila o jogo, vai embora, olha a esquerda do Bugre, limpou 1, limpou 2, limpou 3, 1 pra lá, 2 pra cá, ajeitou pra Isaac na direita e agora, soltou pra Rafael Bilu dentro da grande área, devolveu pro Mandaque pra direita, bateu cruzado em cima da marcação, bate, rebate, a bola sobra, afasta de qualquer maneira Bernardo. Desceu bem demais o Bugrão, o chute do Isaac foi mascado, se ele pega em cheio nessa bola, era o primeiro gaveta da tarde aí, Alberti. A costura pelo lado esquerdo do Emerson, levou 1, levou 2, levou 3 ali na frente da grande área, achou ele, hein? O Isaac, ele parou, dominou e foi bater de pé na direita, é verdade, ele tentou a tabela pelo lado direito, ali recebeu a bola do Bilu. Quando ele foi bater, ele acabou batendo mascado. Se ele pega em cheio na bola, Lucas de Souza, era o primeiro gol do Guarani quando veio o Bugrão de novo. E vem Bugrão de novo, eu tô gostando do Guarani. Caio Melo no comando para Eliseu, sai a tabela. Caio Melo tentou botar na frente por baixo. A leitura de jogada do Marlon, travou na bola, na boa, tranquilo, favorável. Entrega o lance para Albano. Albano tenta o lançamento pelo lado esquerdo, derrubado, falta nele.
Falta em cima do Léo Kovic, na verdade falta para Inter de Limeira pela faixa esquerda, fica caído ali o camisa meia dúzia do Leão da Paulista, Albertinho. O Léo Kovic, né, tentando sair no contra-ataque, quando os jogadores tava na cara, né, jogadores da Inter de Limeira já vão sentindo, né. Com 10 minutos do segundo tempo. Exatamente, vão sentindo aí o peso, né, da pré-temporada, entre aspas, o Guarani já teve 90 minutos, né, um jogo duríssimo, e quando vai fazer 2 mudanças, né, o Rafael Silva e também o camisa número Flávio, hein. Aquele, Rafael El Tanque Silva, hein? Minha Nossa Senhora. Quem mais vem aí na Inter? O Flávio também vai vir no camisa número 5, então vai embora. Flávio é novidade para esse ano na Inter. Exatamente, então o Marlon, camisa número 15, vai embora e entra o camisa número 5, o Flávio. E vamos ver quem vai sair da equipe da Inter. Eu chuto que seja o Alexandro também. Exato, exatamente. Podemos jogar na cena, hein? Exatamente, Alexandro. Fez um bom primeiro tempo, né? Mas cansou, né? Pré-temporada é dose. Então vamos lá. Alexandre, camisa número 11, vai embora. Entra o 9, Rafael Silva, tanque. E vai embora o Marlon, camisa número 15. E entra o camisa número 5, o Flávio. 10 minutos, quase 11 desse segundo tempo. Você ouve o toque da mesa digital de Felipe Marques. Passa o tempo passa. O tic-tac do relógio não para. O tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior. Paulistão Sicredi 2025, segunda rodada para o Guarani, a estreia da Inter no Campeonato Paulista por enquanto, lá no Limeirão tá assim, 0 para a Inter, 0 para o Guarani, Campeonato Paulista, daqui a pouquinho às 18h30 tem Noroeste e Palmeiras, e às 20h30 Português e Novo Horizontino. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Ousadia. Lucas de Souza. Ousadia, alegria, informação, descontração para você ligado, conectado com a gente. Muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. A galera vai chegando, vai compartilhando a nossa transmissão. O Marcelino quer saber, Alberti, da nossa hora do Bugre este ano. Teremos, não teremos? E aí? Lucas, essa pergunta aí, né, responda, Lucas de Souza. Vamos ter sim, muitas novidades esse ano. Lá vem Bugrão, bola aqui pela ponta esquerda, atenção, Matheus Regis domina, o camisa número 7, trouxe por dentro, vem cruzamento no meio da cozinha, tira a defesa da Inter. No meio do caminho aparece ali o camisa número 13, Eduardo Porto para afastar, pressão do Bugrão que vem de novo, bola pela esquerda, domina lá pela canhota Emerson, domina atrás por dentro, entrega a jogada para Caio Melo, faz ali a proteção, 3 jogadores em cima dele, devolve a jogada para Giva, Giva dominou, recebeu de perna direita, fatia, inversão de jogada aqui, bolão, recebeu na ponta direita, Rafael Bilu encara de frente a marcação, trouxe por dentro, passou para o Juan Tavares, 1 para lá, 2 para cá, vem cruzamento, ela explode na marcação do ala esquerdo da Inter, escanteio para o Guarani. Escanteio para o Guarani pela ponta direita de novo, o Bugrão atacando lá pela ponta com o Rafael Bilu, Albertinho. Quarto escanteio da partida, o primeiro do Guarani pelo lado direito. Ali estava ele, Rafael Bilu. O Guarani está com velocidade, não está com pressa, está colocando a equipe da Inter de Limeira, que já colocou a língua de fora, já fez suas mudanças, o Guarani vai apertando, é a melhor, se tivesse sair um vencedor, abrisse o marcador, seria o Guarani Futebol Clube. Rafael Bilu na cobrança do escanteio, ela vem fechada, tira André Luiz, dá um soco na bola, afasta, a bola voltou para dentro da grande área, sobe a defesa da Inter, tira com o Roberto, rebote voltou pela meia direita de Giva, Giva devolveu na direita para Rafael Bilu, domina, recebe, encara a marcação, traz por dentro, soltou na entrada da área, dominou Lucas Dias, se botou na frente, linha de fundo, agora cruzamento por baixo, Rafa, domina a jogada André Luiz. André Luiz na pequena área, faz a defesa, segura firme, boa descida do Bugrão, o Bugre tá com arco e flecha apontado pro Leão aí, Albertinho. Sempre pelo lado direito, ali a Inter de Limeira não consegue esperar 13 minutos do segundo tempo quando vem os homens. Olha o passe no comando para Rafael El Tanque Silva, a bola passa por toda a extensão da área, cai do lado esquerdo, atenção, domina a jogada por ali, o Bernardo ajeitou de lado com Flávio de novo com Bernardo, atenção, linha de fundo, cruzamento da entrada da área, dominou Albano, perna esquerda, tem desvio para a defesa do Gabriel Mesquita. Cai no canto direito, arqueiro do Guarani. Deu bobeira a defesa do Bugre. O Albano bate bem de perna esquerda. Ele chutou, a sorte que a bola bateu no meio da defesa do Guarani. Sobrou fácil para o Gabriel Mesquita. Mas no lance anterior, um passe do Felipe Albuquerque que cruzou toda a extensão da área aí, Albertinho. O jogo lá e cá, né? Mais uma vez, o Guarani aperta, né? Teve as melhores chances agora no segundo tempo. E a Inter de Limeira, quando sai com tudo. Mais uma vez, explorando os lados, né? Chega com facilidade. O Guarani com mais posse de bola, é verdade. E usando os seus principais jogadores, né? O Bilu e também o Isaac. E o Caio Melo, hein? Que jogador também se apresentando muito bem para essa partida. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim!
Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Inter no campo de ataque, bola aberta na esquerda, atenção, Lelkovic dominou, bateu cruzado, bola passa por toda a extensão da área, vai fora! Passa na frente do gol, vai pela linha de fundo, que chance perigosa da Inter aí, Albertinho! É o Lelkovic, ele vai mais uma vez, né, no sistema, o erro do sistema defensivo. Vai ofertando as chances agora para a equipe da Inter de Limeira. Uma batida cruzada do Lelkovic. Ali a bola passou à frente do goleirão Gabriel Mesquita. Quase. O camisa número 9, o Rafael El Tanque Silva. Ele se jogou na bola. Se ele calçasse 50, ele tinha colocado a bola dentro do gol do Guarani. Segue no Limeirão, hein? Que jogaço. Inter de Limeira 0, Guarani também 0. E vou falar pra você, viu? Tá difícil. Tá difícil, 15 minutos desse segundo tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, o tempo é placar de jogo, você confere aqui nos canais Futebol Interior. É o Campeonato Paulista, o Paulistão Sicredi 2025 que você acompanha conosco aqui nos canais Futebol Interior por enquanto, lá no Limeirão tá assim, 0 para a Inter de Limeira, 0 para o Guarani amanhã. Carlos Corsato, Marcelo Corsato, Pedro Lino e Eduardo Bolacha nos trabalhos técnicos dão um recado para a Ponte Preta e Santos. Transmissão começa às 19h30. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Desce o Bugrão pela direita com Isaac Mandrake, daí para Lucas Diocene. Rebobina a fita, recalcula a rota, entrega a jogada na metade do campo. Bola com Caio Melo mais à frente. Bola com Rafael Bilu na ponta para Isaac Mandrake, olhou para dentro da grande área, o camisa número 10, se projetou no fundo do campo. Lucas Diocene, ainda o Isaac, volta a jogada pela meia direita com Caio Melo, outra vez com Isaac, trabalha a bola, troca passes do Guarani no campo ofensivo. Vai trocando figurinhas no campo de ataque o time do Bugre. Bola com Caio Melo, domina, recebe, fatiou, lançou lá para dentro da grande área. Inversão de jogada da direita para a esquerda com o Matheus Guedes. Domina o camisa número 7, traz por dentro, afunila o jogo. Sai da canhota, vem pelo meio, passou para o Felipe Albuquerque. Ainda o camisa número 7 do Bugrão, volta a jogada na metade do campo, entrega o lance ali com o Rafael. Rafael para Caio Melo, domina, recebe, entrega para Lucas Justin. Mais à frente ali com o Rafael Bilu, deixa essa bola passar, tentou levar vantagem na finta de corpo. Acaba saindo a bola pela linha de lado, só lateral para Inter de Limeira, lá pela ponta esquerda, campo de defesa, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Mexeu a Inter de Limeira aí, Albertinho. Mais uma substituição do técnico Felipe Conceição. Estamos vendo camisa número 20, né? O Juan Ribeiro entrou e saiu o Juan Tavares, o camisa número 26. Então, número 26, Juan Tavares vai embora. E entra o camisa número 20, Juan Ribeiro. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. 17 minutos e meio deste segundo tempo, tem falta Inter de Limeira no campo de defesa, você curtindo, compartilhando, acompanhando a nossa transmissão, mais de 100 simultâneos aqui conosco, senta o dedo no joinha, senta o dedo nesse like, família, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Saída de bola da Inter de Limeira no campo de defesa, domina a jogada o Gui Mariano, capitão dos homens, bola devolvida na ponta esquerda, entrega a jogada para Roberto, a arbitragem manda para o jogo de novo, Caio Melo tá ali reclamando alguma coisa e vai pintar alteração dupla no time do Guarani, Albertinho. Deus, sou eu de novo, hein? Ali o Ian Henrique está aparecendo. O Ian Henrique e também o João Marcelo. É hoje, hein, Lucas de Souza? Vamos que estreia. Vamos Ian embora, Henrique vambora. E também parece ali o atacante, o João Marcelo, artilheiro do Guarani na Copinha, né? Com 5 gols. O Guarani que foi, né, eliminado contra a equipe da Ferroviária, né? Vai embora. O camisa número... Quem que vai embora? 2, Lucas Justin. Justin correu, jogou bastante. Jogou hein? bem, jogou bem. Por mais no primeiro tempo a gente se atrapalhou um pouquinho, né? Mas jogou muito bem. E vai embora. O Eliseu. O Eliseu, camisa número 9, vai embora. Base por base. Base por base. Então estreia, né, do João Marcelo na equipe profissional. O camisa número 23, né? João Marcelo entra no lugar do 9, Eliseu. E o camisa número 2, Lucas Justin, vai embora. E entra o 14, Ian Henrique. Lucas de Souza. Mexe no time, o Maurício Souza tenta descer a Inter, lançamento longo pro campo de ataque, buscando ali o Rafael Silva, sobe a defesa do Bugre, afasta. Lateral bola pro time da Inter de Limeira, lá pela ponta esquerda, ficou sentindo alguma coisa ali o Rafael Bilu também, ali no ombro
Parece um problema no ombro esquerdo ali do Rafael Bilu. Lateral bola pro time da Inter de Limeira ali pela ponta esquerda. Domínio de bola lá pela canhota do Flávio. Flávio rebobina a fita, volta, jogada na metade do campo. Entrega o lance pra Gui Mariano. Gui Mariano na ponta direita. Ele tem Felipe Albuquerque. Tenta ali o chapéu. Passou pela marcação do Matheus Regis. Foi embora o camisa 2. Entregou pra Albano na ponta mais à frente. Boa bola, atenção. Bola pra Bernardo. Bernardo com Albano. Limpou, bonita jogada. Armou pro chute. Acaba desarmado no momento certo. Desarmado no momento certo, na sequência, falta em cima do Isaac, jogo parado, falta pro Guarani no campo de defesa, Albertinho. E vai chegando, Albano, tinham 5 jogadores em cima dele, ele ali na cabeça da meia-lua, ele tentou, né, ele fez o primeiro drible, quando ele chegou, né, pra ajeitar, pra perna esquerda, ele acabou sendo ali, na hora, travado. O Isaac tentou sair no contra-ataque, levou a falta marcada já cobrada e a Inter de Limeira vai pra cima do Guarani. Vem de novo, olha lá pela ponta esquerda, atenção, Lelkovic vai levando, carregando, invade a grande área, atenção, tentou corte, foi derrubado, a arbitragem manda o jogo seguir. Na esquerda tentou chegar Juan Ribeiro, dividiu e a bola vai pela linha de lado. É lateral pra Inter de Limeira que tenta aumentar a pressão aí, Albertinho. O Ian Henrique ali, né, fez ali o bote providencial. O Inter de Limeira vai tentando mais uma vez, né, sempre pelo lado esquerdo, barra lado direito do campo defensivo, e ali o Ian Henrique acabou de entrar, acabou travando a bola, mandando a bola pela linha lateral no campo de ataque para a Inter de Limeira. Lateral já cobrado, o Juan Ribeiro tenta o domínio, vem buscar jogo, Isaac Mandraca acaba derrubado, a arbitragem para o jogo da nova falta, 20 minutos desse segundo tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, o tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior. É o Campeonato Paulista, o Paulistão Sicredi 2025. Você acompanha conosco aqui nos canais Futebol Interior no Limeirão, tá assim. 0 para o Guarani, 0 também para a Inter de Limeira. Mais tarde, pela Série A1, tem Noroeste e Palmeiras às 18h30. Às 20h30 tem Português e Novo Horizontino. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Inter no ataque, Albano ganhou na dividida sobre essa bola para Rafael Silva, linha de fundo, tenta o cruzamento, chega por baixo, a defesa manda fora. Chega no corte providencial, Rafael, a bola tocada pela linha de fundo. Se tudo correr como eu imaginei aqui, é escanteio para Inter. Escapada boa da Inter lá pela direita com o Albano, que começa a entrar mais no jogo, Albertinho. O Albano fez o passe em profundidade ali, mas ali foi marcado um lance de falta, pelo jeito ali. Foi falta. Graças a Deus, foi falta. Falta marcada, mas eu vou falar pra você, hein, o Albano ali também junto com o atacante camisa número 1, Rafael Silva, estão fazendo ali o estardalhaço na defesa bugrina ali, que começou bem, né, o segundo tempo, mas agora vai sendo dominada a equipe do Guarani, quem sabe agora. Que vem para ataque, Emerson dominou, passe mais à frente com o Matheus Regis, chega, evita a saída, encara a marcação de frente do Guimariano, chama para dançar o zagueiro, ainda Matheus Regis domina, carrega na contramão, fica marcado, marcação dupla em cima dele, ainda Matheus Regis tentou mais um corte, acaba dormindo no ponto, prende demais a bola, pede falta, arbitragem nada marca. Na sequência, a Mariana vai marcar uma falta de ataque do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Falta marcada, jogo parado, é posse de bola para Inter de Limeira lá no campo de defesa. Abraçando aqui o Fael Cardil dizendo, Albert, o nosso camisa 10 é uma figura decorativa. O Isaac tá jogando bem, começou bem o segundo tempo, né, Albert? É que o tempo foi passando, enquanto isso o Eduardo Porto vai recebendo atendimento médio, atendimento inicial ali da árbitra, vai se levantando ali após a dividida com o Matheus Regis, mas eu vejo o Isaac não tá jogando tão mal hoje, né? Da bola quando chega nele, pelo menos o Guarani cria alguma coisa de perigo. O problema não é o Isaac, né, que está uma figura decorativa. O Guarani, né, a equipe do Guarani não sabe como usar o Isaac. O Isaac é o nosso cérebro pensante. Porém, entretanto, a bola é muito bomba, meu boi, né? A bola precisa passar no pé do jogador diferente. E agora o Guarani, literalmente, segundo tempo, só se defende. Lá vem a Inter. E vem a Inter com Rafael El Tanque Silva. Domina, recebe, sai da direita, vem pelo meio, encara a marcação do Camelo. Tentou a virada na ponta esquerda, buscando o Juan Ribeiro. Tira a defesa do Guarani. Rebote e volta cá pela esquerda, domina Roberto. Roberto volta na metade do campo, entrega o lance para Eduardo Porto. Porto domina, devolve com Roberto. Junta, link, divide o gramado de perna direita, manda pra frente o zagueiro pela esquerda. Bola em profundidade, posição legal, atenção. Juan Ribeiro chega inteiro na jogada, tenta o cruzamento, ele explode na marcação, vai fora. Bate no Ian Henrique, escanteio pro Leão da Paulista lá pela esquerda, Albertinho. É como joga, né, a equipe do Inter de Limeira, principalmente pelo lado esquerdo, né, o Lelkovic ali. Falar pra você, o motorzinho é bom jogador esse Lelkovic. Exatamente, o motorzinho da equipe da Inter de Limeira, mais um escanteio.
O escanteio será cobrado pelo lado esquerdo. E lá vem os homens, né? Tem que segurar aí. Escanteio para Inter de Limeira, todo mundo na boca do gol, 24 minutos deste segundo tempo. Todo mundo na boca da cozinha. Os grandalhões da Inter estão lá, os 3 zagueiros, Eduardo Porto, o Roberto e o Gui Mariano, que é o capitão do time. Inclusive Isaac e o Eduardo Porto estão ali conversando, estão ali trocando aqueles abraços que não podem dentro da grande área. Chega por aí a Mariana Nani Batalha. Dá uma conversada aí. Vem levantamento do Leokovic, a bola vem alta, cai na segunda trave. Atenção, toca de cabeça por ali, Eduardo Porto. A bola se perde, vai pela linha de fundo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. O nosso querido Fael Cardil perguntando aqui se esse Rafael Silva é o mesmo, né? Vai pintar alteração no bugre e vai sair o Isaac, hein? Sai o Isaac, camisa número 10. Antes da informação aí do Rafael Silva, sai Isaac número 10 aí. O Albert entra, tá entrando no 18. Matheus Sarará, né? Matheus Sarará entra no lugar do Isaac, camisa número 10, né? O 18 entra no lugar do Isaac, camisa número 10. E vai entrar o João Vitor também. O João Vitor, atacante, hein? Um atacante e vai sair. Agora sim, hein? Agora foi assertivo. João Vitor, mais um campeão do RB Bragantino Sub-23. Mais um jogador indicado pelo Maurício Souza. Exatamente. E eu vou falar para vocês, amigos, fiquem de olho nesse jogador. João Vitor, camisa número 20. Ele foi um dos jogadores aí que chegou junto, né, com o Maurício Souza, indicação. É um jogador muito interessante. E vamos, o ataque agora é o famoso Sub-23, né? Sub-23, né? O que seria o João, né? O João Marcelo e agora o João Vitor. É a garotada do Brinco de Ouro entrando em campo para quem sabe resolver a parada no Limeirão. Tenta entrar no campo de ataque, Rafael Silva ajeitou pela meia esquerda. Albano recebeu na direita com espaço, foi embora o camisa 10. Devolução a Rafael Silva, vem o chute pro gol, ela passa a esquerda, vai fora. Já havia marcado impedimento, subiu a bandeira ali da assistente número 1, a Neuza Inês Bach, personagem conhecida, personagem tradicional aí do nosso cenário de arbitragem. Fael Cardil dizendo, esse Rafael Silva é o mesmo que jogou no Guarani? Olha lá, o Rafael Silva esse Rafael Silva é do Luverdense. É revelado no Luverdense, passagens aí pelo Vila Nova, São Bento, Mirassol, Juventude, né? Então, não é o mesmo Rafael Silva que jogou no Guarani, Albertinho. Não é. Esse aí é o tanque, né? Se jogasse, possivelmente ia dar mais trabalho do que normalmente. Né? Exatamente. Jogador que passou pelo Guarani Futebol Clube, joga contra, os caras se transformam. Aqui não joga nada, mas quando é contra... Meu Deus do céu, olha o Ian Henrique, domina, recebe, engata a primeira, segunda marcha, limpa a marcação, vai embora, entrega pela ponta direita, bola solta lá com camisa de número 18, acabou de entrar no time do Guarani, bola ali pela meia direita com o Caio Melo com o Sarará rebobina a fita, volta tudo no campo de defesa, entrega a jogada com Gabriel Mesquita lá com Rafael entrega com Caio Melo de primeira, volta a jogada na metade do campo com o Sarará, tenta o lançamento longo, a bola bate na marcação, sobe e desce, chega o João Marcelo para ficar com o rebote, antes dele a marcação da Inter consegue afastar o perigo ali com o Roberto, ó o Marcelino dizendo aqui, ó, estou assistindo na TV no mudo, e lógico, ouvindo a narração emocionante de Lucas de Souza, valeu Marcelino, tamo juntasso Marcelino, lá vem Guarani, bola pela meia esquerda, Caio Melo dominou, encarou de frente a marcação, abriu pela ponta com Ian Henrique avançou no gramado, carregou no terreno, tem o João Vitor colocado à sua frente, bola pro atacante, aí João Vitor domina, atrás por dentro, volta a jogada, entrega o lance, lá pela meia direita, bola com o Matheus Sarará rebobina a fita, recomeça tudo no campo de defesa, bola com o Rafael pela esquerda, quarta zaga com Titi novamente com o Matheus Sarará novamente com Titi, o Guarani vai trocando passes, vai rodando a bola, vai trocando figurinhas no campo de defesa, bola aberta aqui pela direita com o Ian Henrique, tenta o lançamento em profundidade buscando o João Vitor no fundo do campo, chega a marcação do Roberto, faz ali a proteção, fica marcado, tira para a equipe dentro de Limeira, manda a bola pela linha de lado lateral para o Guarani no campo de ataque, Albertinho. É a dobra em cima do zagueiro da Inter de Limeira que não quis saber de brincadeira não, mandou a bola pela linha lateral para o Guarani no campo de ataque, quem sabe aí o famoso latereio. Lateral, bola tocada para dentro da grande área, olha o Roberto, se enrolou, chega a marcação, afasta de qualquer jeito o Juan Ribeiro, a bola sobe e desce, cai na intermediária, Leokovic tenta o domínio, por baixo chega a marcação, manda fora, outra vez chegou ali para fazer o corte o Matheus Sarará, lateral bola para o time da Inter de Limeira lá no campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Quase 29 minutos desse segundo tempo. O Ronei Lopes, Albert, você sumiu do Caetano? Dali Bugre. E aí, Albert? Não, estou lá. É só fazer ali uma visita para mim no horário
das 6 às 2h20, estou lá sim, lá na loja 3, tá? Lá em Vinhedo. Lá em Vinhedo, Albert de Valinhos, Vinhedo e adjacências. Marcelino dizendo, e amanhã antes do almoço estaremos fazendo a hora do bugre, comentando sobre o jogo de hoje, olha aí, hein? Olha aí o Marcelino, boa cheio sorte. de graça. Boa Lá sorte vai o Guarani. Bola com o Emerson, bola solta na ponta esquerda com o João Vitor, domina em cara de frente, a marcação foi embora o moleque. Tenta o passe dentro da grande área buscando o João Marcelo. Passe interceptado, vai bem na jogada. O Flávio consegue tomar, ligou com o Albano que tenta puxar o contra-golpe pro time do Leão da Paulista. Albano dominou, protegeu, voltou a jogada com o Bernardo. Bernardo sai da direita, vem pro meio. Afunila o jogo, entrega a jogada no corredor com o Felipe Albuquerque. Sai a tabela, sai 1-2. Bernardo com o Albano, tentou toque de letra, a bola bateu e bateu, voltou com o Felipe Albuquerque. Ficou caído o jogador do Guarani, a falta. Falta em cima do Caio Melo, agora capitão da equipe do Guarani, na dividida ali com o Albano, Albert. É interessante o Caio Melo, né? Um jogador interessante ali, o Giva que entrou, né? Ele está mais como primeiro volante, né? E o Caio Melo como segundo volante, ele sai mais pro jogo quando o jogador ali da Inter de Limeira está reclamando de câimbras, né? Agora começa, né? Agora começa, né? A parte né, física pega, né? E não tem como. E ali o Caio Melo, camisa número 8. Interessante jogador, né? Para quem estava aí acostumado com o Matheus Bueno, né? O herói, né, do derby, né? Mas que, né, obviamente ganhar um derby tá é no importante, Cuiabá, né? Mas foi pro Cuiabá o Matheus Bueno? Não, o Matheus Bueno foi pro foi pro futebol japonês. Tá lá no Shimizu S Pulse, né? Isso, ele e o João Vitor também foi aí também para outra... O João Vitor do voleio? O João Vitor do voleio, não? Não. O Bruninho Vitor... do voleio. O João Vitor do Rabisco, né? Isso, o João Vitor da Lapada. Da Lapada, sim. São os apelidos que marcaram época aqui no futebol interior. 2023, aí acabou os apelidos, ferrou. 30 minutos, você ouviu o taque da mesa digital de Felipe Marques. Passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para o tempo. E placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior. É o Campeonato Paulista em destaque, Paulistão Sicredi 2025, segunda rodada pro Guarani, a estreia da Inter de Limeira na competição, por enquanto ninguém é de ninguém, 0 pra lá e 0 pra cá, placar ao vivo, Futebol Interior informando, Campeonato Baiano, terceira rodada, hein, tá rolando Joseirense e Barcelona de Ilhéus, por enquanto 0-0, Bahia e Jacobina se enfrentam às 18h30. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. 31,5. Lucas de Souza. 31,5 deste segundo tempo. Tá caindo ali Albano. Vai pintar a alteração daqui a pouquinho. Vai sair o camisa 10 da Inter, Albert. Vai sair o camisa número 10, o Albano. E vai entrar ele, o velho conhecido bugrino, Pablo, camisa número 17. Então vai embora o 10, Albano, né? Que jogou muito bem, hein? Que jogador interessante. E entra o camisa número 17, Pablo, que passou no Brinco de Ouro da Princesa, né? Começou como lateral, depois jogou como atacante. Muitos vão lembrar aquela partida contra o Vasco, né? Contra o Vasco, em que ele faz após o pênalti defendido pelo Rafael, o Rafael Martins, né? Sai o escanteio, no contra-ataque ele acaba fazendo o gol, né? Vencendo a equipe do Vasco. E na partida seguinte nós perdemos para a equipe depois do Goiás em casa, né? Era um jogo fundamental para acesso. Exatamente, né? E o Pablo ele acabou aí figurando, né, nessa partida memorável, marcando um gol. Vem Guarani, bola aberta pela direita com o Ian Henrique no campo de defesa. Ele domina, faz os giros, gira para um lado para o outro, encara a marcação de Juan Ribeiro. No corredor ele tem o apoio de Matheus Regis. Matheus Regis caindo lá pela direita agora. Chama, domina, recebe de volta o camisa número 7. Volta a jogada com Matheus Saraná. Saraná vira o jogo da direita para a esquerda. Bola virada bonita ali para Emerson. Emerson de primeira dá um tapa na bola, volta na quarta zaga. Entrega o lance para Titi. O cria do Brinco de Ouro, entrega pelo meio. Sai jogando errado o Guarani. Sai jogando errado o Guarani. Entrega mal a jogada. O Matheus Saraná. Lateral de graça para Inter de Limeira no campo de ataque, vem pra cobrança o Felipe Albuquerque, faz o lançamento buscando o Rafael Bertanque Silva, bola rebatida, recuperação de bola do Bugrão, bola com o João Marcelo, ajeitou de lado, bola ali com Giva, Giva na direita com o Matheus Regis devolveu com Giva, virada na ponta esquerda pra João Vitor, domina o camisa 20, lá vai o moleque, domina, recebe e volta a jogada, volta o lance na intermediária com Caio Melo distribui o passe, entrega com o Matheus Saraná, alarga o campo, acelera o passe, entrega na ponta direita pra Ian Henrique no comando pra João Marcelo, erra o domínio. Com o domínio, recuperação de bola do time da Inter de Limeira que tenta partir no contra-golpe, bola aberta aqui pela ponta direita, desce o Leão da Paulista, bola solta, acabou de entrar aqui o Pablo, tentou a jogada, acaba desarmada, a bola vai fora. Pablo que vai fazer uma função um pouco diferente, né, porque geralmente ele atua como ala, né, jogou como ponta também no Ituano e agora ele vai ter que assumir a posição do Albano como armador central do time da Inter, Albert. Exatamente, né, o Pablo que começou como lateral, depois, né, passado o tempo com o próprio Felipe Conceição ali, né, acabou sendo, né, subiu e acabou aí jogando como atacante. Agora vamos ver aí qual vai ser a formação, né? Se realmente quem vai preencher né, a posição do Albano, mas acredito mesmo
que o Pablo aí vai jogar pelo meio, uma função que é interessante, né? Vamos aguardar para ver se o Pablo aí vai render. Tomara que não. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Recuperação de bola da Inter de Limeira no campo de defesa. Bola com o Bernardo. Bernardo entrega o lance para Eduardo Porto. Porto lançou no comando, sai a tabela. O passe de primeira ali do Pablo. Bola mais à frente. A arbitragem vai parar o jogo, vai dar falta. Falta marcada, jogo parado. Posse de bola para Inter de Limeira. Falta ali pela meia direita. Caído o Pablo. Acabou de entrar o Pablo, caído, derrubado, falta para Inter de Limeira ali pela meia direita, Albertinho. E sorte do Guarani que a Mariana Nani Batalha, a árbitra da partida, ela anda com apito na boca já, né? Porque ali após, é verdade, foi a falta e ela acabou apitando. Mas se deixasse seguir o lance, era uma chance, né, clara para a equipe da Inter de Limeira. Ainda bem que ela apitou a falta lá atrás, né? A bola já estava já na cabeça da pequena área. Falta marcada. Meu Deus do céu, 35 minutos do segundo tempo, Guarani, Inter de Limeira, Guarani, 0-0 no Limeirão. Passando rápido o segundo tempo, o jogo é movimentado, o Guarani teve chance de marcar pelo menos um gol, a Inter de Limeira tentando sair um pouco mais nesta reta final de jogo, 35 no relógio. Vem pra cobrança Felipe Albuquerque, olha pra dentro da grande área, olha os fixos na pelota, perna direita, vem levantamento, a bola vem fechada, toque de cabeça, passa por cima do gol, vai fora Eduardo Porto. Toque de cabeça no meio da cozinha ali do Roberto, camisa número 4. A bola subiu, desceu, caiu no meio da área do Guarani. Bola perigosa demais, foi o Eduardo Porto mesmo que tocou de cabeça, a bola passou triscando a trave, triscando o travessão ali do Gabriel Mesquita. Que susto, Albertinho! O Felipe Albuquerque nós conhecemos, né? Bola parada, bate muito bem, né? Falta e mandou aquela famosa falta, a fatiada, né? Com força na segunda trave, e ali apareceu ele, Eduardo Porto, livre, leve e solto, ganhou da zaga bugrina e cabeceou por cima do goleirão Gabriel Mesquita. Se vai pro gol, não sei não, viu, o de Souza? Rapaz, ia ficar difícil pro Gabriel Mesquita, hein? Foi uma pedrada de cabeça. Toque de cabeça bem forte ali do Eduardo Porto. Insiste, entra de Limeira, tenta de novo o campo de ataque, bola pela esquerda, Juan Ribeiro. Passou para a marcação do primeiro, avançou, vai embora, engratou a primeira, a segunda marcha, foi derrubada. A arbitragem manda o jogo seguir. Manda seguir a arbitragem, a senhorita Mariana Nani Batalha manda o jogo seguir. Bola com o Guarani no campo de defesa, bola entrega até Giovani. Lá vai Giva, vai avançando, carregando, entrega a jogada com o Matheus Saraná. Esperou o contato, ele entregou a jogada mais à frente com Giva. Giva deixa na ponta direita para Ian Henrique. Ian Henrique entrega a jogada no corredor, vem buscar jogo, João Marcelo. Lançamento e profundidade, boa bola para Matheus Regis, atenção linha de fundo. O passe para trás, quem sabe agora, o domínio do Saraná. A bola sobrou, João Marcelo limpou. É agora, pé direito, bateu em cima da marcação. Voltou para João Marcelo, perna canhota, bateu em cima da marcação de novo. Duas vezes o João Marcelo tendo a chance, explodindo a bola em cima da marcação. Insiste o Guarani, Matheus Regis tentou na habilidade, acaba desarmado. Sai jogando Inter de Limeira, sai a tabela ali pela meia esquerda. Passe do Eduardo Porto, olha o contra-golpe pintando. Lançamento buscando o Rafael Silva, antes dele Rafael. Perfeito na leitura da jogada, manda a bola pela linha de lado. Guarani teve a chance, a Inter tenta responder. O jogo é dinâmico demais no Limeirão. Posse de bola para o Guarani, bola aberta aqui pela ponta esquerda, vai embora o Emerson. Engata a primeira, segunda marcha, deixa a jogada na ponta esquerda com o João Vitor. João Vitor sai da esquerda, vem pelo meio, vai embora o moleque, deixa o moleque jogar, deixa o menino brincar, bola pela esquerda com Emerson, Emerson volta a jogada, entrega na metade do campo com Matheus Sarará, domina o camisa 18, devolução de bola pela meia esquerda, com Giva, domina, vai pro chão, é falta nele! Falta nele, jogo parado, falta marcada, é falta pro Guarani pela meia esquerda, Albertinho! Ufa, parece que parou de piscar. Ali o Guarani, pelo lado direito, teve a chance com o menino da base, por duas vezes. A bola foi levada a fórceps dentro da grande área. E ali, o João Marcelo tentou com a perna direita, não conseguiu, foi travado. Tentou com a perna esquerda, não conseguiu, foi travado. O Guarani vai tentando no finalzinho do jogo abrir o marcador. E quando é falta de longe, é verdade, é mais perigosa. Falta em cima do Giva. Quem sabe agora, Lucas de Souza? Quem sabe na bola parada pro Marcelino, quem vai fazer o gol, João Marcelo, e quem sabe agora, o Fluido.5 com a gente conosco, desejando uma boa retomada, um bom retorno aqui nos canais Futebol Interior, valeu demais, meu querido, tamo juntasso, 38,5, vem comigo, torcedor do Bugre, mais de 110 simultâneos, jogada ensaiada, Caio Melo, estica na amiga direita, bola entregue para Rafael, Rafael levantou na boca da botija, a bola cai na segunda trave, Matheus Regis de cabeça, a bola vai pra fora! Pra fora do gol, toque de cabeça de Matheus Regis, vai por cima da meta do André Luiz.
Quase deu pro Bugrão aí, Albertinho. Na verdade, foi o Titi. Jogada ensaiada, né? Todos esperavam aí que o Caio Melo jogaria na grande área. Ah, não. Teve ali a troca de passes, a bola foi pra direita e o cruzamento na segunda trave. Mas ali apareceu o Titi. Mandou a bola pela linha de fundo. Tiro de meta, a Inter de Limeira, graças a Deus ali, um toque totalmente já tá marcado impedimento. O Guarani ali, ó, o Matheus Regis agora no segundo tempo também sumiu, viu, Lucas de Souza? É aquela, jogador Isaac também agora sumiu, né? Obviamente entrou a molecada já pra isso, né? Você coloca jogadores mais experientes ali pra povoar o meio campo, pra dar suporte pra molecada poder abrir, né, espaço. Só que precisa também, né, os mais experientes ali, pisar mais na área. O Isaac não pisa mais na área, tá dando oportunidade pra quem? Pro volante Caio Melo, né? O Caio Melo chegar, né, nessa... e também o Sarará chegar pisando na grande área. O Guarani tem que usar, tem que aproveitar agora esse sol escaldante em Limeira, aproveitar agora o físico, né? Nós vemos ali que o jogador da Inter de Limeira tá com língua de fora, então o Guarani tem que ir pro abafo. Já a Inter de Limeira, meu amigo, é aquela, né? No contra-ataque, quando tiver a chance, marcar o gol. Vambora, garotada do Bugre. Vamos botar velocidade pra cima deles, Guarani. 40 minutos. 40 desse segundo tempo. Falta para o Guarani pela meia esquerda. Vai sair jogando o time do Guarani. Falta do Leokovic em cima do Caio Melo. Sai jogando a equipe do Guarani. Bola aberta lá pela ponta direita. Domínio de bola de Matheus Regis. Domina o camisa número 7. Rebobina a fita. Recomeça a jogada com o Ian Henrique. Faz o corte. Camisa 14. Com confiança. Entrega para Matheus Regis. Limpou a marcação. Foi derrubado. Falta do Roberto. Falta do Roberto em cima do Matheus Regis, é falta pro Guarani pela direita. Falta já cobrada, o Guarani tem pressa, Matheus Regis entrega com o Matheus Sarará. Na metade do campo ele tem Caio Melo, estica a bola na ponta esquerda para Emerson. Avançou, na verdade, o Titi. Bola no comando para João Vitor, dominou, tem espaço. Fez o break na perna direita, puxou a jogada. Fez o corte, nova finta, puxa o lance, devolveu na esquerda. Emerson fatiou, levantou para dentro da área, tem desvio na defesa da Inter. Rebote vai voltar, Ian Henrique se projeta. Bola do Matheus Sarará, domina, carrega na contramão, fica marcado, volta tudo no campo de defesa. 41 minutos. 41 minutos desse segundo tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. O tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior. É o Campeonato Paulista, Paulistão Sicredi 2025, você acompanha ao vivo aqui nos canais Futebol Interior. Por enquanto, ninguém é de ninguém no Limeirão, 0 para Inter de Limeira, 0 para o Guarani. E amanhã, Carlos Corsato, Marcelo Corsato e Pedro Lino dão um recado para Ponte Preta e Santos. A jornada esportiva começa a partir das 19h30, a bola rola a partir das 20h30. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Lá vem Inter de Limeira, bola com Pablo, vem levantamento, bola perigosa, sobe a defesa do Guarani, afasta, tem rebote na entrada da área, tira a Giva de qualquer jeito, houve ali a dividida, a bola subiu, desceu, caiu dentro da zona da confusão, Titi toca de cabeça. Toca de cabeça, ficou caído ali o jogador da Inter de Limeira, tenta evitar a saída do Ian Henrique, não consegue, escanteio para Inter. Escanteio para Inter lá pela ponta esquerda, o Marcelino perguntando aqui do Giva. E se o Isaac saiu? O Isaac saiu para a entrada do Matheus Sarará, viu, Marcelino? E o que você acha do Giva? Enquanto isso, escanteio para Inter, Albertinho. O Giva, o primeiro volante, né? Ali ele está tentando ali, né? Fazer a proteção na frente da grande área. Porém, entretanto, ali a Inter de Limeira, quando vem bloco. Vem bloco alto. E o Guarani precisa explorar mais os lados, né? Precisa usar mais o Matheus Regis e agora o João Vitor. João Vitor, que aqui pelo lado esquerdo aqui, se a gente vê que ele tem uma qualidade, né? Ele vai pra cima, gosta do X1, mas precisa ter mais confiança. E não, do sistema defensivo, meu amigo, é um boi bumbá ali, né? A Inter de Limeira, Deus nos acuda, exatamente, né? Precisa ali o Guarani ter mais tranquilidade no sistema defensivo. Obviamente com o resultado acima de tudo, tá? Não vamos, vamos dizer que hoje não pode, né, na situação, perder pontos. Escanteio, bola fechada, perigosa, tira a defesa do Guarani. Rebote, volta, cai pela direita, tenta puxar o contra-golpe, bola na ponta para Matheus Regis. Quem sabe agora? Matheus Regis tentou botar na frente, por baixo chega a marcação. A bola bateu, rebateu, vai sobrar no Juan Ribeiro. Tem espaço, camisa 20, domina atrás por dentro, faz a proteção, sai da canhota, vem pelo meio, tenta funilar o jogo. Bola aberta na esquerda, vem levantamento, atenção, perigosa essa bola na área. O toque de cabeça, totalmente equivocado ali dentro da grande área, tira a defesa do Guarani. Lá dentro da grande área, o toque de cabeça foi do próprio Juan Ribeiro e a defesa do Guarani afasta. Insiste a Inter, bola solta no fundo do campo a Pablo, cruzamento no meio da cozinha, atenção, dominou Rafael Silva, ajeitou, vem o chute de fora do Bernardo, a bola sobe e vai fora, era o Flávio na jogada. Era o Flávio na jogada, a bola...
Era o Flávio na jogada, a bola foi pela linha de fundo. Pensei que o microfone tinha dado ruim aqui, família, foi mal. Quase deu pra equipe da Inter de Limeira aí, Alberti. Mais uma vez, a jogada da Inter de Limeira agora usa e abusa do cruzamento da grande área. O cruzamento dentro da grande área, ele, lindo, leve e solto, né? Ali, o camisa número 9, Rafael Silva. O Rafael Silva, ele dominou e achou o Flávio chegando, né, para encher o sapato. Porém, entretanto, ele mandou a bola muito por cima, apenas tiro de meta para o Guarani. Segue no Limeirão. Inter 0, o Guarani também 0. 44,5 desse segundo tempo, placar de 0-0, lá vem Bugrão, bola recuperada, atenção, passe no comando, tira a defesa da Inter, a bola volta, João Vitor tentou ganhar a parada, acabou fazendo falta. 44,5, princípio ali de empurra, o João Vitor querendo retardar a cobrança de falta. E sai jogando a Inter de Limeira, sai jogando ali pela direita, a arbitragem vai mandar a falta, vai mandar cobrar de novo a falta, em cima ali do Gui Mariano. Quase 45 minutos, mais 5 de acréscimo aí, Alberti. 50 minutos aí pro Guarani manter-se aí, né? O empate, ou até mesmo ou manter o empate. Felipe Marques é maravilhoso. Mano, hoje você tá sensacional. Espetacular, hein? Agora tem retorno. Tem retorno em Sens Unido, percebeu? Exatamente, parecia que tinha aí alguém tocando, mas agora voltou, né? Parece que tá entrando no túnel indo para Santos. Aquela Scania loucura. Ai, meu Deus do céu. Mais 5 minutos aí pro Guarani tentar a vitória aí. Mas, obviamente, né? Um pontinho fora de casa é interessante. É válido. Mas a próxima rodada você vai enfrentar o São Paulo Futebol Clube. No brinco de ouro, inclusive, né? Então, pois é. Mas eu acredito no Guarani, o São Paulo vem da Copa Mickey e tamo junto, vambora. O quê? Vem da Copa Mickey, o São Paulo. Ó o Guarani, lançamento no comando, João Marcelo, sai do gol, André Luiz. Firme, seguro, faz a defesa, o arqueiro da Inter, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Ficou caído lá o André Luiz, hein, Alberti? O André Luiz, né, um choque. A bola enfiada ali pro João Marcelo, e quando ele fez a defesa dentro na grande área ali, ó, ele pegou e acabou acertando, sem querer ali, o cotovelo na barriga. Na parte de baixo ali, né? Na barriga, ali no pé da barriga, e ele tá recebendo atendimento o goleiro. Vai recebendo ali atendimento André Luiz, experiente goleiro da Inter de Limeira. 46, vamos até 50. Vamos até 50 minutos nesse segundo tempo, placar de 0 para a Inter de Limeira, 0 para o Guarani. Manda pra frente André Luiz, a bola cruza a fronteira, vai chegar no campo de ataque e sai do gol, Gabriel Mesquita. Vai lá o arqueiro do Guarani, faz ali a defesa antes da bola chegar no Rafael Silva. 46, quase 47 minutos desse segundo tempo. Passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. O tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior. É o Campeonato Paulista 2025, Paulistão Sicredi, que você acompanha conosco. A Série A1, por enquanto, lá no Limeirão tá assim, 0 para a Inter de Limeira, 0 para o Guarani. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. E o Lucas de Souza tá feliz da vida. 47 minutos. 47 minutos, mais 3 voltinhas no relógio. O segundo tempo passou e passou rápido, Alberti. Passou rápido, né? Ali um sol escaldante em Limeira. E ali o Guarani, né, teve a chance de abrir o marcador, né? Assim como a Inter de Limeira, um bom jogo. Agora aquela, né, meu amigo? Agora quem tem mais garrafa vazia para vender consegue o resultado. Últimos minutos aí, né? Últimos instantes. E quem gosta de aposta esportiva aí, já começa a esfregar as mãos, viu? Porque pra mim vai ser um golzinho daqui a pouquinho. Rapaziada, tá esperando. E vem Guarani. Quem sabe agora? Caio Melo na ponta esquerda. Boa bola boa com Emerson. Carregou lateral esquerdo do Bugre. Foi embora o camisa meia dúzia. Devolveu pelo meio com Caio Melo. Olhou pra dentro da grande área. Vira o jogo, inverte a página lá na ponta direita pra Matheus Regis. Matheus Regis domina, bota a bola no chão, encara de frente a marcação do Lelkovic. Ainda Matheus Regis. Perna direita na bola, bateu cruzado. Rebate essa bola no meio do caminho. Gui Mariano completa o serviço. Tira de qualquer maneira o Lelkovic. Dá bobeira na saída do Leão da Paulista. Ian Henrique ajeitou, Caio Melo, perna esquerda, uma bomba em cima da marcação, a bola vai chegando nas mãos do goleirão André Luiz, que sai do gol, faz a defesa. Vai lá o arqueiro da Inter de Limeira para fazer a intervenção. Chegou bem o Bugre aí de novo, Alberti. O Guarani nos últimos minutos, né? Vai tentando de todas as formas. Agora o Caio Melo.
bateu firme, bateu forte, mas a bola acabou sendo ali amortecida pela zaga, né, da Inter de Limeira. E quando... Olha o passe, tentativa do Matheus Sarará, toca mal, toca displicentemente, recuperação de bola da Inter que tenta, partindo contra golpe, bola aberta aqui pra direita. Sorte, hein? A arbitragem deu falta do João Vitor, amarelado, camisa número 20 do Guarani, e deu sorte, porque o Bernardo achou um belo passe pro Felipe Albuquerque, e o próprio Bernardo ficou irritado, queria vantagem aí, Albertinho. Exatamente, mais uma vez, né, ali a árbitra Mariana Nani Batalha acabou ali cortando, né, o contra-ataque seria, né, interessante para a equipe da Inter de Limeira. O João Vitor leva o cartão amarelo e o Igor Gabriel, do banco de reserva da Inter de Limeira, também levou o cartão amarelo, hein? Então foram 5 cartões ao final, né? Pelas minhas contas, exatamente. Né? Está aí na telinha pra você o nosso contador de cartões. Falta pra Inter, Felipe Albuquerque, levantamento, a bola fechada, sobe, a defesa tira Rafael. Ela fica viva no tumulto e Henrique briga pela sobra. Atenção, bate quem bate, tentou o chute, Roberto em cima da zaga. Voltou pra Inter de Limeira que pressiona a arbitragem, já para o jogo da falta. Falta marcada, jogo parado, Rafael Silva questiona a marcação da falta de ataque do Leão da Paulista. Vai terminar o jogo no Limeirão. 49 e 45, mais 15 segundinhos pro final do jogo. 0 para a Inter de Limeira, 0 para a representação do Guarani. 0-0, o Guarani mantém a sua baliza intacta em 2 jogos. 4 pontos somados, pelo menos por enquanto. O jogo vai terminar no Limeirão. Vai terminar o jogo lá no estádio Major Levi Sobrinho, em Limeira. A estreia da Inter de Limeira no Campeonato Paulista. O Leão da Paulista vai empatando o Guarani. Se mantém intacto na sua baliza. Trila o apito árbitra. Aponta ao centro de campo a senhorita Mariana Nani Batalha. Termina o jogo no Limeirão. 0 para a Inter de Limeira, 0 para o Guarani. Nada de gols. Num jogo bem jogado, movimentado. Chances dos dois lados. Mais chances pelos lados do Guarani, que esteve mais próximo de marcar. Dominou o começo do segundo tempo. Depois teve um momento onde a Inter de Limeira começou a tocar mais a bola, teve algum perigo também, mas o Guarani se apresenta bem fora de casa. Albert ganha um ponto importante, agora é se preparar para enfrentar o São Paulo na terceira rodada. Ufa, quem diria, hein? Guarani 2 partidas, né? Nenhum gol sofrido, 4 pontos. O Guarani, nesse momento, né? Obviamente o Santos irá jogar amanhã contra a equipe da Ponte Preta, mas nesse momento o Guarani está aí na liderança do Grupo B com 4 pontos, seguido por Santos, e aí Bragantino e Portuguesa, obviamente, que irão jogar. E do lado, no Grupo A, o Corinthians é líder com 3 pontos. Entre Limeira, primeira partida, conseguiu um ponto, né? Um pontinho importante também para esse grupo difícil. E foi escolhido pela geradora de imagens, né? O Lelkovic, o melhor jogador da partida. Acredito que ele e o Matheus Regis aí... né, o Lelkovic jogou bem, mas eu acho que o Matheus Regis merecia mais. Eu vou falar pra você que eu vou mais no Léo, por incrível que pareça. Acho que o Lelkovic, eu acho que foi... É bom jogador esse Lelkovic. Eu gostei. A Inter acertou, ele chegou no passado no Leão da Paulista, vindo do Grêmio Prudente, não é? Ele em 2023, inclusive, ainda quando defendia o Caracará, né, o time de Presidente Prudente, contra a Portuguesa na Copa Paulista, fase quartas de final, se eu não estou enganado. O Lelkovic jogou muita bola, inclusive eliminou a Portuguesa jogando em pleno Canindé. O Lelkovic, lateral esquerdo. Eu tenho certeza, Albert, que se algum time de Série B, até mesmo de Série A, para compor elenco, observar esse jogador aí, o Lelkovic não deve ficar na Inter de Limeira para a sequência da temporada, não. E como o Guarani perde jogador assim, vamos ouvir o zagueiro Titi? Junto com o desempenho de hoje, eu queria que você trouxesse a sua emoção de voltar aos campos depois de 10 meses. Você saiu bastante emocionado no jogo da primeira rodada, enfim. Queria que você tivesse a oportunidade para falar um pouquinho também. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão assistindo. Foi um jogo muito trancado, né? Querendo ou não, a equipe deles ficou um pouco atrás, porque sabia que a gente ia jogar. A gente sabia que ia ser um jogo difícil aqui na casa deles. Mas depois de 10 meses poder voltar a atuar uma partida completa, né? É muito gratificante, não só para mim, mas para os fisioterapeutas, doutores, que me ajudaram muito nessa etapa, na minha segunda lesão. Agora é descer, conversar com o treinador para semana que vem, quinta-feira, a gente enfrentar o São Paulo lá. Fechou. Tá aí o Titi, né? 10 meses aí, ó, conseguiu, né, os 90 minutos, quando ali, ó, o Maurício Souza chama todos os jogadores na roda, ali chama para a famosa conversa, né? Sobre o desempenho, passar, né, a palavra de motivação para o jogador. Feedback geral, né? Exatamente, e importante isso aí, importante, né? Não conseguiu os 3 pontos, mas o que o Guarani apresentou durante a partida, né? O Guarani merecia por mais. Quando a gente tá vendo ali, ó, que assusta, tá? O Natan, né? O camisa número 5, levou aquela entrada criminosa, né? Do Ibali, né? E levou só o cartão amarelo.
deveria ser expulso numa jogada depois seguinte, ele está mancando. Então, se a gente conhece, né, recuperação de jogadores, o Lucas de Souza não joga contra o São Paulo. Muito bem, o Natan foi guerreiro, né? Palmas pro Natan, foi muito bem no jogo, né? Mesmo com a lesão após aquela entrada do Ibali, ele foi muito bem. Seguiu até o final e a gente espera que ele consiga se recuperar ao longo da semana para poder enfrentar o São Paulo na próxima quinta-feira, hein, Albert? 19h30, o pré-jogo começando às 18h30 aqui nos canais Futebol Interior, também com a Rádio Valinhos FM 87.5 para toda Valinhos e região. Próximo desafio do Guarani lá no Morumbi, o segundo jogo fora de casa da equipe do Bugre. Exatamente, né? Lá no Morumbis. Respeito. Lá no Morumbis, exato. Né? Não é, acabou agora, né? A turma vendendo o nome. O naming rights, né? Vendendo. Exatamente, né? E um jogo que, obviamente, se o Guarani vencesse essa partida, agora, né? Já foi, né? Você chegaria ali com a pontuação ali, faltaria somente mais 2 vitórias para você ali, né? Seu objetivo é se manter na Série A1 do Campeonato Paulista. Uma partida muito difícil, mas nada impossível. Lembrando que em 2022, na abertura do Campeonato Paulista, o Guarani venceu a equipe do São Paulo por 2-1. Quem sabe, né? Possa ser agora a vez do Guarani vencer o São Paulo. Lembrando também que teve no Campeonato Paulista, se eu não me engano, agora não vou lembrar o ano, se foi 2020 ou 2019, e que o Guarani venceu o São Paulo por 1-0. E tinha um tabu muito grande que o Guarani não vencia lá. Eu vou até puxar aqui. Então, eu acredito que o Guarani possa, né, na modo organizado, lógico, com todas as suas limitações, né, possa fazer um bom jogo no estádio do Morumbis. Muito bem, abraçando aqui o nosso querido Fluido.5, parabéns pela narração e comentários, desejo um feliz ano novo aos profissionais do canal, valeu, nosso querido Fluido5 aqui conosco na transmissão. Muito bem, família, seguindo aqui o nosso fim de jogo dos canais Futebol Interior, agora de maneira oficial, Felipe Marques põe na tela aí a vinheta do nosso fim de jogo dos canais Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Lucas de Souza. É isso, família, fim de jogo entrando no ar aqui nos canais Futebol Interior. Antes da gente ir para um rápido intervalo, vou passar aqui os resultados da Série A1. Daqui a pouquinho a bola rolando para Noroeste, Palmeiras, Portuguesa e Novo Horizontino. O Portuguesa e Novo Horizontino se enfrentam às 20 horas mais 30 minutos, às 18h30, Noroeste e Palmeiras, tá? Na Série A2, Santo André e Primavera ficaram no 0-0, mesmo placar de São Bento e Votuporanguense. 15 de Piracicaba e Linense tem 5 minutos do primeiro tempo. 15 de Piracicaba que venceu o Oeste na primeira rodada pelo placar de 2-1. Amanhã o complemento da rodada com Juventus e Rio Claro, Portuguesa Santista e Capivariano. Esses jogos às 10 da manhã. Às 16 horas, Ituano e Grêmio Prudente. São José e Taubaté, o clássico do Vale. Ferroviária e Oeste completam a segunda rodada da Série A2 às 17 horas. Série A3, primeira rodada, 1 para o União Suzano, 1 também para o União São João. O Rio Branco de Americana bateu o Sport Clube São Bernardo por 3-1 jogando lá no Décio Vita. O Rio Preto bateu o Catanduva por 3-0. Catanduva que foi muito bem ano passado na Série A3, este ano já estreia com derrota. O Santo, campeão da Série A4 no ano de 2023. Itapirense 1, Monte Azul 2, estreando com vitória Monte Azul após o rebaixamento na Série A2 ano passado. Lemense e Comercial estão no intervalo 0-0 em Leme. Rápido intervalo e a gente volta com as notas do jogo, também o melhor em campo, a ficha técnica e o nosso encerramento aqui do nosso final de jogo. Fica aí, a gente volta já, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia.
Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa do país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio aos pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quero 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Lucas de Souza. Estamos de volta aqui no nosso Fim de Jogo dos canais Futebol Interior e sem mais delongas, Albert Cavalcante, eu sei que está serelepe, sorridente. Guarani ainda sem tomar gols no Campeonato Paulista, fez uma boa exibição contra a Inter, apesar do empate em 0-0, criou chances, poderia ter vencido. Transferidor, régua, caneta e papel na mão? Yes, baby! É isso, então vamos para as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Depois de um ano sem estar aqui com os companheiros, é bom demais estar no futebol interior, né? Rapaz. Vou falar uma coisa pra você. Lucas, e só uma observação. Vamos lá, né? Albert. A última vez que o Guarani venceu o São Paulo, né, no Morumbi, né, no caso foi no Pacaembu, foi em 2019. O Guarani conseguiu acesso em 2018 e acabou vencendo o São Paulo por 1-0. E a última vitória havia já um tabu de 22 anos. Né, de 97 até 2019, William Matheus marcou o gol da vitória do Guarani. William Matheus. Exatamente, foi uma pressão ensurdecedora do São Paulo, mas o Guarani conseguiu aí, né, segurar o ímpeto do São Paulo e acabou ali vencendo por 1-0. Muito bem, começando então as notas do jogo, vamos conferir aí o desempenho individual de cada atleta, começando pelo goleiro Gabriel Mesquita, que hoje não teve tanto trabalho, né, Albert, diferente do jogo contra o Botafogo. O Gabriel Mesquita, que na última partida, né, contra o Botafogo, no caso ali, trabalhou mais, né, contra a Inter de Limeira ali, só passou ali, né, nos sustos, né, e acabou ali fazendo ali a nota, a média, né, vamos botar uma nota 6 que ele não tomou gol, porque agora fica a pergunta pra você, né, meus amigos, se vocês têm saudade aí de Vladimir... Douglas Borges começou bem, hein? Começou o Douglas Borges foi interessante. Douglas Borges, ele começou invicto também, né? Ele começou muito bem, não tomando gols. Depois. Aí começou, bom, né? deixa quieto. A paçoca a paçoca ser entregue, né? Então, muito bem, nota 6 para o Gabriel Mesquita, seguindo aqui na defesa o Lucas Justin. Lucas Justin foi bem defensivamente, conseguiu marcar o Lekovic, mas saída de bola com ele ali, meu Deus nos acuda, hein, Albert? No primeiro, até a metade do primeiro tempo ali, muita bola, né, tentando, ou ele tentava a bola alongada e acabava acertando os atacantes da equipe da Inter de Limeira e acabava armando o contra-ataque, ou quando na jogada apoiada, quando ele estava envolvido em troca de passe, acabava ali, né, errando sempre o último passe, né, acelerando ou até mesmo retardando a jogada, causando ali, né, frisson da torcida bugrina. Então, mas após o segundo tempo ali, se mostra um jogador promissor, né? E assim, né? É novo, é verdade, né? Mas aquela, meu amigo, vestiu o manto, calçou a chuteira, não tem essa. A cobrança é como os profissionais, né? Nota 5,5 para ele. Nota 5,5 para o Lucas Justin, e no lugar dele entrou o Ian Henrique, né? Aos 19 minutos do segundo tempo. E Henrique entrou também para compor, acho que mais por cansaço, né? E acabou ali, diferentemente do Justin, né?
o Ian Henrique, ele ficou mais, né? Mais ali postado no sistema defensivo, enquanto o Justin, né? Ali quando ele tinha o poder de subir, né? Que foram poucas vezes, porque o Bilu também não ajudou em nada, né? Mas ali o Ian, ele formou ali como se fosse mais um homem mesmo ali de defesa ali. Nota 5,5 para o Ian Henrique. Nota 5,5, portanto, para o Ian Henrique. Seguindo na defesa, temos o zagueiro central Rafael. Baita partida do Rafael e, de modo geral, também da dupla de zaga, né, Albert? A dupla de zaga hoje aí vai uns 6,5, porque eles sofreram, hein? Sofreram com o Léo Kovic, com o Albano, com o Alexandro, né? Ali com o Marlon algumas vezes, ali o Rafael, o Titi, né? Um menino que veio da base aí, se recuperou mais uma vez, aí é importante a saúde, né? Recuperou aí para poder aí desempenhar o seu trabalho. O Rafael, que em alguns momentos também, né? Vamos dizer assim, como a primeira vez que eles jogam juntos, né? Existem ainda aqueles erros de posicionamento em algumas questões, né? Ou até mesmo a hora de um sair, outro ficar, mas pelo ímpeto da Inter de Limeira foi bem. Nota 6,5 para a dupla. Nota 6,5 para a dupla. Fechando aqui a defesa, o Emerson, lateral esquerdo, que também foi bem acionado, teve uma boa participação, principalmente no segundo tempo. O Emerson, que foi o autor, né? Ele teve assinatura do Emerson no primeiro gol, né? O cruzamento no Brinco de Ouro da Princesa foi dele, onde ali o sistema defensivo do Botafogo acabou se atrapalhando, o Edson empurrou para dentro, né? Lá ele. E o que acontece, né? O Emerson, quando ele... quando a linha defensiva, né? A linha defensiva estava ali, né? Em cima do meio campo, né? Ali formando ali o ponto de ataque, ali o Emerson ali se desvencilhava, e até mesmo muitas vezes a gente viu o Emerson ainda correndo ainda pelo meio para ser o bloco, para poder abrir espaço para os jogadores de lado. E o Emerson, um jogador experiente, né? O que o Maurício Souza ali na última partida acabou ali tendo aquele entreveiro com ele que não foi nada, tá? E é um jogador interessante, um jogador lúcido. Foi muito bem, gostei mesmo do Emerson. Emerson muito criticado, né? Muito criticado no passado, também remanescente, né? Tem a chancela, o carimbo da Série C, mas nessa partida ele foi bem. Nota 6 pro Emerson. Nota 6 pro Emerson, seguindo aqui a nossa ficha técnica agora, nossas notas do jogo, perdão. Seguindo aqui no meio de campo. Tá comer pizza, né? Seguindo aqui com o Natan, camisa número 5, que foi valente, ficou em campo, ficou de pé mesmo após uma chegada forte ali, uma tesoura do Ibali, poderia ter sido expulso, né? O jogador senegalês ainda no primeiro tempo, acabou tomando só amarelo, foi substituído no intervalo. E o desempenho do nosso Natan, Alberti? Bom jogador, né? Como segundo volante ali, dando opção para os jogadores ali do meio campo, né? Mas um período da partida ali ele ficou mesmo como desafogo, né? Porque quando a Inter de Limeira vinha, né, com seus 5 jogadores ali no meio campo, né? Você contando os alas, hein? Né? E ele acabou ali, né, ajudando o sistema defensivo, fazendo o papel mesmo de volante, não tendo tanta liberdade como teve na partida contra o Botafogo, que foi escolhido, né, pela geradora, pela proprietária, né, dos direitos do Campeonato Paulista como o melhor jogador. E a entrada criminosa, né, do Ibali acabou ali, né, cortando um pouco o ímpeto do menino. Mas, no geral, nota 6 para ele. Nota 6 então para o Natan. No seu lugar aos 8 no segundo tempo entrou o Giva. O Giva, aí sim, o Giva entrou como o primeiro volante, né? Ali, literalmente, ele cuidando da cabeça de área, não exerceu tanto essa função de segundo volante, pisou pouco, acabou liberando para que nós iremos à nota Caio Melo, que eu achei um jogador importantíssimo. O Giva usou toda a sua experiência para poder ajudar o sistema defensivo. Nota 5,5 para o Giva. Nota 5,5, portanto, para o Giva. Seguindo no meio de campo, talvez a gente já falou do Matheus Regis, jogou muito bem, mas olhando por um outro lado, né, na questão da sustentação defensiva e a qualidade da construção, talvez o Caio Melo tenha sido o melhor jogador do Guarani no jogo, Albertinho. Não sei se é a sua opinião, mas a nota aí do nosso camisa 8, o Caio Melo. E jogador importante é assim, né? É o trabalho formiguinha, né? Desempenha bem o seu trabalho, deu opções, né? Quando o pior momento que o Guarani estava passando ali, né? As jogadas pela linha de fundo, quando você faz o cruzamento, o Isaac puxando a marcação, Rafael puxando puxando a marcação, apareceu um homem surpresa. E ele teve 2 chances, né, de finalizar. Infelizmente acabou pegando mal, mandando a bola para a lua. Mas a opção, né, ter a leitura de jogo, Caio Melo, importantíssimo, camisa número 8, ele que veio do Ipiranga, do Rio Grande do Sul, jogou a Série C, né? Chegou até mesmo na segunda fase, se eu não me engano, o Ipiranga, o ano passado. Um jogador importantíssimo. Isso aqui foi pensado,
Vamos ficar de olho. Nós estávamos aí, né, com saudades, entre aspas, aí, né, pensando no Matheus Bueno. Vamos ficar espertos, de olho nesse Caio Melo, que eu achei um jogador muito importante para essa partida. Nota 7 para ele. Nota 7 para o Caio Melo, seguindo no meio de campo, Isaac, o Mandrake, reestreando com a camisa do Guarani. Gostei também muito da exibição do Isaac, jogador que quando recebe a bola tem um toque diferente, ele consegue deixar os seus companheiros em condições de fazer uma jogada ou até mesmo de finalizar. Isaac, gostei muito de ver o Isaac com uma camisa 10 do Guarani, esse articulador central, tenho certeza que vai contribuir muito com o Guarani ao longo dessa temporada. A nota do Isaac, Alberti. O Isaac que começou na partida contra o Botafogo, mais caindo pelos lados, mais pelo lado esquerdo. Centralizado, né, como o cérebro pensante, é a primeira partida dele mesmo. O Maurício Souza disse, né, bate muito nessa tecla, que de toda a experiência que tem o Isaac, é um jogador muito importante. E ora ele pode jogar como atacante, ora ele pode jogar como meia, como ponta, assim como ele jogou no Vasco, no Grêmio, onde ele foi revelado. Só que o Guarani não soube usar muito o seu camisa número 10. Por conta também, né, do bloco, né, como entra de primeira, jogou em bloco. Teve momentos em que o Isaac ele estava encaixotado no meio campo. Ele precisou o quê? Cair, né, pelos lados, mais pelo lado direito, para poder ajudar o Matheus Regis. Jogador muito interessante, uma nota 6,5 para o Isaac. Nota 6,5 para o Isaac, que foi substituído pelo Matheus Sarará. Tudo que o Matheus Sarará fez, ele errou. Eu acho que até a chuteira, né? Se ele colocou o Curupira, ao contrário, da direita para a esquerda, Matheus Sarará, né? A gente vê que ele ainda precisa do entrosamento, é verdade. Mas tudo que ele fez, ele errou. Só uma oportunidade que ele teve ali foi do João Marcelo, em que houve aquele bate-rebate. O João Marcelo tentou 1, 2 vezes. Foi ele que acabou arrastando. Não foi nem um toque, ele acabou ali arrastando a bola para o João Marcelo. Abaixo dos outros, né, que entraram, nota 5 para o Sarará. Nota 5 para o Sarará, fechando o meio de campo, agora indo para o campo de ataque, Matheus Regis. Interessantíssimo. Que jogador interessante. Obviamente, né, nós, né, alguns sabem a minha torcida para qual clube, né? E nós já acompanhávamos o Matheus Regis, querendo ou não, né? É do São Bernardo, emprestado para o Guarani. Nós sabemos aí da qualidade do Matheus Regis. Eu achei que a camisa iria atrapalhar o Matheus Regis. Já sei que a agremiação, por tudo, né? Por mais que seja passado, né? As pessoas passam, né, nos clubes, né? Alguns passam, outros deixam marcas. Eu achei que ele iria sentir no começo. Muito pelo contrário. Eu acho até mesmo por questão de você ter jogado no clube, né? No rival e jogar, né, depois no seu arquirrival, eu acho até que o Matheus Regis me saiu muito bem. Opção pelo lado, né? Muitas vezes ele ficou colado na linha lateral, mas ali nós víamos que era claramente uma opção do técnico Maurício Souza para poder alargar o campo, abrir jogadas, né, para que os homens do meio viessem. Pena que o Bilu não entrou na partida, o Isaac, né, ficou encaixotado na marcação, né, mas o Matheus Regis, todas as chances que ele teve corta pelo lado esquerdo, né, vem do esquerdo, jeita com a perna esquerda para poder usar a perna a direitola. Parabéns aí ao Matheus Regis, gostei muito do Matheus Regis, nota 6,5 para ele. Nota 6,5 para o Matheus Regis, seguindo no ataque o Rafael Bilu. O mais fraco, né? Não, mais fraco. Apareceu como deveria o Rafael Bilu hoje, né? Exatamente, né? Ele esperávamos mais, lembrando, tá? Que o Rafael Bilu na partida anterior contra o Botafogo nem foi relacionado por conta de questão física. Então pode ser que o jogador voltando ele vai sentir mesmo, né? Mas nós sabemos que ele é um jogador diferente. Podemos esperar mais o Rafael Bilu, mas ele no campo de ataque, né? Ele jogando o sistema ofensivo na partida de hoje foi muito abaixo, nota 5 para ele. Abraçando aqui o nosso querido Ernesto Macedo, parabenizando pela transmissão, o Fluido dizendo que faz votos para o Guarani voltar à Série B esse ano, desejando um bom retorno aqui para nós. Valeu demais, família, tamo juntasso, seguindo aqui nas notas do jogo. O Rafael Bilu foi substituído pelo João Vitor. João Vitor, esse jogador aí, ele é interessante, jogador interessante. O jogador que veio do RB Bragantino, né? O Sub-23, o jogador que seria os aspirantes, né? Sub-23. Um jogador muito importante e assim, fiquem também de olho nesse jogador. Jogador interessante, jogador insinuante e, né, ainda falta, obviamente, adaptação com seus companheiros, mas eu boto muita fé nesse jogador. Que todos estamos acostumados com o João Vitor, né? O João Vitor que foi embora, né? Agora ele foi negociado, né? Muitos dizem que ele foi empréstimo, outros dizem que foi vendido. Né? O João Vitor que no campo ofensivo era um jogador que ele procurava espaço ou batia, né?
ou ele servia de auxiliar de lateral. Com o Maurício Souza, já vi que auxiliar de lateral não existe. Volante é volante, né? O ponta é o ponta. É um jogador interessante. Quando ele se entrosar nessa equipe, podem me cobrar. Será um jogador muito importante para o Guarani. Nota 6,5 para ele. Nota 6,5 para o João Vitor. Fez uma exibição dentro do possível, fez uma boa exibição, participativo o João Vitor. E agora no comando de ataque o Eliseu, cria da base do Guarani também. Forte, valente, lutador, né? O homem referência. O que sempre batíamos, né, nas temporadas passadas, que o Guarani precisaria de um jogador assim. Um homem forte, um homem que sabe ele, proteger a bola, dominar a bola, sabe bater e sabe também apanhar. E o Eliseu, eu vou falar pra você, o que ele apanhou ali no cangote ali, o Roberto ali, o Fedanil, Roberto, o Gui Mariano, né? O Eduardo Porto fazendo um rodízio pra poder, né, segurar o menino, não tá de brincadeira. O que falta? Falta o sistema ofensivo pegar, né? Pegar liga. E eu acredito que o Eliseu, acho que o Guarani precisa procurar atacante de referência, né? Não no mercado não, gastar bala com... Eu também acho que não, eu considero o Eliseu um bom jogador, o próprio João Marcelo mostrou isso na Copinha. Exatamente. Evidente que Copinha é Copinha e profissional é outro nível, mas todo o time do Guarani tá de parabéns pelo desempenho na Copa São Paulo, foi muito bem realmente, acabou eliminado pela Ferroviária, a Ferroviária também tem um projeto muito bom na base. Mas, de modo geral, é importante Maurício Souza ficar de olho nessa galera, dar oportunidade para a garotada, já vista que o Guarani não tem, assim, tanta bala na agulha para contratar e vai economizar e, quem sabe, até faturar uma grana na segunda janela do ano. A gente espera que o time permaneça competitivo, fique forte para a sequência da temporada, mas é bom saber que o Guarani tem revelado bons jogadores. E o legal de tudo, né, que quando nós batimos na tecla de critério, com a vinda do técnico Maurício Souza, que foi multicampeão na base do Flamengo, né? Muitos aí até atrelam aí o Vinícius Júnior, etc, né? Jogador de base, e você tendo uma pessoa especialista para isso, né? Ele no profissional, ele tem um olhar clínico para os jogadores. Não, também não é pegar todo o time da Copinha, viu, gente? Muita gente põe para jogar. Não é assim. Tem jogadores que estão no estágio mais avançado, né, que não sentem o peso da camisa, né, outro estágio medianos, etc. Assim como todos nós na nossa vida pessoal, na vida profissional, etc. Então, Maurício Souza, né, com o pensamento do Guarani assertivo em trazer uma nova mentalidade para o clube, você mesclar jogadores que experientes com a molecada, foi sensacional. Foi um tiro certeiro. E aí agora é esperar. Agora, o que depende agora é o quê? É o tempo, né? O tempo de maturação de cada jogador, que é diferente, né? Eu falo pra você, assim, tranquilamente, sem medo de errar, cara. Se o trabalho for, né, levado a sério, não levado a sério desses jogadores, não do elenco, tá? Trabalho a sério levado da diretoria. Se isso for uma primícia da diretoria, lembrando que esse ano aqui também acaba também a turma que tá aí também tem eleição final do ano. Final do ano, né? Devolva onde o Guarani nunca deveria ter saído. Se caso a primícia do Guarani for esse, né, de revelar jogadores né, primeiro conquistar os objetivos e revelar jogadores, porque quando você só revela jogador, então você sobe qualquer um a fórceps. E aqui o Guarani precisa o quê? O Guarani precisa mostrar resultados. Então você precisa procurar dentro da sua base os melhores ou captar os melhores. E assim, Titi, cara. Quem imaginaria que o Titi jogaria de titular com a camisa do Guarani? Jogando bem, né? Jogando bem. Tem ainda a adaptação, a primeira partida, etc. Agora, vamos ver. Agora na próxima partida, uma partida dificílima contra o São Paulo Futebol Clube, né? Ali vamos separar os meninos, né, dos homens. Separar os meninos dos homens, né? Porque agora o bicho pega. E assim, parabéns aí ao técnico Maurício Souza, parabéns ainda para os seus comandados aí. E o voto era para quem? Falei. Pro Eliseu. Eliseu, nota 6,5 pro Eliseu. 6,5 pro Eliseu, fechando o Guarani, o João Marcelo, que entrou no lugar do camisa 9. João Marcelo entrou para correria, né? Mais uma vez para fazer a dobra, né? Foi nítido, né? Quando você acaba tirando o Isaac, você abdicou, né? Ali de a bola passar mais pelo meio campo. Se a estratégia era essa, o Isaac não deveria ter começado aonde estava, né? Fixo. Para você não tirar, para você não matar o Matheus Regis, você pega o Regis e coloca ele centralizado.
No caso, com a mudança, né, por conta que o Isaac também cansou, seria Matheus Regis e Isaac, como foi no começo do segundo tempo. Isaac, obviamente, né, estão todos começando a pré-temporada, começando a temporada, cansou. E ali o João Marcelo foi o jogador que seria fazer a tabela com o Matheus Regis. Faltou um pouco de entrosamento, primeira partida do menino como profissional, mas assim, entrou, entregou e não fugiu do pau. Lá ele. Nota 6 para ele. Nota 6 para o João Marcelo. O nosso querido Fluido aqui perguntando, né, onde é que tá o Mozart. Mozart Santos foi pro Curitiba, né? Estreou com derrota, inclusive, o campeonato estadual. Perdeu pro Londrina em casa. O time do Curitiba por 2-0, né? Joga amanhã pelo Campeonato Paranaense contra o Cascavel, SAF, fora de casa, né? Mais uma SAF. Exato. Vai ser a tendência, né? Exato, é a tendência do futebol. O Curitiba perdeu o primeiro jogo 2-0, depois se recuperou contra o São Joséense. Saudade do Jamerson. Por 3-0, né? O Jamerson que continua no Curitiba, né? Ah, sim, firme e forte, firme né? E forte. O Palinha tava na transmissão. Em São Paulo, né? Tava na transmissão da Copinha contra o Bandeirante, né? Contra o que o Guarani venceu. Uhum. E estava a transmissão, nós trocamos o WhatsApp lá, né? Legal. Rapidinho ali. Palinha é gente boa demais, gente boa, né? Muito boa. bom. Muito bem, seguindo aqui com as notas do jogo, a nota do Maurício Souza, o treinador do Guarani, Albertinho. 6,5 pro Maurício Souza, por tudo, né, por tudo que representou, né, essa partida, pelas suas mudanças. A gente vê que no banco de reservas ali, ele é assertivo, né, em chamar os seus jogadores, né, ele tem aquela conduta, não de ser paizão, tá, gente? Quando eu falo paizão, tem muito, o cara é paizão é que passa a mão na cabeça de nego quando faz caca. Não, a gente vê ali que ele sabe o que ele está falando, ele cobra o que foi treinado. Simplesmente é um treinador, né? Ele mesmo disse que é o jeito dele, né? Na entrevista coletiva, né? Da partida do Botafogo, é o jeito dele. E assim, que continue sempre assim, que toda a sorte do mundo do Maurício Souza. E por incrível que pareça, dos últimos treinadores que passaram, né? Tirando aí Humberto Louser e também Alan Al, que já são treinadores tarimbados, eu sinto como eu posso dizer? Eu estou confiante, né? Eu vislumbro coisas melhores com Maurício Souza e Guarani Maurício Souza. Muito bem, e a nota da arbitragem, Albertinho? A Mariana Nani Batalha, ela foi ali, Nani é o jogador de Portugal, do Portugal, né? A Nani Batalha ali, ela... Critério, né? Critério ali faltou um pouquinho, né? O camisa número 8, o Ibali, era para ter sido expulso, ela não expulsou, não existe, né? Falta sem querer, se fosse dentro da grande área tinha que ser marcado o pênalti, né? E a primeira do Natana me levantou o cartão amarelo. Parou, picotou muito confusa, né? O trio de arbitragem, é difícil você, né? E você tem VAR, tá? Então pode errar com a vontade porque tem um VAR para acertar, né? Mas é aquela, né? Achei a Mariana hoje não foi muito bem, não. Nota 4,5 para o 4,5, a nota mais baixa aqui das nossas notas no jogo. E o jogo em si, Albertinho? Jogo bom. Jogo bom, apesar do 0-0, né, Albertinho? Exatamente. Eu tava com saudade. Eu assisti, já peguei... mesmo o Guarani não conseguindo os 3 pontos, né? E não ter balançado as redes, graças a Deus, né? Pro lado ao contrário, né? Mas um jogo bom, movimentado, né? Aparecendo, né? Alguns jogadores aí que nós precisávamos... observar literalmente, né? Observar alguns jogadores que nós precisávamos observar, um pleonasmo do caramba, né? Mas nós precisávamos observar, né? Alguns jogadores que, né? Aí chegaram, né? Mostraram e aí ter a certeza, né? De que o Guarani jogando fora de casa, lembrando com tudo que o Maurício Souza falou, né? Que eles ganharam 3 dias a mais na pré-temporada, o Guarani veio num jogo pesadíssimo contra o Botafogo, o Guarani conquistou um resultado importantíssimo em circunstâncias difíceis, o tempo, uma equipe, né, que veio pra cima, etc. Mas lembrando que qualquer partida hoje o Guarani fizer, o Guarani tem obrigação, entre aspas, tá, de pontuar, porque o Campeonato Paulista é um tiro curto e deixar igual o ano passado, o Guarani venceu 2 partidas no Paulistão. No total do Campeonato Série B e Paulista, 10 partidas. O Guarani venceu 10 partidas no ano. 10 partidas, então o Guarani já conseguiu sua primeira vitória, já conseguiu um empate, então o Guarani precisa dos 12 pontos. Não vamos deixar para penúltima rodada, porque não é todo dia que nós iremos pegar o RB Bragantino. Exatamente, né? Mãe esfacelado, né? Exatamente. Muito bem. Então tá aí, com a nota do jogo. E a nota do jogo? Nota 7,5. Nota 7,5. Para o jogo, tá certo então. Então com a nota do jogo nós encerramos as notas do jogo.
Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Seguindo rapidinho aqui o nosso fim de jogo dos canais Futebol Interior, vamos conhecer o melhor em campo. O Guarani empatou, não levou gols. Vamos então definir aqui o melhor jogador em campo. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Muito bem, vamos aqui para o melhor em campo. Sem mais delongas, Alberti, eu acho que pelas notas do jogo a gente pode definir aqui, sem medo de errar, o Caio Melo como o melhor jogador do Guarani, né? Exatamente, né? Por mais aí que o Matheus Regis, né? Bom, todos os jogadores aí. O Matheus Regis foi muito importante. Mas o que o Caio Melo e os Pernilongos tá que tá, viu? O Caio Melo, rapaz, olha isso aqui. O que o Caio Melo, ele jogou camisa número 8, o Caio Melo, ele foi sensacional, jogador interessante, né? Depois, contudo, foi o capitão da partida, né? Com a saída do Isaac, aí voltou, tirou aí o zumbido quando desce pra praia no túnel. É o Caio Melo, camisa número 8, né? Que é do Ipiranga, um jogador aí que interessante, viu? Matheus Bueno já foi embora. A realidade nossa é Caio Melo. Quem sabe aí ele possa trazer muitas alegrias aí com a camisa do Guarani. Caio Muito Melo. bem, Caio Melo também é o meu voto, então definimos aí o Caio Melo como o melhor jogador em campo aqui para Inter de Limeira e Guarani. O melhor em campo, o craque do jogo. Muito bem, vamos para uma rápida pausa, a gente já volta para a ficha técnica e o encerramento aqui da nossa jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Não sai daí, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quero 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Lucas de Souza. De volta, família, aqui com o nosso Fim de Jogo. Vamos para a entrevista coletiva, né, do técnico Maurício Souza. Concedeu entrevista breve após o jogo. Vamos ouvir o que falou o técnico do Guarani, o Maurício Souza. Uma avaliação dessa segunda partida, por favor, aqui fora de casa. Boa noite, Chatinho. Se a gente for analisar o jogo tecnicamente, eu acho que ele foi ruim, né? Eu vi um jogo muito truncado, às vezes a equipe sem conseguir conectar bons passes. Eu acho que a nossa equipe, nesse quesito, ainda foi um pouco melhor, foi uma equipe que tentou jogar mais.
Achei também que interferiu um pouquinho, não como desculpa, mas foi uma reclamação geral do meu time, a grama muito alta, o campo muito seco. No primeiro tempo a gente teve muita dificuldade de se adaptar e conduzir a bola ela para lá, erramos muitos passes ali perto do nosso gol, enfim, perdemos bolas importantes. Mas o tempo todo a nossa equipe tentou jogar. No segundo tempo eu conversei com ele sobre isso, nós ajustamos alguns detalhes para a gente que pudesse ter um pouquinho mais de circulação. A gente teve, mas faltou efetividade no ataque, faltou um pouco mais de peso, faltou um pouco mais de criatividade no terço final, conectar melhor jogadas, tomar melhor decisão. No final não era o que a gente queria, a gente veio aqui para buscar o resultado. Eu acho que o jogo deixou claro isso, a gente não mudou em nenhum momento a nossa maneira de jogar, o tempo todo pressionando, saindo com a linha rápida. Mas a gente leva um ponto para casa e num campeonato tão difícil, pontuar foi importante. Tudo bem, Maurício? Santana Lupe, da Rádio CBN Campinas. Você já pontuou essa questão do último passe, que acho que pegou um pouquinho, né? Mas a gente precisa entender, começo de temporada, um calor muito forte aqui, essa situação envolvendo o gramado, da reclamação dos jogadores. Mas no começo do jogo eu vi algo que te irritou muito, que foi a questão da troca de passes do sistema defensivo, que é a falta de uma definição, de tentar aí pegar uma falha no balanço da Inter de Limeira, e o Guarani perdia muitas bolas num setor perigoso do campo. De que forma corrigir isso e se realmente isso te incomodou um pouquinho, principalmente no começo do jogo? Não, perfeito, parabéns pela tua leitura. Foi exatamente isso que estava me incomodando. A gente fez muito passe rodando a bola e nenhum passe quebrava a linha. Faltou a gente aproximar o nosso zagueiro um pouquinho mais da primeira linha de marcação deles, para o passe ficar menor, a gente conseguir quebrar. E quando a gente quebrou, e foram poucas, que a gente conseguiu achar o Isaac, o Caio a gente quase não conseguiu achar, o Isaac conseguia virar e atacar a última linha. Aí faltava um outro. Nós tivemos outro problema, que foi um problema de um pouco mais de lucidez no terço final. No primeiro tempo nós chutamos mais, apesar de jogar, na minha opinião, tecnicamente, na questão de circulação, o primeiro tempo foi pior do que o segundo, mas no primeiro tempo nós conseguimos chutar mais. Mas a tua leitura é perfeita, fiquei um pouco irritado, falei para eles no intervalo, estava todo mundo querendo vir para o pé, e é muito distante da primeira linha deles, a gente não conseguia conectar passe, dava uma bola no Natan um pouco apertado, o Natan demorou um pouquinho a tomar a decisão, carregava. A gente demorou um pouquinho a formatar nossas estruturas também, que a gente ataca, a gente tem algumas estruturas para atacar, a gente não conseguiu formatar. Mas é isso, você viu bem, e eu no segundo tempo eu tentei corrigir, e eu achei que melhorou um pouquinho nesse quesito. Maurício, tudo bem? Igor Cesaro, melhor aqui de Limeira. A gente teve uma expectativa diferente do time da Inter, com base no que saiu na escalação, né? Até a forma da escalação, um pouquinho diferente e tal. E até nós nos assustamos com a formação que a Inter veio a campo. Isso também te gerou uma preocupação? Você já tinha uma ideia de uma Inter que vinha? Você, nos seus estudos, a Inter modificou mesmo? Até porque o Guarani já fez um jogo. A Inter não tinha feito ainda, então você não tinha essa análise completa. Quanto que isso pode ter modificado? E a questão dos seus dois desfalques para hoje, quanto que dificultou o seu jogo hoje? Começando com a última pergunta, a gente tem um grupo bem chuto, então todo mundo que não joga é um desfalque, a gente sente, mas a gente costuma valorizar o que nós temos, que está em campo, enfim, quem entrou, eu acho que entrou bem, enfim, a gente não controla, é um início de temporada, como foi falado, e é normal que se tenha. Eu até pedi ao quarto árbitro que se ele pudesse fazer uma parada técnica, muito calor, como eu falei, a grama muito alta, os jogadores sentindo. Com relação à escalação, a mim não foi surpresa, eu já imaginava que ele vinha com 3 zagueiros, né, tentando fazer um 5-2-3, né, tentando virar um 3-4-3, enfim. Porque eu conheço um pouco o treinador da equipe adversária e imaginava que ele viria assim. Acho que a minha equipe tentou buscar o resultado o tempo todo, mais do que o adversário. Já que a gente jogou o jogo há 3 dias atrás, um jogo extremamente cansativo, eu não tinha dúvida que o Natan hoje ele ia sentir um pouquinho, porque ele saiu exausto do outro jogo. É difícil você recuperar, isso não é conversa fiada, mas é verdade, é fisiológico. É difícil você recuperar de um jogo que foi uma estreia, onde a gente se entregou muito para conseguir o resultado. Então eu sabia que alguns jogadores pudessem render um pouco menos. Infelizmente, eu não tenho feito trocas em questões técnicas e táticas, elas são muito mais por questões físicas, como foi hoje, a maioria, quase todas as trocas, principalmente. O Natan, no intervalo, já relatou um cansaço, logo tomou um cartão no início do segundo tempo, o jogador cansado e com cartão, você acaba perdendo um jogador num jogo desse. Se está difícil com a gente, com 11, com 10 ia ser mais difícil ainda. Então, assim, eu já imaginava como ele iria jogar, né? A equipe dele se defendeu muito bem, mas jogou o tempo todo o nosso erro, tentando jogo de bola aérea, a gente se comportou muito bem. Mais uma vez, falar para vocês, o Titi, que estreou na semana passada, é um jogador que teve
10 sessões de treino, depois de 10 meses de uma cirurgia gravíssima no ligamento. Né? A gente teve a estreia hoje do Matheus, do Rafael Lu, enfim. É um time que está se formando, é um time que está buscando, mas é um time que está começando a ter um DNA daquilo que eu imagino. Maurício, boa tarde, Grandir Silva, meu alternativa Portal Regional News. Eu gostaria de perguntar para você, Maurício, eu acompanhei o jogo do Botafogo do Ribeirão Preto também. Você disse que jogadores estão chegando no Guarani, né, estão aí em formação, uma equipe em formação ainda. Mas pelo jogo de hoje eu senti o Guarani um pouco espaçado no meio de campo, com dificuldade no setor de criação e também no setor de marcação. Eu gostaria de perguntar para você o que fazer, né, para poder, né, ajustar essa equipe no próximo jogo, que é dificílimo, né, para o Guarani, né, chegar com mais força no ataque. Você disse que o Guarani chegou, criou algumas oportunidades, mas essas oportunidades chegaram de bolas, né, de chutes de fora da área. Como fazer para o Guarani melhorar naquele passe final, naquele toque final, para que o Guarani consiga realmente, né, envolver o adversário ali na defesa? Você disse que o Guarani teve um primeiro tempo realmente bom no início da partida, mas depois o Guarani, não sei se foi por parte física, você que treina o time sabe realmente o que está acontecendo, quem está jogando, quem não está, você tem tudo, né, o recaute. Mas eu gostaria de perguntar para você o que fazer para o Guarani, né, ter um volume maior no setor de ataque. Eu vi que o Guarani sofreu muito para poder furar o bloqueio da Internacional, que tem uma zaga hoje firme ali atrás, compacta, dificultando ações do Guarani. É devido à formação e à parte tática do adversário, ou realmente a parte física está fazendo a diferença nesse início do Campeonato Paulistão, que é um campeonato difícil, com equipes qualificadas e que... Bom, e com essa pergunta que parecia um mini, né, uma mini podcast, né? De um modo geral, né, Albert? O técnico Maurício Souza respondendo aí as perguntas de uma maneira muito geral, né? Genérica. Pergunta do falando bastante da troca de paz. A gente vinha chamando a atenção disso no primeiro tempo, mas é um pouco disso, né? O Guarani poderia... se tem alguma coisa que poderia ter sido melhor nesse jogo do Guarani contra a Inter, foi esse toque de bola na defesa, né? Eu vou falar pra você. A gente brinca assim, mas parecia um looping, né? Mas tudo bem. Ele disse algumas coisas importantes, né? Até mesmo sobre o jogo que foi muito trucado. Falou do campo seco, né? Meu amigo, Série C, meu amigo. Série C, pra pior. Série C não é tapete não, ô Maurício. Mauricião, parceiro, Série C é logo ali, meu amigo. Não tem essa de campo, né, de gramado aí, o gramado que nós vamos encontrar na maioria no Campeonato Paulista. Série C é totalmente diferente, né? E, obviamente, também, né, ele falou dos erros de passes, né, entre a linha defensiva, que faltou mais lucidez, os jogadores... Enfim, ele fez a leitura ali correta, né? Do que vimos. Então, o que nós estávamos batendo na tecla, né, o Lucas de Souza, quase saiu o gol do Noroeste, hein? Noroeste e Palmeiras, 12 minutos do primeiro tempo, por enquanto 0-0. Quase. Então, o que nós estávamos batendo, né, na tecla, né, não estamos tão errados assim, né? O Guarani, obviamente, como ele disse também, né, que muitas trocas, né, que as substituições que ele fez, acabou fazendo a partida foi mais por questão física. Isso é normal, né? Pré-temporada, assim também como a equipe da Inter de Limeira também fez as trocas, mas assim, o bom que ele extraiu, né, realmente o que foi bom, o que foi ruim, né, e acabou ali, e ele fala na coletiva, ele não fica passando pano não, velho. E o bom que ele fala, externa, não fica dando rodeio não. Isso é bom, né, para garantir confiança dos jogadores, né? Saber que o treinador tem uma visão e ele expõe isso sem esconder nada. E sobre a questão de gramado, né? Você jogar num Willie Davis lá no Paraná, você jogar num Etelvino Mendonça em Itabaiana, né? Itabaiana, jogar contra o Confiança, o Brusque lá no Augusto Bauer, que é sempre complicado, no Jonas Duarte lá em Anápolis. São os adversários do Guarani esse ano. Então, em termos de gramado aí que foi colocado pelo técnico Maurício Souza, esse vai ser o padrão. O Albert puxou esse assunto muito bem colocado. Isso, e eu vou falar pra você, viu? O Guarani, no começo, né? No começo de janeiro, foi muito criticado o gramado do Beco de Ouro da Princesa, um dia que já foi, né, elogiado pela qualidade, pela qualidade do Abel Ferreira. Não, o Abel Ferreira acabou, né, elogiando, o São Paulo veio jogar aqui. Eu vou falar sincero pra você, se eu fosse o Guarani Futebol Clube, eu tinha deixado o gramado daquele jeito.
vocês que venham aqui, né? Se adaptem a minha... você tem grama sintética, meu irmão. Eu tenho que me adaptar, né? O meu gramado é esse, vocês se adaptem. E lembrando já também que a Série C, né? Os gramados aí, não vamos aí todo jogo reclamar de gramado. É assim, ponto, né, Lucas? É isso. Então a gente acaba de ouvir a palavra do Maurício Souza e às 18h46 vamos... Informação. Pois não, Alberti? A pergunta ainda não acabou. Fica a informação. Muito bem, vamos para a ficha técnica completa de Internacional de Limeira e Guarani antes do nosso comentário final. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. Neste dia 18 de janeiro de 2025, segunda rodada do Paulistão Sicredi, a segunda partida do Guarani, a estreia da Inter de Limeira, que não jogou na primeira rodada porque enfrentaria o São Paulo. O São Paulo está nos Estados Unidos em pré-temporada. Guarani foi a campo com Gabriel Mesquita, Lucas Justen, Rafael, Tite e Emerson, Matheus Regis, Natan Camargo, o nosso Caio Melo e também o Isaac o Mandrake, mais à frente o Rafael Bilu e também o Eliseu. No Guarani entraram o Giva no lugar do Natan, o Ian Henrique no lugar do Lucas Justen, o João Marcelo no lugar do Eliseu, o Matheus Sarará no lugar do Isaac e o João Vitor no lugar do Rafael Bilu. Do outro lado, a Inter de Limeira de Felipe Conceição, que escalou o André Luiz, o Eduardo Porto, Gui Mariano e Roberto, Felipe Albuquerque, o Ibali, Marlon Júnior Tavares, o Albano, Alexandre e também o Lelkovic. No time da Inter de Limeira entraram o Bernardo no lugar do Ibali, o Flávio no lugar do Marlon, Rafael Silva no lugar do Alexandro, Juan Ribeiro no lugar do Juan Tavares e também o Pablo Diogo, ex-Guarani, no lugar do Albano. Cartões amarelos, um para o Igor Gabriel, goleiro reserva da Inter no banco, outro para o Ibali por falta no Marlon, por falta no Natan, perdão, poderia até ter tomado um outro cartão no final do primeiro tempo, assim não aconteceu. Alexandro também tomou cartão amarelo por reclamação pelos lados do Guarani, o Natan tomou um cartão amarelo por uma falta, o João Vitor também por conta de uma falta tomou o cartão amarelo. 0-0, nada de gols. A arbitragem do jogo ficou em cargo da senhorita Mariana Denani. Mariana Denani Batalha, auxiliada pela Neuza Inês Bach e pelo Leandro Matos Feitosa. O quarto árbitro, o senhor Guilherme Nunes de Santana e o Thiago Duarte Peixoto lá no VAR. 0-0 Internacional de Limeira e Guarani, segunda rodada do Paulistão Sicredi 2025. A bola rolou a partir das 16 horas lá no estádio Limeirão, no Major Levi Sobrinho, em Limeira. Ficha técnica do jogo. 2 jogos, uma vitória, um empate, nenhum gol sofrido, 2 gols marcados. O Guarani termina as 2 primeiras partidas no Campeonato Paulista da Série A1 com um saldo positivo. Não dá para dizer que, por conta do início da temporada, 4 pontos somados em 2 jogos tenha sido um resultado ruim. Por esse motivo, o Guarani segue em frente em busca aí de uma vitória, em busca de pontuar diante do São Paulo fora de casa, num desafio que promete ser complicado. São Paulo estreia no Campeonato Paulista agora segunda-feira contra o Botafogo de Ribeirão Preto e depois já encara o Guarani no estádio do Morumbi na quinta-feira às 19h30. A transmissão aqui dos canais Futebol Interior a partir das 18h30. Então, a expectativa que fica é melhorar a saída de bola, ser um pouco mais eficiente no ataque e conseguir aí o resultado que seria importante, seja uma vitória ou outro empate, para depois enfrentar o Noroeste em casa com um pouco mais de tranquilidade. Certo assim, Albert Cavalcante? Certíssimo, né? Torcer aí para que o Guarani consiga aí, né, galgar passos maiores, né? Conseguiu uma vitória e um empate. E o que foi visto, né, no campo de hoje, né? Por tudo que, né, tenha o gramado, o jogo truncado, o erro de passes, mas que, né, dias melhores virão. Isso é certeza, Lucas Souza. É isso, Albert, seu destaque final da nossa jornada para a Inter 0, Guarani também 0. Muito bem. O destaque final, Albert, pra gente poder se despedir? Porque é o seguinte, né? Agora, não, você quer que a gente faça o destaque final agora? Pode ser? Isso. Perfeito. Bom, então agora vamos fazer o destaque final? Boa. Agora, é que o destaque seu foi legal. Agora é valendo, viu? Muito bem. Então vamos lá para o comentário final aqui nos canais Futebol Interior. Tá certo. Vou praticamente repetir minha fala anterior, né? Mas é isso. 2 jogos, nenhum gol sofrido, uma vitória e um empate. O saldo desses 2 primeiros jogos do Guarani foi positivo. Agora é se preparar para o jogo contra o São Paulo. Ser um pouco mais tranquilo na saída de bola. A gente imagina que o São Paulo vai vir pressionar
pela sua estreia em casa, vai ser o primeiro jogo do São Paulo no estádio do Morumbi. Então o Guarani vai ter que ter cabeça fria e muita qualidade para poder fazer seu jogo e quem sabe sair do Morumbi com uma boa vitória. Pelos 2 primeiros jogos apresentados, o saldo é positivo. Defesa não foi vazada, o ataque criou, poderia ter sido melhor no jogo de hoje, vai precisar ser um pouco mais eficiente no jogo do Morumbi. Certo assim, Alberti? Certo assim, o Guarani vai precisar usar muita inteligência para poder combater a boa equipe do São Paulo Futebol Clube dentro do Morumbi. E só lembrando, hein, o Guarani, neste momento, o Guarani é líder do seu grupo. O Guarani tem 4 pontos e lidera o grupo B à frente do Santos, que ainda não jogou, é verdade, com 3 pontos, assim como o RB Bragantino e a Portuguesa. Muito bem, o Santos que enfrenta a Ponte Preta amanhã no Moisés Lucarelli, transmissão aqui dos canais Futebol Interior com os irmãos Corsato, Carlos e Marcelo e Pedro Lino nos trabalhos técnicos de Eduardo Bolacha. Albert Cavalcante, muito obrigado, valeu demais, tamo junto. É isso, meu querido. Faltou a vinheta pro final, mas agora você corta, agora tem como não fazer não. Ah, tem vinheta antes e depois, né? Antes, não, depois, agora eu não esqueço mais. Isso. Grande Felipe Marques. Não, é que não deu pra avisar, na hora que eu for ele já cortou já pra mim. Um abraço, né? Mais uma vez é uma honra, né? Fazer uma transmissão ao seu lado, Lucas de Souza, fazia tempo, né? É verdade, mais de um ano aí mais de um ano sem fazer transmissões aí, né? E só lembrando, né? O torcedor bugrino aí que dias melhores virão. Né? Acredito que dias melhores virão. O Guarani quinta-feira, né? Quinta-feira, às 19h30, vai jogar fora de casa mais uma vez contra o São Paulo Futebol Clube. São Paulo que irá jogar contra a equipe do Botafogo. Tomara ali que uns 5, 6 jogadores sejam expulsos da equipe do São Paulo. Ou se não, São Paulo mesmo use a equipe alternativa para jogar no estádio do Morumbi. Ou se não, inteiro mesmo, vai que o Caio Melo acerta 3 tarimbaços lá e a gente acaba vencendo a partida. Lucas de Souza, amigos, um abraço e até quinta-feira, se Deus quiser. Se Deus quiser, este é Albert Cavalcante, nosso comentarista e repórter aqui dos canais Futebol Interior. Jornada Esportiva Futebol Interior no oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, peça pelo delivery ou pelo WhatsApp 997883821. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Futebol Interior, 19989893526. Chame no Zap e faça um ótimo negócio. Seja parceiro comercial aqui dos canais Futebol Interior. Eu sou Lucas de Souza, estive ao lado de Albert Cavalcante nos trabalhos técnicos da equipe mais técnica do Brasil, ele, Felipe Samurai Marques. Na direção executiva de Alcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Na coordenação de esportes de Carlos Corsato. Eu desejo a você um ótimo sábado. Amanhã tem mais aqui nos canais Futebol Interior com Ponte Preta e Santos. Fique com Deus e até a próxima, até quinta-feira, se Deus quiser, com Guarani e São Paulo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.